Bom dia. Agora são 3 horas. PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. É o nosso Clube de Radioamadores de São Paulo, CRASP, como Charlie, Romeo, Alfa, Sierra, Papa. Iniciando mais uma edição, hoje dia 16, quinta-feira, teremos aí a nossa rodada, das 3 ao meio-dia, como é um feriado, porém facultativo, né, foi antecipado aí o ano passado, então alguns vão curtir aí o feriado, outros trabalhando normalmente, ok? E aqui a gente vai até meio-dia hoje, tá bom? Então teremos aí mais de 9 horas de QAP. E estaremos aí com os amigos também pela internet. Com a nossa live, com a retransmissão aí no YouTube. Quem quiser acompanhar, é só entrar no YouTube, digitar rodada alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta, você acompanha o nosso bate-papo, temas, assuntos, interage com a gente. Além do áudio e do vídeo, tem o texto, espaço ali do bate-papo, e você manda um bom dia, manda uma informação, tira alguma dúvida com a gente, ok? E lembrando que agosto, aniversário 22 anos da rodada alto-falante, estaremos sorteando um rádio novinho aí para os amigos, uma gentileza do amigo Douglas, PY2 Mike Golf Papa, e dezembro também, sorteando aí um outro rádio novo, Natal, tá bom? Uma gentileza do amigo Figueiredo Capela do Alto. E vamos em frente. 3 horas, 3 minutos. Oportunidade com bom dia. This is Mike Queen Zero Oscar X-Ray Fox QRZ. Golf 3 Zulu Delta Quebec. Please go ahead. Very good afternoon to you, Clint. Mate here in the Alpha November, located in the county of Dorset, about 5 miles southwest of the town of Blandford. You're coming in 5 and 9, 10 on a different, which is 60 metres above the ground. So. Golf 3 Zulu Delta Quebec, Mike Queen Zero Oscar X-Ray Fox. Yeah, thanks Ian, all copied. Thanks for 5-9 plus 10. You're 5 and 6 to 5 and 7, occasionally dropping down with QS Baker, as has been mostly the case this afternoon on 40, but copying you, no problem at all. Thanks very much for coming back to me, my friend. All the best. 7-3. Yeah, cheers Ian. CQ40, Mike Queen Zero Oscar X-Ray Fox, QRZ. Golf X-Ray 3, Sierra Bravo Lima. Golf X-Ray 3, Sierra Bravo Lima. Go ahead. Yeah, this is Golf X-Ray Sierra Bravo Lima. This is Paul speaking, Papa Alpha Uniform Lima from the Midlands, East Sussex. You're 5 and 9, 5 9 Golf X-Ray 3, Sierra Bravo Lima, Mike Queen Zero, Oscar X-Ray Fox returning. Thanks very much, Paul. Thanks for the 5-9 plus. You're 5 and 7 with me, but no QS Baker. Copying you, no problem at all. Thanks very much for coming back to me. Have a great weekend. All the best. 7-3. Cheers, Paul. CQ40, Mike Queen Zero, Oscar X-Ray Fox, QRZ.
Golf Sierra station only. Golf Sierra station only. Please go ahead. Mike X-Ray 0, Whiskey Golf Sierra. Good afternoon. Thank you very much for coming back to me. The name is Clint, Charlie Lima, India November Tango, QTH, West Oxfordshire. Special call for the Platinum Jubilee. Back to you, MX0, WGS from MQ0, OXF. Yeah, MQ0, OXF, Mike X-Ray 0, Whiskey Golf Sierra, returning. 556 Clint, main listing is Bernie, Bravo Echo Romeo November India Echo, and I'm operating from the clock station at the Wing Museum about 6 miles south of Gatwick Airport, and you're giving me a lovely 5959, no problem, over. Mike X-Ray 0, Whiskey Golf Sierra, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox returning. Thanks, Bernie. Yeah, all copied. Your QTH down there near Gatwick Airport, Wings Museum. Thanks for the 5 and 9. You're about 5 and 5 with me, 5 and 6, but that's sort of typical. Copying you, no problem at all. Have a great weekend, and thanks for coming back to me. All the best. 7-3. Yeah, all the best. Thanks for the station. Over. Yeah, you're welcome, my friend. No problem at all. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox, QRZ. Golf Queen 3, Victor Ocean Fox. Please go ahead. Golf Queen 3, Victor Oscar Fox, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. Thanks, Martin, down there in Torquay. The second, station I've worked in from Torquay this afternoon. Thanks to 59 Plus. You're 5 and 7 with me, Martin, up here in West Oxfordshire, copying you, no problem at all. All the best, my friend. Have a great weekend. 7-3. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox, QRZ. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox, CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox, QRZ. Golf 6, Alpha Juliet Whiskey. This is Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. Thanks for coming back to me. Strong signal. The name is Clint. Charlie Lima, India November Tango. Special call for Platinum Jubilee. I'll give you a report on your next over. Golf 6, Alpha Juliet Whiskey, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. Yeah, Roger, you're 5 and 9 plus about 10 dB. Name say Delta Echo QGH South East England. And you're not single, by the way. G6AJW. G6AJW, MQ0 OXF returning. Thanks, Dave. Yeah, thanks to 5 9 plus 10. You're 5 and 5 with me, but copying you, no problem at all. Back to you. Yeah, Roger. Yeah, I've got a lot of QSB about, as you said. I've been monitoring. 7-3 is all the best. Yeah, thanks, Dave. All the best. Thanks very much. All the best. This is Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. I'm going QRT for 5 minutes. QRT for 5 minutes. I'll be back on this frequency. Thanks very much. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. Special call for Platinum Jubilee. QRZ. Yes, good afternoon from G3TGB or GQ3TGB. Can I have your call with the full phonetics, please? Go ahead. Golf Queen 3, Tango Golf Bravo. Golf Queen 3, Tango Golf Bravo. This is Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. Thanks very much. You're 5 and 9 with me, 5 and 9. The name's Clint, Charlie Lima, India November Tango, QTH West Oxfordshire. Go ahead. Yep, we have worked before. You're 15 over with me. I'm running at just 100 watts from Penwood 440S. He went out 1986 vintage. The antenna is a 9 ball, 5 meters high, fully resonant, no balance, no tuner, and I went with 1929 vintage. Roger, all copied on the vintage gear. Can I have your name, please? Go ahead. The name is Brian, and the QTH is Braintree and Essex, and your report's up to 20 over. Super. Thank you very much, Brian. All copied with your QTH Braintree and Essex, and thanks for the plus up to plus 20 signal. Well, as I said, you're a solid 5 and 9 with me. No QS Baker. Thanks, Brian. All the best. 7-3. 73. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. Mexico 7, Alpha Bravo X-Ray. Go ahead.
QSL, Russell, copied. Thanks for the 5-9 plus 10. You're about 5 and 3 with me here in West Oxfordshire, 5 and 3, but copying you no problem at all. Thanks for coming back to me, Russ. Have a great weekend. All the best. 7-3. Yeah, 7-3. Thank you for the contact. Bye-bye. You're welcome, my friend. 7-3. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. I've got, is that X-Ray Charlie Station? X-Ray Charlie Station. Go ahead. Roger, Golf 8, Foxtrot, X-Ray Charlie, Golf 8, Foxtrot, X-Ray Charlie. Name is Martin, located in Hemel Hempstead in Hertfordshire, so not that far away from you, and you're in that lovely 5 and 9, you're lovely 5 and 9. Golf 8, Foxtrot, X-Ray Charlie, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox returning. Thanks, Martin. All copied there. Your QTH in or near Hemel Hempstead. Thanks for 5 and 9. You're about 5 and 5 with me, Martin, but I'm copying you no problem at all here in West Oxfordshire using the special call for the Platinum Jubilee. All the best, my friend. 73. No aniversário, Leroy Merlin tem surpresa especial. Ofertas imperdíveis para você comemorar. Yeah, cheers, Martin. All the best. 7-3. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. QS Baker, I'll try again. Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. Mike 1, Hotel Mike Papa. Go ahead. Mike 1, Hotel Mike Papa, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox returning. Thanks, Paul. Yeah, copied your QTH, London. Thanks for 5 and 7. You're about 5 and 3 with me, 5 and 3, but copying you okay. Thanks very much, my friend. All the best. 7-3. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. Juliet Station, go ahead. Roger, Mike 0, Alpha, Juliet. You're about 5 and 3 with me here in West Oxfordshire. The name is Clint, Charlie Lima, India, November, Tango, special call for the Platinum Jubilee. Mike 0, Alpha, Juliet, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. I'm using 200 watts, 200 whiskies, QSL. Okay, Roger, copy you on the 100 watts. Thanks, my friend. Thanks for coming back to me. Have a great weekend. All the best. 7-3. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. A lot of stations calling in. Let's try again. Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. Mike Whiskey 6 station only. Mike Whiskey 6. Go ahead. QSL, Mike Whiskey 6, India, Juliet Whiskey. This is Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. The name is Clint, Charlie Lima, India, November, Tango, QTH, West Oxfordshire for a special call for the Platinum Jubilee. I'll give you a report after your next over. Mike Whiskey 6, India, Juliet Whiskey, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. MW6 IJW. Thanks, Paul. Copy your QTH, South Wales. Thanks for 5 and 9. You're 5 and 5 with me here in West Oxfordshire. 5 and 5, but copying you no problem at all. Thanks for coming back to me. All the best. 7-3. Cheers, my friend. All the best. 7-3. CQ40, Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. Is there a Lima Golf station there? Lima Golf, go ahead. Negative. Mike Queen 0, Oscar X-Ray Fox. QRZ. Mike 0 Bravo station. Mike 0 Bravo, go ahead.
Mike Zero Station, go ahead. Mexico Zero Bravo Hotel Golf. Mike Zero Bravo Hotel Golf. No charges, 5 Roger, QSL, Mike Zero Bravo Hotel Golf, Mike Queen Zero Oscar X-Ray Fox. Thanks for the 5-9 plus. You're 5 and 5 with me, 5 and 5. So copying you, no problem at all. Thanks for coming back to me. Have a great weekend. 7-8. Cheers, my friend. CQ40, Mike Queen Zero Oscar X-Ray Fox. QRZ. George 3 Whiskey Echo Florida. George 3 Whiskey Echo Florida. Go ahead. Yeah, okay, Clint. Very good afternoon to you. Big signal. Name is Alan. Alpha Lima Alpha November. And the QTH is Swindon. So we're probably not too far from you. We're on the extreme east side of Swindon, very close to the A419, Clint. G3WEF, bye. Golf 3 Whiskey Echo Fox, Mike Queen Zero Oscar X-Ray Fox returning. Thanks, Alan. All copied. QTH this side of Swindon. Yeah, you're a strong signal with me. You're 5-9 plus 5. 5-9 plus 5 here in West Oxfordshire, not far from Witney. Special call for the Queen's Platinum Jubilee. I wonder how copy. Back to you. G3WEF from MQ0OXF. Yes, okay, Clint. You're 5 over 9. Lovely signal, but I was wondering where you are. I've been listening for a little while. And okay, I'm Whitney, and of course we do know that. Okay, Clint, well, there's plenty of patients calling you, so you're going to make a few contacts. Any 73, thanks for QSO, and we'll meet again. MQ0OXD, George 3 Whiskey Echo Florida. George 3 Whiskey Echo Florida. Just to let you know, Alan, my suffix is Oscar X-Ray Fox. Oscar X-Ray Fox. QSL? How did I do that? I wrote down Delta. Okay, Clint, thanks. You're welcome, Alan. All the best. 7-3. CQ40, Mike Queen Zero, Oscar X-Ray Fox. QRZ. Golf 1 Foxtrot Bravo Hotel. Go ahead. Very good afternoon to you. You're 5 and 9 plus, 5 and 9 plus in Juliet Oscar 00 Delta Tango, Eastbourne on the south coast. Name is Vince, Victor Indian November Charlie Echo. 5 and 9 plus, your report over. Golf 1 Foxtrot Bravo Hotel, Mike Queen Zero, Oscar X-Ray Fox returning. Thanks, Vince. Thanks to 5-9 plus. You're 5 and 9 with me here in West Oxfordshire. Special call for Platinum Jubilee. One of the strongest signals, Vince. So very good indeed. Thanks for coming back to me. All the best. 7-8. Yep, I'm only running 100 watts against your 200, so that's not bad. 7-3 is best of luck. I'd say that's pretty good, Vince. All the best. 7-3. CQ40, Mike Queen Zero, Oscar X-Ray Fox. QRZ. Golf Quebec 1, Oscar Victor Kilo. Good afternoon. Please go ahead. Yeah, thanks, Clint. You're 5-9 plus. My name's Paul for Uniform Lima, and I'm in Worcester. Paul in Worcester. Golf Quebec 1, Oscar Victor Kilo, Mike Queen Zero, Oscar X-Ray Fox returning. Thanks, Paul. All copied. Thanks for 5-9 plus. You're about 5 and 6 with me, but copying you absolutely no problem at all. Thanks for coming back to me. All the best. 7-8. Yeah, 7-3, thanks. CQ40, Mike Queen Zero, Oscar X-Ray Fox. QRZ. Okay, that's fine, Ron. G0BNC, G0AOZ returning. Many thanks indeed for the report, Ron. You're also 5 and 9 plus 10. Nice signal from you. Good to hear you on top band. Glad to know it's all worked out. And sorry to hear about the you're feeling rough after having had the jab. I'm assuming you're referring to your COVID booster. I wonder which one you had, which variety you had. Perhaps that's got something to do with it. We had a different one this time to the 3 previous ones we've had. The previous ones we had were Pfizer. Agora são 3 horas 21 minutos, 3h21. E a gente lembra os amigos de alguns eventos que teremos aí no final de semana e um pouquinho adiante, ok? Então, o primeiro evento aí todo domingo acontece lá em Guarulhos, ponto de encontro dos radioamadores, PX, simpatizantes aí do hobby, ok?
Todo domingo, Guarulhos, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Lembrando que meio-dia e pouco, o pessoal se manda, ok? Então não vai à tarde que não tem ninguém, tá bom? Somente na parte da manhã. Passou do meio-dia, o pessoal se manda, almoço com a família, tá bom? Então, todos os domingos, Guarulhos, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Encontros que vai começar agora, dia 10 de julho, ok? Ermelim do Matarazzo, Parque Municipal, Rua Abel Tavares, 1564. Lembrando que esse novo ponto de encontro dos radioamadores só vai iniciar no dia 10 de julho, ok? Então não vai domingo próximo ou outro que você não vai encontrar ninguém, ok? Tá tudo programado para o pessoal começar no dia 10 de julho, ok? Domingo, tá bom? Então anota aí, Parque Municipal, Ermelim do Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. Tem espaço ali para criançada, ok? Parquinho, espaço para ginástica, para correr, é um parque bem grande, bem legal, ok? E o espaço bom lá dos radioamadores. Então quem quiser prestigiar, compareça no dia 10 de julho, mês que vem, domingo, a partir das 8 horas, 8 e pouco, o pessoal vai estar te aguardando, tá bom? E temos encontro de radioamadores, PX, simpatizantes do hobby, em Capela do Alto. Vai ser no segundo domingo de setembro. Anota aí, ó, setembro, hein? Então, esse é o encontro anual, tá bom? Esse encontro reúne amigos de várias partes do Brasil, ok? E bem tradicional. Vai ser o 22º encontro de radioamadores, PX e amigos, Capela do Alto. Quem promove é o nosso amigo Figueiredo, lá de Capela do Alto. Quem for aqui de São Paulo dá uns 130 quilômetros, ok? E provavelmente vamos ter uma churrascada por lá, tranquilo? Então fica a dica aí para os amigos. Segundo domingo de setembro, Capela do Alto, encontro de radioamadores, PX. O endereço eu passo logo, ok? Nós temos lá duas opções, ou no espaço do Figueiredo, que é uma chácara bem grande, ok? Muito espaço ali para estacionamento e tudo mais, ou num outro local lá na cidade, ok? Então, a gente aguarda ainda a confirmação do Figueiredo. Tranquilo? E por último, ponto de radioamadores ali no estacionamento do Pacaembu. Toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante, ok? Pacaembu todo mundo conhece. Tem os jogos de futebol, exatamente. E naquele baita espaço na frente, ok? Baita estacionamento. O pessoal se reúne lá toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante. E por último, lembrando aí do nosso aniversário agora em agosto, ok? 22 anos, rodada alto-falante, sorteando um rádio aí para os amigos. Todos os radioamadores poderão participar do sorteio, classes Alfa, Bravo e Charlie, e todo o Brasil, ok? Participam aí via radiofrequência e poderão participar pela internet aí na live, ok? Vai ser no último domingo de agosto. Lembrando que esse rádio é uma gentileza do amigo Douglas, PY2EXU Mike Golf Papo, ok? Então tá aí. Quem não tem indicativo, quem não é radioamador, corre, faz a provinha, tira o indicativo e participa aí da brincadeira, tá bom?
Boa sorte e vamos em frente. Ô, Manuel, bom dia. Grande abraço, tudo em paz, tranquilo? PY2 Mike Kilo, X-Ray. Abração, boa quinta-feira, hein, Manuel? Vai ter descanso hoje ou não? Como é facultativo, né, porque ele foi antecipado, então alguns, né, vão ficar na boa, outros vão trabalhar, né? Eu vou ficar na boa, viu, Manuel? Eu falei com o patrão, falei, ó, tenho compromisso importante, hein? Ah, não, então tranquilo, hein? Então nem vem pro batente. Ele nem sabe o que é o rádio, viu, Manuel? Nem falei, né? Falei, ó, tem um baita compromisso importante, hein? Não, 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 vai no compromisso que é melhor, né? Estamos aqui no compromisso, aí, ó. Tem coisa mais importante que o rádio? Tem, né? Família, batente, essas duas aí são mais importantes que o rádio. Passou família, esposa, filhos, batente, o resto é só alegria, né, Manuel? Bom, vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. The cats are doing very well. They're so lively. They're driving, well, not driving me nuts. I love it actually, but they're doing great. Clearly, you are a plus 10, as I said earlier. Still the same. No QSB on anybody's signals. Mike, you were a plus 30. And John, I'll give you a 5 and 9 fading. So that's all I can say on that. And John LNU, you were a plus 10. And Ron DNC was, well, he was unaudible, so I've given him a 2 and a 7 where the noise floor was. I just knew he was there, that was all. From M0, UHF. Okay, that's fine, Jeff. M0 UHF G0AOZ returning with the Harwood Radio Society's Friday Night Net. All good, Jeff. Quite understand that you've got a lot to talk about regarding the Spider antenna, and now it's not the time to do it. But anyway, good to know that it's working for you, and that you're enjoying 6 meters with it, I believe. And pleased to hear that the cats are doing well and getting bigger and bolder every day, and enjoying playing in your abode, Jeff. Right, let's go over to John P. See if you've managed to crack that problem. G1JSF G0AOZ in the group. Let me just carry on a second. Go ahead. Well, you keep calling it a spider. It's a cobweb. The spider one is a different antenna completely. There's the spider one which goes upside down. There's the spider one with 8 legs, and that's why it's called a spider. And mine has 4 legs, and it's called a cobweb. Okay, well, I was just testing to see if you were awake, Jeff, but many thanks for putting me right there. I've got it now, it's a cobweb. Okay, I don't know why I called it a spider, but there we are. Right, over to you, John P. G1JSF, G0AOZ in the group. G0AOZ in the group, G1JSF returning. Yeah, hopefully my audio was a result of wind noise. I think Jeff got the prize for getting closest. I got a bit warm and doing some stuff up ladders, but don't tell the wife. And I tweaked up my my fans, so I had air blowing across me to cool me down, and I forgot all about it. So hopefully my audio was returned. Reports John LNU, good evening, 5 and 7. A little weak, but perfectly copyable. And Ron, my goodness, what a signal. Beautiful audio, and it's just like you're in the next room. 5 and 9 plus 10. But hopefully no problems with my audio. G0AOZ in the group, G1JSF. Break. Go ahead, the breaker. Mike 0, Oscar X-Ray Fox. Yeah, John, it's Clint. Yeah, the problem's still there. I'm not sure it's as bad as it was. It'll be interesting to see whether Roger concurs, because you're strong with him, but the noise is still there. Back to you, Roger. Okay,
Okay, Clint, many thanks. G1JSF G0AOZ returning with the group. Okay, yes, John P. Yes, when you first came back on with this last over, the noise was still fairly prevalent, I have to say, but it did seem to diminish throughout your over, but I could still hear the noise in the background, so I take it the fan is still running, but perhaps not directly pointing at the microphone any longer. It'd be interesting if you were able to redirect it elsewhere. I know it probably won't cool you down then, but certainly that sounds like the cause of the problem, John P. But there we are. Right, okay, let's go over to John G6LNU to take G0AOZ in the group. From G6LNU in the group. Yep, okay, Roger. Right, the only other one, well, not going to be totally new with me, but you're plus 20 with me. I didn't have you on the last one. And Ron, I'll only give you about a 5 and 2. It's very noisy. As I said, John B was about 5 and 8, but copyable. Not a lot else to report from this end. So I shan't be going up to 80 with you. I've got something else to do. So I'll make this one more and final. I'll just listen around until you go up to 80. From G6LNU in the group. Okay, that's fine, John. G6LNU G0AOZ returning with the Alto-falante Radio Society's Friday Night Net. Okay, John, all copied from you. Many thanks indeed for joining us this evening. Quite understand you've got other things to attend to, and thank you very much indeed for taking the time and trouble to join us on 160, and wish you a pleasant weekend, and 73 to you and to Marion as well. Right, let's go over now to Ron, G0BNC, G0AOZ in the group. G0AOZ in the group. I'm G0BNC. Okie dokie. Just clarify, with the RB, I used to have virtually no noise at all. This end bed, I've got about plus 8. So this will reflect on the signals, of course. John LNU, no copy at all. I need to update yours, Roger. It's plus 15, not plus 10. I gave you 10, but it's plus 15. I gave Clint plus 15. Oh, no, didn't I? No, perhaps I didn't. Yeah, Clint, you're plus 15. Who's that? That must be Michael. Yeah, plus 5 and 5 for you then, Michael. Let's say where there's digging noise I've got. Jeff, you were about 4 and 4. And John P, you're plus 10. But bear in mind I've got plus 8 and noise on this one. I will do something possibly tomorrow if it's I feel a bit better. Yeah, I feel a little bit better. I didn't go to bed, so I couldn't walk. I was trying to go up the stairs got to Lou, and I was going up. I'd got one step at a time because my knees tendons was gone, and all my ankles, the knees was going. Oh dear. Pains everywhere, absolutely. I couldn't believe I had so many places without pain. I didn't get any picture in the night. B2NHJ, go ahead. WB2NHJ, nice to meet you. This is Whiskey 2, Alpha Echo Whiskey, W2AEW. W2AEW, WB2NHJ. Did I get that right? Oh, you got it correct. Name here is Alan, Alpha Lima, Alpha November, running QRP, just about 5 watts, just 5 watts from New Jersey. Just wondering for a quick signal report, over. Yeah. You're running about a 5 by 6 or 7. Today, we're going to take a quick look at this Fox X-Ray 4 Charlie, the FX4C SDR HF QRP transceiver. This very small QRP HF transceiver is actually quite impressive.
I just spent a week with it out on vacation. And I was telling you that outside of one or two little things, I've been very impressed with this radio. All right, let's start by taking a look at the radio physically. It's basically a palm-sized HF transceiver. Operates from 75 meters up to 6 meters in full transceive mode, but then has wideband receive from broadcast AM up through the 2-meter band. So on this side of the rig, we've got the antenna connector, the connector for some external headphones, an external speaker, although the internal speaker works quite well, and then the connector for the hand mic, on-off switch over here. And on this side of the radio, you've got a connection for an external optical encoder, if you want to use a larger tuning knob. It's got a connection for the CW key or set of paddles, and this is actually a USB connector. It comes supplied with a cable that plugs into this TRS style jack with a USB plug on the other end. And it uses the XT60 style power cord, similar to what you'd find sometimes on RC vehicles. A very sturdy connector, and you just make up your own power cord. Very solid build quality. It basically is designed to operate from, I think, 9 volts to 18 volts. We'll do up to 10 watts of power. I was getting a little over 5 watts out, actually a little bit higher than that when running on a 12-volt battery. It features a 2-inch diagonal color LCD display we'll take a closer look at later. And then functions on the front panel are very straightforward. Upper and lower sideband, CW, memory and VFO mode with 99 memories, and AM and FM wideband receive right down here. You have 2 VFOs, A and B, allows you to operate split. It's got an RIT control as well. The IF attenuator control allows you to control essentially the AGC and an input attenuator. This allows you to control power. The menu brings you to a set of menus for those infrequently changed things. The filter button allows you to switch between the various bandwidth filters that are available in the various receive modes. Then the F button here is basically the button you hit to change bands. There's a tune control and a volume control, and each of those have a push button functionality to them as well. We'll take a closer look at that as well. So let's take a closer look at the controls and the elements of the display. The T=R in the upper left corner tells us that our transmit and receive frequencies are the same. We're not operating split between the A and B VFOs. The next indicator down says CWL, meaning I'm in the CW mode listening to the lower side. If I touch the single sideband button, it'll cycle between the single sideband modes, LSB, LSB digital, upper sideband digital. And then by touching the CW, we switch it back to CW, again listening on the lower side. Touching and holding the SSB button will switch the mode to listen to the upper sideband. Can be helpful if you've got crowded band conditions on one side or the other. So it does give you the option of having the BFO on the lower or upper side of the signal that you're working. The next indicator says VFO B. So I'm using the second VFO. That's what we're tuned to here on the 40-meter band. If I touch the AB button, we'll see that it's switched to VFO A, and the VFO A display is here, and B is now shown down in the sub display. The next indicator says CW, and you look at this, it's got the letter M. That means I'm in manual CW mode, meaning that I'll just use a straight Morse code key. If I push the CW button again, you see it now says A. A means I'm in iambic mode A for using a set of paddles. And then you see that it's got a DIT-DA after that. That indicates that, essentially one phase of the paddles. If I touch and hold the CW key down, you'll see that it changes to a DA-DIT. That reverses the function of the paddles when you're using paddles. When you're in manual CW mode, that switch will change which pins, if you will, on the TRS connector you short together for the straight key, whether it's the tip and the sleeve or the ring in the sleeve. And just below that it says volume, just indicates what our volume level is. And if we push and hold the volume button down, you actually can get into the squelch control. We can actually turn the squelch up or down. Also, while in CW mode, if you do a single push on the volume control, you can adjust the keying speed, as well as the side tone frequency, in this case 700 Hertz.
and the side tone volume. If we switch to single sideband, then the single push on the volume control brings you to the mic gain and the volume. You'll note in single sideband mode that there is a noise reduction and noise blanker. And the way you enable those are long pushes on the single sideband key or the memory and VFO key. So if I push and hold the single sideband key, you'll notice that the noise reduction turned on. Push and hold it again to turn it off, and then push and hold the VFO memory key to turn the noise blanker on, push and hold again to turn it off. Now, of course, along the bottom of the display, we've got our spectrum and waterfall displays. And this gives you, not quite 20 kilohertz, about 16 to 18 kilohertz of frequency visibility to see activity across that portion of the band. And you've got a shaded area here that indicates where you're listening. In this case, we're in lower sideband, so we're listening essentially from our tune frequency down. If I push the single sideband button again, switch from the digital to upper sideband, you see our shaded area has now moved over here. If I hit the CW key, now we see that the shaded area is now in the center, indicating we're listening to and hearing signals just within that bandwidth. Now back to the top of the display, the ATT is the attenuator. If we touch and hold the IF ATT key, you can see that that lights up, indicating that we've enabled the front end attenuator. Push and hold it again, and that turns off. Single pushes on the IF ATT button change the AGC characteristics. Right now, as we can see in the middle here, the AGC is on medium speed. Touch it, it goes to fast. Touch it again goes to M for manual, but right now that doesn't do anything according to the maker, but that may be a manual RF gain control in the future. Touch it again, it goes to slow and cycles back to medium. The power supply voltage is shown in the upper right corner. In this case, it says 13.3 volts. Of course, across the center of the display, we have the active VFO frequency, as well as the sub-VFO, or the VFO-A. Agora são 3 horas, 43 minutos. 3h43. A gente lembra os amigos que hoje é feriado, porém, opcional aí como ele foi antecipado. Então, alguns vão aí tirar o dia, outros vão trabalhar normalmente, ok? Então, a coisa está aí opcional, né? Quem antecipou, algumas empresas vão manter o seu regime normal hoje, outros não, né? Então, eu vou ficar aqui a manhã inteira no rádio, ok? Das 3 até meio-dia, teremos aí 9 horas de QAP. Como eu não antecipei, né? Tive o dia normal ano passado, então ficaremos até meio-dia, ok? E lembrando que também teremos a nossa aula de CW. Então, tranquilo? Quem faz telegrafia aí com a gente, hoje a aula normal é às 5 horas, tá bom? CW, aula 16. Quem perder ou chegar atrasado, né, dormir um pouco a mais, sem problemas, tá bom? Vai na playlist, pega a aula correspondente, CW 16 e boa sorte, ok? Também lembrando que agosto, aniversário 22 anos da rodada Alto-falante, estaremos comemorando, sorteando um rádio aí para os amigos. Esse rádio é uma gentileza do amigo Douglas, PY2EXU Mike Golf Papa, e também lembrando que todos os radioamadores poderão participar da brincadeira. Radioamadores de todo o Brasil, quem estiver em São Paulo, via radiofrequência. Quem não conseguir contato com a gente, vai pela internet, ok? Na live, é só entrar com o nome e o indicativo, estará concorrendo, ok? Importante você conferir, depois durante a semana, né? A brincadeira vai ser no domingo, e na quarta ou quinta-feira a gente vai ter o resultado do ganhador, ok? E quem ganhar, a gente manda o rádio, qualquer lugar do Brasil, não importa. Pode ser o Acre, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim. Quem faturar o rádio, a gente manda aí sem problemas, tá bom?
Outra coisa, o rádio é zero, ok? É novo. Não é usado. Né? Eu sorteei um rádio que eu tinha aqui um tempo atrás. Estava inteiraço, bonito, mas era usado, ok? Não era novo. Esse não. Esse é 0 bala, novinho. E dezembro, sorteando aí outro rádio no Natal, ok? Então, no Natal, estaremos sorteando outro rádio. Esse outro, uma gentileza do amigo Figueiredo de Capela do Alto, ok? Então, teremos aí só este ano 2 sorteios. Um agora em agosto, outro dezembro. Para quem não é radioamador, corre, tira o indicativo e participa aí do sorteio, tá bom? Faz a inscrição no site da Anatel. A provinha é online hoje, tá? Para todas as classes. Alfa, Bravo e Charlie. Essa provinha é tudo pela internet. Tudo online e bem tranquilo, ok? Boa sorte. Qualquer novidade, entra aí na nossa live. Tem um espaço do bate-papo. E ali você manda lá uma informação, tira alguma dúvida com a gente, ok? Fica à disposição o chat para você tirar dúvidas e mandar aí um bom dia ou passar alguma informação para a gente. 3 horas e 47 minutos. Oportunidade com um bom dia. But if I push and hold the AM FM button down, then it switches to receive only mode. You see it says RX up here. And now when you go to the band selections, you see you have more bands selected, down from medium wave, which is broadcast AM, all the way up through many of the shortwave receiving bands, and including all the way up to 2 meter FM. Of course, you touch and hold the AM FM button again to switch back into transceive mode, where the bands that show up now on the band select are only the HF amateur radio bands. Well, actually HF plus 6 meters. Well, there you have it. It's a little bit of a run through of how to operate this FX4C, a little bit of demonstration of all the capabilities that are on the display and all the functionality. Now, I'll also mention that on the USB port, there's actually a built-in USB sound card. So the rig is really digital mode ready. And we saw that when cycling through single sideband. You've got SSB digital low, SSB digital upper, as well as just normal upper and lower sideband. With that sound card, you can directly use that for things like FT8 and other digital sound card modes directly, as the sound card is built in. So it looks like a USB device when you hook it up to your PC. That same USB port is what's going to be used to reprogram and reload firmware. Currently, there's version 1.0 firmware on this unit. It is relatively new. And I've been in email contact with the developer, and there's a number of things he's got planned for future versions of firmware. And the firmware update process is actually pretty easy. Maybe later on, as new firmware comes out, we'll do another video to show how to do the firmware update. Now, overall, I've been extremely impressed with this radio. As I mentioned at the beginning, I spent about a week with this radio on vacation, set up a temporary end-fed antenna, and worked lots of stations, mainly on CW and some on single sideband. I just used my little miniature straight key here. I have not used it yet with the keyer with the paddles. And then for single sideband, I used the supplied little small handheld microphone. The audio quality reports I got on single sideband were excellent. They said the audio was extremely clear and really sharp and punch right through. And anybody that I could hear on the radio, I could work. I've talked about all the things this rig does really well. And there's really only one very minor complaint that I have. And that's in CW mode, because we've got close to a 20 kilohertz wide receive bandwidth. If you have strong CW signals outside of the frequency range that you're listening to, those very strong signals can affect the gain for the signal that you're listening to. So essentially the AGC can kind of get knocked down from strong adjacent signals. And I've only found this to be a problem when band conditions are really good and the band is actually very crowded and you're trying to listen to a very weak station. But again, that's a pretty minor complaint. And during my week-long vacation using the radio, it wasn't an issue at all. And the only place I noticed it is here at home,
where I've got my larger antenna that picks up a lot more stations with a lot higher strength. But playing with the attenuator a little bit and moving things around, you're able to avoid the issue for the most part. But I've been emailing back and forth with the developer, and he's going to be looking into ways to improve that performance with future firmware updates. Overall, I would say this FX4C is a real winner. I would probably give it a 8.5 or 9.0. And with just that, fixing that AGC issue, this rig would be a 10. Thanks again for watching. If you liked the video, give me a thumbs up. If you haven't subscribed to the channel already, please consider doing so. And I'd love to hear your comments and questions down below. I'll also include a link to the webpage for the developer of the radio, place where you can buy it. Thanks again, as always, for watching, and we'll see you next time. Chegaram dois novos aliados contra Sensei, onegaishimasu. The ARRL Field Day event is rapidly approaching, so what better time to talk about solar power? Setting up a simple solar power station is very straightforward. You need three things. First, you'll need a solar panel. Second, you'll need a battery. And third, you'll need a solar charge controller. These days, many people are using lithium iron phosphate batteries. They have a long lifespan, they require no maintenance, they're extremely safe, very lightweight, and they have excellent charge and discharge efficiencies. PY2EXU makes a great selection of lithium iron phosphate batteries in all different shapes, sizes, weights, and capacities. In this video, I'll be using the BLF1212A 12 amp hour battery and the BLF12045W 4.5 amp hour battery, both from PY2EXU. If you're going to be powering your station on solar power for your entire field day event, you'll need much larger batteries than these, of course, but these are fine for QRP operation for several hours, depending on how much you transmit and the current draw of your radio. Solar panels also come in many different sizes and types. I'll be demonstrating using a simple 2-panel 60-watt foldable panel from PY2EXU, the BSP60 Lite. This panel is capable of outputting 18 volts and 3.33 amps, which is 60 watts. This panel is foldable, but not flexible. The flexible panels from other manufacturers are an excellent choice too. They're lighter and they roll up, but they're also slightly less efficient. If you're going camping or hiking, the foldable panels might be preferred, but if you're going to be driving to your operating location or where weight is not a major concern, one of these foldable panels might be a good choice. A solar charge controller is a device which keeps the solar panel from overcharging the battery. It does this by regulating the voltage and current coming from the solar panel to the battery. It also stops voltage and current from flowing back from the battery to the solar panel. Solar charge controllers are made to support different battery chemistries, such as sealed lead acid, AGM, and of course lithium iron phosphate batteries. It's important that your solar charge controller support the battery chemistry of the battery you'll be using. The PY2EXU SC5830JUD that I'm using supports all three types of battery chemistry. Speaking of multi-format, that is multi-chemistry controllers, the SC5830JUD solar controller needs to be set up for lithium iron phosphate batteries. The procedure for doing this is, strangely, not in the manual. Also not mentioned in the manual is the importance of doing this. It's a very easy process which involves going to the menu and selecting the right option. You can read the entire process by pausing the video now, or you can read about it in the video description. Setting up your setting 2 and all right. Whoop. YouTube doesn't want to switch cameras. There we go. Alrighty. See, it's still moderately busy here on a Sunday. Some of the vendors have packed up and left, but our good friends at Radio Waves are still here. These guys are great. So
This is coming to 8.0 soon. So, don't forget your radio waves antennas. Good morning, good morning, good morning. Hi there. Live on YouTube. Say hi. Just saying, this is coming soon to 8.0. So Andy 2 Echo 0 Romeo Echo Echo says hello. Take care, guys. All right, need a new t-shirt? Ham Radio Outlet, the first social media, and yes, it is. All right. W5KUB has left the building. I gotta go over and talk. I get my candy. Hey, Jim. All right, let's see. Did we do ARRL yesterday? I honestly don't remember. Oh, look. There's Mr. RFI himself. Hi. Good morning. Okay, put that on 2 meters. High power. This is your HT testing here. 2 meter AM or 2 meter FM. Analog. Yeah, that's the word I'm looking for. Now let's hit the push to talk, man. We're putting out 3.9 watts in the current state of the battery. All right, that's where you get your radios tested. See whether they're putting out the right power that they say they are, and see if they're actually on frequency, and if there are any spurious emissions that you should be aware of. So ARRL, definitely need to join them. They fight for us. You will see, they actually took away the little experiment station, I think. But you'll see a good little experiment from the ARRL coming up in a future video. Best time to get a bargain, I agree. Nobody wants to take stuff home. So, you see all these great rotators. You'll see these coming up in the video soon. W5YI. This Larry, excuse me. Hi guys. Hey Larry, how are you? Gordo, getting up later today. Jim, say hi to you YouTube fans. Hey Jim, Lido Radio Products, live on YouTube today. Sunday, baby. Sunday fun day. Don't want to take any product home, so get your wallets out. Hey guys. All right. Sorry to make you sick by spinning the camera around here. Radio Society of Great Britain did a good interview with them yesterday. Hi guys. Have a safe trip home. Okay. Hello, how are you? We're live on YouTube. How are you doing? Which is your best-selling key, do you think, right now? Oh wow, look at that. Sculpture, look at that, it's beautiful. Absolutely wonderful. Going to be a big thing again, though. You know, it's if you're not into CW, it's worth buying one just to get into CW. Thanks, you have a great trip. Okay, take care. Okay, some of these booths we can walk around. I've literally got 10 minutes left before I actually have to go catch an Uber and leave Dayton. There we are. Yeah, good morning.
Flex Radio, gotta love them. Good thing is these radios are live. Wonderful. Okay. Shooting quick down to the Icon booth. I saw Ray Novak earlier. He was actually down at the HRO booth. So, oh, there he is. He's over here. Oh, yeah. That is a challenge, but there again, a whole law of economics. I mean, we're not the cheapest thing out there, so that allows us to be able to afford some of the stuff that we support. Yeah. He's a little busy, so we'll come back. I think he's talking to those guys about what's in his trunk, so we'll see. Okay, let me think. Which direction to go? This way. A 7300, you can't go wrong with a 7300. Don't look. Yes, VK1DON. I'm the same way. I keep trying to really update my CW skills, but it never seems to stick. But yeah, those keys are amazing. All right, ooh, it's windy today. It's way cooler. It's probably 20 degrees cooler today than it was yesterday. A little more windy, and of course the wind is welcome because there's not much air conditioning. There's zero air conditioning in here. Okay, we did an interview with Tech yesterday, so watch for that video coming soon. Look at this. I mean, absolutely beautiful. Unfortunately, due to parts problems, it's probably not going to be out for 2 years. Can you believe that? 2 years because they don't have parts. Okay, excuse the whip pans here, but I got 5 minutes left before I have to run out and grab my Uber. Good morning, everybody. How you guys doing? What are we doing here? Oh, look at these. Ham radio outlet. Yeah, world's largest ham radio retailer. Where are you guys out of? Our HQ is in California. Oh, we're in California? Walnut Creek, Northern California. Okay. But we're all over the country. 13 stores. Okay. All right, guys, have a great time. You need computer memory? You know where to go. Thank you. INRAD mics here. We have an interview with Spiderbeam, so look for that video coming soon. They also, of course, are the owners of Vibraplex. Good morning, good morning. This is the owner of Vibraplex right here. So look for the video coming up in a short time. Okay. MFJ. Again. Let's see if there he is. Oh, USB 6000 Flex. Mr. Stubbs, say hello to your YouTube fans. Julian, good to see you. Good to see you, man. Have a great trip home later today. Oh, yes, sir. How about you and all of you HRO guys flying back to your country? To our country. To the country of California. Yes, indeed. Yes. I'm leaving in 4 minutes, so I will see you later. Take care, Richard. Bye, guys. You too. Ham World Inc.,
Don't forget, guys, you can never have too many ham radio stores. Ham radio outlet is not the only one. I mean, we would argue we're the best, but ham radio needs all of these stores. This show would be nothing without ham radio vendors, large or small. So the more choices you have, the better it is for the consumer. So let's walk through here. Cable experts. Don't know if I showed you those guys yesterday. Here they are. Of course, we have a full supply of their products as well. Good morning. Good morning. How are you guys? Excellent. We're live on YouTube. So look, these guys were actually here. They weren't vacationing in Florida. Just so as everybody knows. Greatest show on earth. Absolutely. You got it, man. You got it. Take care. We'll see you later. Okay, countdown has started. Oops, excuse me. 3 minutes. You know, I want a step IR antenna. I wonder if they would sponsor me. Look at these things. I'm gonna get the gaskets and stuff now, and then I will pop it open when I get home. Look, that's what's inside the antennas. If I'm gonna use this as a field, I got a BB11 used. Yeah. If I'm gonna use this as a field day antenna, I don't care what questionable manufacturing. All right. Let's go around a little bit. We talked to these guys, ADSB Exchange. We have a video coming up on these guys. Good morning, people. These guys will give you unfiltered ADSB. So unlike what you get in other resources, here you'll see absolutely everything. So they have hardware and software solutions. All right, I'm down to 2 minutes. RNL, more great guys. I saw they had some great deals yesterday on some radios. Yeah, I'm ready. Let's go around, say hi. Good morning, RNL. Minnesota, East Coast. Busy selling, doing great work. Look, awesome products. We love RNL. Take care. Have a good morning. Bye. Let's see. Okay, I'm about out of time. They're not the enemy. None of our competitors are enemies. Absolutely not. We're all here to serve ham radio, and the more hams we get, the more stores we need. All right, I'm going to do one of these things. I'm walking out. That's it. As I walk to pick up my suitcase, we will do the outside shot. Okay, way less busy than yesterday, but it is free to get in for locals. So if you're in the area, by all means, come on over and get some steaks, get some chicken sandwiches, sing along, because they are. And yeah, all kinds of food. And it's nowhere near as busy, so you can get around the entire. Let's see what we can find. Not as warm as it was yesterday. It's a bit of cloud. I believe we're going to have a storm in a minute. So if that does happen, we'll show that. So this is the gigabyte stand. See they stock this in Bologna as well. Take this rain, let it cool off. Yeah, to find them this week, we're going to keep going for a run. I got the website. Let's see. Yeah, the one I found. Have a look around. Take a look at the Yaesu stand. Obviously, with the Yaesu stands, I believe we've got most of the products in the store at the moment anyway. So, have a quick look.
Agora são 4h11, 4h11, e a gente lembra os amigos que hoje nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Como é um feriado que já foi antecipado, alguns vão ficar o dia inteiro na boa e outros amigos estarão trabalhando, ok? Então, é opcional, né? Quem antecipou vai trabalhar, senão, né, estarão aí no descanso, ok? E a rodada alto-falante full time hoje, ok? Das 3 ao meio-dia, estaremos aí com os amigos, mais de 9 horas de QAP. E também teremos a nossa aula de CW. Então, quem acompanha com a gente a rodada alto-falante hoje não tem descanso, ok? Aula de CW, logo mais é às 5 horas. Mais um novo capítulo, mais uma nova lição. Quem não puder fazer, aula 16, ok? Ou quem chegar atrasado, enfim, né? Então você vai na nossa playlist, aula 16, tá bom? CW, aula 16 e boa sorte. Lembrando também, estaremos sorteando um rádio novinho agora em agosto. E dezembro, outro rádio. Então, sendo o rádio sorteado agora em agosto, aniversário 22 anos da rodada alto-falante. Esse rádio é uma gentileza do amigo Douglas, PY2EXU Mike Golf Papa. E dezembro, sorteando um rádio aí no Natal. Esse outro rádio também novo, zerinho, uma gentileza do amigo Figueiredo de Capela do Alto. Então, 2 rádios novos sendo sorteados. Quem não é radioamador, corre, tira o indicativo e participa aí dos sorteios, tá bom? Boa sorte aí para os amigos, participarão amigos de todo o Brasil e classes Alfa, Bravo e Charlie. Então, ninguém fica de fora, porém, tem que ser radioamador, ok? Quem não é radioamador, tira o indicativo e participa aí com a gente. E lembrando também, teremos alguns pontos de encontros que você poderá participar, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto de encontro dos radioamadores, Guarulhos. Guarulhos, todos os domingos, das 9 às 13 horas. Endereço, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Guarulhos, todos os domingos, das 9 às 13 horas. Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Temos também ponto de encontro dos radioamadores em Ermelindo Matarazzo. Ermelindo Matarazzo, Parque Municipal, Rua Abel Tavares, 1564. Tem parque ali para as crianças, espaço para esporte, ginástica. É um parque bem grande, bem bonito e bem seguro aí para os radioamadores, ok? Ele vai começar só no dia 10 de julho, tá bom? Então anota aí, começa no dia 10 de julho, domingo, e a cada 15 dias ele retorna, ok? Então domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não, Ermelindo Matarazzo, tranquilo? Então Parque Municipal, Rua Abel Tavares, 1564, todos convidados e vamos prestigiar o radioamadorismo. Tem mais. Capela do Alto. Capela do Alto vai ser no segundo domingo de setembro. Quem promove? Nosso amigo Figueiredo, ok? Figueiredo, lá de Capela do Alto, promovendo aí mais um
Encontro de radioamadores, PX, simpatizantes do hobby, segundo domingo de setembro, Capela do Alto. E o endereço, a gente passa aí oportunamente, ok? Eles estão vendo lá qual vai ser o local. Tem algumas opções, enfim. Em breve a gente passa aí, tá bom? E por último, encontro de radioamadores, Pacaembu. Pacaembu, toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante. Ok? Quem quiser, segunda-feira à noite. Não sei quando tem futebol, é que é difícil ter futebol segunda-feira, né? Ou algum evento, mas quando tiver algum evento programado, fica cancelado esse evento, ok? Se não, toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante, radioamadores, PX, todos se encontrando lá no Pacaembu. Estacionamento, né? Bem na frente, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. There we go. We've been told we've got severe thunderstorm. Yeah, we look forward to it. We've got sunshine. We have the Airbnb, so we're definitely all right. So, Stephen wants to see the new radio. So is this one? So this is the new one. This is the SHF cigar frequency, I believe. That's right. So set up for it. So very much obviously like a 705. As well, there we go. And obviously you've got all of your usual favourites. 705. Recognize this man in that base. I think he's here. Yeah, you can do an SWR suite. I may have recognised them from somewhere else. Are you ready, Richard? Shall I just keep wondering? What about? Oh, nice. Bacardi Keys. I'll go down this way actually. For those who haven't seen the Bacardi Keys, there you go. Beautifully, beautifully crafted keys. And the PY2EXU, adiante. These are rarities, you know. Nice. Again, they're going to some folk in the radio, so there might be someone again in the next 12 months. 400 M, big tower as well to the big screen. For those who don't see 600s in spot, we did have a chat with us. We had a meeting with Flex this morning. It's not really good, pretty sure it's not Hey, how are you? Yeah, it's live at the moment. Can you say a quick hello? Oh, sure, yeah. So, hello. There we go. So we've got Matt there from Flex, and also Dan as well. How you doing, Dan? You right? N7H. I don't think I've met Dan before. Yeah, Dan's head of support. Yeah. So you would have spoke to Gary normally. Oh, sure. Yeah. More than likely. You okay for a quick minute? Just yeah. So I was just saying, are we doing live still? We're doing live. Hey guys. On YouTube at the moment. So I was just saying to the guys that we had a
chat with Roy this morning, and we'll be doing reworks on the Maestro. Okay. Yeah. So the idea is that we're going to try to have a refreshed Maestro, because we originally the Maestro, can they hear me? Okay. Yeah. So the Maestro, the display went end of life, and we started pursuing replacement displays, but ran into the dead ends along the way. And by the time we were kind of really getting into what would be required for changing it, it kind of got to the point where we need to renew the whole thing. We're getting our hands into everything. So hopefully, I mean, this is, we still have some question marks, but hopefully we'd have something new by the end of this year. So we will be attempting to resolve those question marks along the way. Yeah, thank you. Yeah, we could have a look around that anyway and show some of the products. Okay, great. Yeah, thanks. So there you go. Hopefully the audio is still working. What's the little wireless console? Oh, okay. What do you call those? Find one of those. There he is. Probably could have. Right. So let's try and find the DX engineering as well. What are we looking for? DX engineering. I think so, yeah. So, as you saw there, the flex range there, as Max said, they're doing a rework on the Maestro, which is good. A lot of customers asking for Maestros. Right, let's have a quick look. They have the T10 on the Icon still by the back wall. Should we go and have a quick look for it? We just walked for a whole building. Oh no, they're just there. Right, we're going to do this for you. On the back wall. No extra shit. That was the remote hand radio guys going past it. Let's go and have a look at the T10. Hi to Adam, by the way. I hope you're doing well. He's very smart. You've been there probably longer than you Go back to the car. I don't know what her face is. Here we go. Is that the one? Yeah. So, dual band, 5 watts. Nice. And a little speaker to some other models here we don't see as well, so BN6, and they've still got R6s. Thunder. That is Thunder, Richard. Let's go to the other. Right, let's get you through to this before the whole of the Thunder comes down. It's a lot cooler today in here. It's quite surprising actually. The wind's coming through really well. It's going to get cold midway. Yeah. Should we do the shade tags when we get outside? We could do them while we're walking. Yeah? Yeah. Well, can they hear me, do you think? What have you got? What have you got? Right. There we go. Right, we've got some shout outs here. Hopefully you guys can hear me. Right, first and foremost, Dan, November 1ZZ from Paradigm Radio. We had a really good chat with him. Really nice guy, he makes some fantastic equipment. There's also Jack from CompactTenor.com. Now that's a very interesting guy, and watch this space. Glenn KE7 Fox Delta, Mike KB3 Lima Alpha November, and of course the guys from England that always support us, Dave Mike 0 Tango Papa Tango, and Kevin Mike 0
Kilo Charlie Victor, and least but not last, Bobby in the Falkland Islands. Yeah, he's watching Victor Papa 8 ADR. Big shout out to you, Bobby. And big hi as well to all of the YouTubers that are meeting at some random hub tonight. Those are the guys that are sort of bringing you all the reviews, etc., and doing YouTube as sort of main event for them, because obviously we do our YouTube. Are we going to go? Are we going to go and see them tonight at the pub? We don't drink though, do we? We're allowed to. No, we don't drink, so we shouldn't really go to the pub. YouTubers, are we? So. We're not real YouTubers. No, this is work. We'll go and upset them. Yeah, this is work. So, all right, let's have a switch round, and we'll see who else is. So, 10 second here. MFJ as well. They've done quite well because they're by the big fan. Ellie Craft as well. Oops, sorry about that. So sorry. There's so many of these little mobility stores, and none of them beat when they're coming past. Been over about 5 times. This is the EPX engineering stand, which is just phenomenal. Absolutely amazing stuff. Oh, you're right. So, like I said, I was heading on my way. Look at this. It's as if they've got stores set up inside. Oh yeah, I figured that. Yeah. There's a lot of fun. This too as well. And for the carpeted floor, that's very carpet. Very nice. Very nice. There we go. Some more YouTubers over there. Love the fact that they're on branded umbrellas and stuff as well. There's an idea. WRTC guys as well. Bouvet Island Expedition, one day that will happen. Hello. Taylor, how are we doing? How you doing, guys? Very good, thank you. All right, we got a little raffle going on for fundraising for our Bouvet expedition. 705. We got those Rig Expert amps. You get a T-shirt, and of course you can get the the champagne. That's right. Oh, that's cheap. The bubbly. So. The bubbly. Where you guys from Martin Lynch and Sons. Okay. Which one? M0 or the Zulu Bravo? Both. Oh, where are you at? Oh, at the moment M0. The Zulu Bravo. Nice. From Japan to so really, it's $20 each. That's fine. We'll take it for the guys. Unfortunately, we don't take euros. So. Oh no, no, we take American currency. Take pounds. It's just, no, we'll take PayPal, euros, and PayPal if you want to do that. Yes. Agora são 4h31, 4h31. E já em meia hora, começando a nossa aula de telegrafia. Quem faz com a gente aí,
Hoje é um feriado, meio feriado, não muito, né? Porque ele foi antecipado, então alguns vão ficar na boa, como eu, né? Hoje eu não trabalho e vamos com a rodada até meio-dia, ok? Hoje rodada alto-falante, full time, das 3 ao meio-dia, teremos mais de 9 horas de QAP. E também teremos a nossa aula aí de CW, ok? Então, 5 horas a gente começa. Quem estiver com a gente faz aula. Quem não puder, faz mais tarde na playlist, ok? Entra lá no YouTube, vai no nosso canal, Rodada Alto-Falante, clica em playlist. São várias playlists, cada uma é um curso diferente, ok? E a primeira, o curso de CW. Lá você encontra 50 videoaulas, cada uma de acordo com as aulas que eu passo aqui na frequência, ok? Tudo concomitantemente ali com os caracteres, a mesmíssima aula, então você não perde nada, tá bom? Faz aí com a gente, logo mais às 5 horas ou mais tarde na playlist, no horário que der, ok? Sem problemas. Lembrando também que estaremos aí com alguns eventos. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, ok? Bom, evento, aniversário da rodada alto-falante. Agosto, 22 anos de existência da rodada alto-falante. Na mesma frequência, 146.410 MHz, frequência modulada. E estaremos sorteando um rádio novinho aí para os amigos, tá bom? Então, agosto, aniversário da rodada e sorteio de um rádio para os amigos. E dezembro, outro sorteio aí também, Natal, ok? Então, 2 rádios sendo sorteados agora, neste ano, 2022, e todos os radioamadores participarão aí da brincadeira, ok? Então, vamos lá. Vamos falar de eventos. Primeiro, Guarulhos. Todos os domingos, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro, das 9 às 13 horas, Guarulhos. Segundo, dia 10 de julho, ou seja, 10 do mês que vem, começando ali em Ermelim do Matarazzo. Vai ser no Parque Municipal, Ermelim do Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. Parque Municipal, Ermelim do Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. Espaço muito bom, grande, tem parquinho para as crianças, tem um espaço bom lá para atividades de ginástica, esporte e radioamadorismo, ok? Então, dia 10 de julho começa e todos convidados. O que mais teremos aí? Capela do Alto, vai ser no segundo domingo de setembro, ok? Promovido pelo amigo Figueiredo, também radioamadores, PX, todos aí poderão comparecer, ok? Normalmente ele faz uma churrascada por lá, tá bom? Então se prepare aí para encher a barriga, hein? Tá? Logo, logo ele traz o endereço. Eu passo certinho aí o local, ok? Como tem lá algumas opções, tanto lá na chácara, né, onde ele mora, é bem grande, espaço bom, ou né, um outro local lá que é muito bom também. Assim que ele definir, eu passo para os amigos. Tranquilo? Então anota aí, segundo domingo de setembro, encontro de radioamadores PX em Capela do Alto. Logo, logo vai passando endereço. E por último, Pacaembu, ok? Pacaembu, onde tem jogo de futebol, é lá mesmo, hein? Só que não do lado de dentro, né? Não lá no campo, mas do lado de fora, no estacionamento, ok? Então, toda segunda-feira à noite, 9h30 em diante, encontro de radioamadores, PX, tem o pessoal do drone também,
Enfim, né, o pessoal vai lá, bate papo, troca uma ideia, bem legal, ok? Quem quiser, compareça. E vamos em frente. Tá, bom dia aqui para o Anderson. Muito bom dia, Anderson. Grande abraço. Tudo de bom. Anderson está lá pela Paraíba, ok? 7ª região. Sempre aí com a gente. Abraço, hein, Anderson. Deixa eu ver aqui. Tem que ser rádio amador. Sendo rádio amador, participa, ok? Pode ser rádio amador de qualquer lugar do Brasil. E pode ser classe alfa, bravo ou Charlie, tá bom? Quem não é rádio amador, corre, tira o indicativo e participa aí com a gente. Tranquilo? E vamos lá. Bom, quem está vendo aqui na tela, né? Essas imagens foi da Feira de Radioamadorismo em Dayton. Ok? Estados Unidos, agora maio, tá bom? Maio passado teve um baita evento. Depois da pandemia, né? Depois de alguns anos que não teve nada, finalmente teve. E vão ter outros. Né? Tóquio, no Japão, Hanover, enfim, né? Começam novamente os grandes eventos do radioamadorismo, ok? Então tá aí. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Is that where we started? Yeah, because I think so, because that's the lavatories there. Oh, yeah. Look at So we need to go around the corner to I've those. got to get this. I don't think we're going to get enough time now. It's haircut. Absolutely packed. Everyone says, have you done Yasu? We did Yasu. Look at this. That's amazing. Come on. There you go. That's the joys of convention. Great hats. 5 days and great hats. So square pads here. Yeah, it's working here in square antennas. For us. Back that way? We've still got. Huh? Go that way. We've got 2 more checks to go yet, Tony. Have we? Yeah. You sure? Yeah, we've got the 2 smaller ones. Thanks for rising. Yeah? Are you sure? Huh? We should see. So that is going to go. What a feeling. Okay. So didn't we do them yesterday? I think we did. Oh, we may have done that. I think we did those ones yesterday. Should we have a wander around the flea market? Let's go down the flea market. And that's right. That's sweat. That is that sweat or rain? It says sweat. Oh dear. It's gone. It's walking away, Richard does.
Right, let's have a look. I'm sure you're not out me. There's a lot of mobility. I can tell you what, I wish I had one of those mobility scooters. I think it was $75 for the day. The things with the heat, as soon as you start walking, I think we're at the pace that guy was at yesterday. So today we're taking it a bit easy. Yesterday was we did a little bit too much, and had to opt for the Uber Eats. They look like they're packing up. Let's have a look. Oh, there's some nice equipment for Dave there. Dave's going to buy everything this way. Then you have to go with the reference oscillator. You could get maybe halfway to 434. Covers are coming down. I think they're going to pack up soon, return, don't they? Know something we don't know. It's definitely rain in the air. Make that longer. Can't wait for tomorrow. Not on that scale. Dunstable Rally, yeah. Dunstable's about the same size as this, though, isn't it? I don't know. I think it's quite large. Yeah, the actual sort of boot cell part of it. Yeah, it's quite large. As I said, there's a lot to learn from this invention. Wear shorts. Yeah, we learned that yesterday. Drink plenty of water. We had a lot of meetings yesterday, so we couldn't go back. You know, I've seen your face on. Plenty of water. Stay hydrated. And give yourselves about 2 or 3 days to see it all. And go slowly. Go slowly, yeah. I wonder why everyone was just plodding around. I now know that. It's pack it up. Thank you, sir. There we go. Merhaba Aşilay. Eğitimden selam saygılar. Sana 2 tane video yaptım. O videoları izle. Yorumunu bana at. İzle. Aynı yerdesin. Oh. Separation cable for some messages. O videoyu da arkadaşlara da gösterin. O videoyu da arkadaşlara da gösterin. Arkadaşlar da izlesin o videoyu. Arkadaşlar da izlesin o videoyu. O benim hakkımdaki konuşmalar var ya, benim hakkımda namussuzlar. Yani diyorlar ya, fair prices. sözü vardı, ne diyeyim? Namussuzlar. I was going to show the other radio, but we've got one in the store and I don't want it to look expensive. All right. Packing up. There's definitely rain in the air. Everyone's undercover over there. Packing up into their trailers. Need to find a buggy or something, Richard, I think. Find a what? Buggy. Take us back to the car. Yeah. It's about a mile walk. It's quite a long walk. All right. Let's see if we've got any. It does. Visit the MFJ stand. We've done that one twice. We did go to the. We did. We've got. Is that it? They were hard sell. And a couple of young girls in there. She just kept saying, "You need to buy this too." I didn't buy it, obviously. Right, it's either this one or this one. Right. I guess on which one is on? Was it that one? Marconi. Another Vivian Street. It's not an hour yet. We've done the data bill when we get back.
Notice all the antennas have just gone down as well. Yeah. They've just dropped down a massive beam. Oh dear. Right. All of this That's the guys we spoke to them. Yeah. That's great. Next one. Short in next building. White. Double. We have a sign of this one on the side. I think it's every year. You pick a spot and I'll hold it for you. I know, I'm looking for the spot. Perfect. There we go. Is there a spot for me there? Yeah, very soon. You sure? Give it up. Yeah. Perfect. So next year you'll see it hanging up there. It'll be on there. So now if you signed the previous one, it'll be there. About 4 years ago. Okay. 4 or 5 years ago. It's great. Thank you. Perfect. You guys have a good day. Yeah, you too. So these are the Le Sautel people. If you've not seen the Le Sautels, they're absolutely amazing. So you can see by the size there. And the remote tanks from the base. Amazing. Very Siri decided not to come. So we, yeah. I'll give you my email. No, maybe they've got today off. It's a shame. Right, it's going to rain. It's starting to rain. How you doing? Don't forget if you're not signed up for the RSGB yet, make sure you do. So I was always coming to help and represent. Sweets as well. Grab one of these as well. So for the Queen's Day, especially this new skill, you get to know this. That's a nice icon cat. Yeah. We're going back to icon. Wow, that's lovely. Yeah.
Steve will talk and have a catch up with fellow club member and head of the RTB. And I'm going to try and find a on open suite. Let's quick look at the messages again. I'd also like to see what Tentec have got. Okay, well, we're going to stop over and see Stop by DX Engineering, Icon MFJ. I've done that already. So we're going to do MFJ for quickly now. Tentec, there you go. Want to start working on design lights and learning. I program in every single embedded systems world there is. How much freaking money do you want to make? You realize that? I know. But you know what I know? As well. I'm a hardware guru. I'm good, thank you. You're very welcome. Thank you. So you have a good day. So if anyone is after any filtering for their gutter, it's the place to get it. Radio Ditty here as well. It's an advertiser as well. Said guys at Ellicraft here, I love the stands. You right? Yes. Sputtering guys, juniors, etc. As well. I haven't seen inside of that junior. There you go. Cases in these as well. So I'm up to MFJ now as well. So this is the MFJ stand. Someone said to go by the MFJ stand. So here you go. Probably one of the guys from MFJ actually. Let's see if we've got any messages. Is that true, Jonathan? I didn't do much at HR, I'll be honest with you. We did get to see him earlier, but I didn't do too much. So this is a huge amount of J products from the lineup. So you can spot anything that you can normally see in the store. They may be on the So we still had to pay, the truck was for $40-some thousand, and we had to pay tax on it as if he earned that $40-some thousand. What about the county? Everybody collects tax. So they do little garage as well. So all of the bits that are left over, crust on there, do it as you wish. There we go. Samples refurbished as well. Ultra-linears.
Cargo rotators. There's parts there as well for the cargo antennas and stuff. Good support packages. Let's just the weather depending on the weather's washing line. Thank you. All right, again. Hey, it's Dave Castillo. Yeah. Dave, Randy Romero. Hi. You're live streaming. Good to see you. Dave. Oh, yeah, you were Everyone knows Dave. So I've lost Richard. So that's your MFJ stand. Let's have a quick look if there's anything else you want to see, because we're going to have to head to the car soon. It's the weather. Go find PHI. Graham looked exhausted earlier in the live stream. Do you know what? I think he's on one of the ferries. Is he still there? The only thing is, if I go and see Graham, he's going to say to me, can I host a stand for him? I did offer yesterday. You got him at 24. So I must have walked lost it. I'm going to get offered the buttering again now. Graham's representing Clayton as well. Just flagging a little bit. So we can boost him up. I wish you'd found this earlier. Keep going. There we go. Have a secret stash. We'll have a chat with Graham and see what this guy's going to do. Been very busy. Very busy. So I found with most of the manufacturers and dealers here, they sold out of most of the stock that I got in the first day. Which is just phenomenal. I went to Temtec. That was it. That was literally Temtec that I went on. That was literally it. And, went to Bill as well. Right. I'm going to move out of the queue. I'm going to lose my time with them. The good thing is, we're very uncomfortable shows. The good thing is, when you actually see the guys that are making the and everything about it, obviously we try and learn as much as we can. But when you're actually speaking to the inventors, we met a guy earlier and he was just so passionate about it. There's so much you can learn. I've been there 5 times. I won't show his prices as you're not selling it. His prices. So look out, make sure you come to North and give you some prices. Some good discounts. This is the little but 50. This one like it's build your own linear basically. Not yet. I wanted it so it would run off on 10. And this is about as much as you can do. I mean, it does make the lights dim. I'll go back to Temtec. That's what it's like. This is it. Ready? Come all the way around to the back. Okay. And your price for there, your price is motor home there. Okay. Okay. Great. Real good. So yeah. Reminds me of a famous stand another dealer had at New York, which was one table. So if I hear you, We have
lá para mais uma aula de telegrafia. Hoje, 2 novos caracteres, 2 novos números. Já vimos na aula anterior números 1 e 2. Para quem não lembra, número 1. Número 2. E hoje, então, número 3 e 4. Tranquilo? Então, vamos lá para o primeiro número de hoje, número 3. Número 3 de terceiro. São 3 sons curtos, 2 sons longos, ok? Então, número 3, esse som aqui, ó. Vocalizando. Da. Tranquilo? Eu vou repetir várias vezes o número 3, formado por 3 sons curtos, 2 sons longos. Você vai anotando, você vai visualizando mentalmente, ok? Iniciando. Tranquilo? Você anotou várias vezes aí o número 3. Você visualizou o número 3. Agora pula uma linha, vamos para o número 4. Número 4 de quarto. É formado por 4 sons curtos e um som longo. Número 4 tem esse som aqui, ó. Tranquilo? 4 sons curtos, um som longo. Vocalizando. Da. Ok? 4 sons curtos, um som longo, número 4. Eu vou repetir várias vezes aí o número 4. Você vai anotando, você vai visualizando mentalmente, iniciando. Bom, tranquilo. Você anotou várias vezes o número 4, intercalando agora, ok? Pula uma linha, vou te passar 3, 4, várias vezes, tá bom? Intercalando os 2 números de hoje. Objetivo, né, firmar bem o conceito de cada caractere, ok? Então, vamos lá. Intercalando os 2 números de hoje.
Bom, você foi anotando aí 3, 4, 3, 4 várias vezes, intercalados, por uma linha. Agora eu vou te passar números, ok? Por enquanto, nessa primeira fase, nesse primeiro treino, só 3 e 4. Tá? Várias sequências, porém, só com o número 3 e o número 4. Tranquilo? Serão grupos, cada grupo 3 números. Presta atenção nas pausas, ok? Pausas menores dividem os caracteres, os números, e pausas maiores, os grupos de números, tá bom? Então, vamos lá, iniciando. Corrigindo, o seguinte, como números têm uma duração maior de time, né, são 5 sons para produzir um número, então vai ficar muito demorado. Então, vou fazer o seguinte, eu faço a leitura e você corrige, ok? Então, vamos lá. 3, 4, 3. 4, 3, 4. 3, 4, 4. 4, 3, 3. 3, 3, 3. 4, 4, 4. 4, 4, 3 e 3, 3, 4. Bom, primeira parte aí do ditado já passamos, ok? Na segunda parte vão ter mais números. Agora os números anteriores vão fazer parte, ok? E sequências maiores. Então, grupos com mais caracteres e estaremos passando aí já a segunda parte do ditado, tá bom? Uma pausa aí para o cafezinho e já a gente retorna.
Tranquilo? Mais ou menos, errou uma ou outra. Bom, você faz uma revisão, ok? Vou estar liberando aí logo no final essa gravação. Você faz um repeteco aí dessa aula e dá uma repassada no treino, tranquilo? Pula uma linha. Agora é o seguinte. Agora eu vou entrar os dois números da aula anterior. São números 1 e 2, lembra? Quem não lembra aí? Então, relembrando. Número 1 e número 2, essa sequência aqui, ó. Número 1. Número 2, lembrou? Então, agora vai entrar os números da aula passada e os dois números de hoje, ou seja, 1, 2, 3 e 4. Tranquilo? Iniciando. Só um lembrete, agora números com grupos com 4 números, tá bom? Não esqueça, hein? Cada grupo agora 4 caracteres. Só para te lembrar. Continuando.
Corrigindo, ficou o seguinte. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 1. Tranquilo? Quem teve alguma dúvida, fez alguma confusão, faz uma revisão nessa matéria, ok? Vou estar liberando essa lição. Hoje os números 3 e 4. Na sexta e sábado tivemos o número 1 e 2. E qualquer dúvida, né, dá uma repassada aí nos treinos. Agora são 5h25. 5h25, lembrando que hoje nosso time das 3 ao meio-dia, como feriado aí, para alguns, né, foi antecipado, né, alguns vão aí curtir a quinta-feira, como eu, né? Eu já disse lá pro patrão que não ia trabalhar, falei, antecipou, não tive culpa, né? Curti lá o antecipado, vou curtir hoje também. Portanto, rodada alto-falante, full time, tá bom? Das 3 ao meio-dia. Estamos ao vivo lá na internet, no YouTube. Já normalizou, ok? Tivemos aí 2 dias de problemas. A rodada sendo só via radiofrequência e, depois de normalizado, voltou aí a condição que estava antes. Ou seja, áudio, vídeo, texto, tudo é disponibilizado para os amigos, ok? É a primeira vez que dá problema lá no YouTube, né? Nunca deu problema. Né? Teve 1000 problemas aí com raios, ventos fortes, tempestade, né? Chuva, ou internet, ou roteador, ou problemas aqui do aplicativo da câmera com o aplicativo do computador, né? O sistema operacional. Ele se estranhava, né? Então, várias vezes deu pau aqui a live, mas nunca por conta do YouTube, ok? Primeira vez que dá problema lá com eles. Já no primeiro dia eu mandei uma mensagem, no segundo dia eu mandei outra, e no terceiro estava funcionando, ok? Então, voltou à normalidade e quem agora ficou aí na expectativa já está funcionando, tá bom? Então, totalmente aí normal, funcionando numa boa, ok? Então, tá aí. Quem acompanha pela internet, tá vendo algumas torres, né, colocadas em altos de prédios, torres aí para grandes emissoras, ok? Esquema aí com helicóptero, o negócio é barra pesada no QSJ, hein? É só para quem tem bala na agulha, né? Negócio ultra, hiper profissional, então, grandes emissoras, rádios, aí é esquema desses, né? Alguns milhões de dólares para colocar uma estrutura dessa, né? Aquele anterior é em cima do prédio da Sears, ok? Lá nos Estados Unidos. Aquela baita estrutura, aquela baita torre, antena, né, com todo esquema de colocação, é barra pesada, hein? Eu falei, né? Tem que ter bala na agulha. Muitos milhões, hein? Muitos milhões de dólares, né? Essa torre também é uma estrutura bem mais humilde, né? Em relação àquela do prédio da Sears, ok? Mas vai grana também, né? Só esse helicóptero aí
O minuto de voo não é brincadeira, hein? Bom, são 5 horas e 29 minutos. Quem perdeu a aula de CW ou chegou atrasado, CW, aula 16 hoje, ok? E lembrando que hoje, edição única, tá bom? Sábados, domingos e feriados, edição única das 3 ao meio-dia. Tranquilo? Então vamos lá. 5h29, oportunidade aos amigos com um bom dia. Positivo, Cabral. Grande abraço, hein? Tudo de bom pro amigo e um ótimo meio feriado, né? Porque foi antecipado. Então, alguns vão trabalhar, outros não vão. Eu já falei pro patrão, hein? Hoje nem conta comigo, hein? Hoje tenho grandes compromissos. Ele perguntou, viu, Cabral? Que grandes compromissos que você tem? Eu falei, rodada alto-falante, hein? Das 3 ao meio-dia é um grande compromisso. Ele, então tá bom. Patrão é gente boa, viu, Cabral? É radioamador também, amigo, né? Então, ele entende esse nosso lado radioamadorístico. Então tá aí. Bom, brincadeiras à parte, oportunidade com um bom dia.
PY2EXU móvel. Ô, Cláudio, bom dia, hein? Chegou na hora que eu estou instalando a minha nova antena aqui, viu, Cláudio? Você está pelo YouTube também ou não? O Cláudio está nos dois, né? Rádio Frequência e lá no YouTube. Se estiver no YouTube, está vendo um helicóptero instalando uma antena nova lá no alto da torre, viu, ô, Cláudio? Eu falei para o Renê que é a minha nova torrinha, hein? É uma torre lá de pelo menos uns 200 metros, hein? Um baita helicóptero para pôr antena, hein? Antes dessa imagem tinha um helicóptero, né, pondo a antena lá no alto da torre Sears, lá nos Estados Unidos. Nossa, que estrutura, viu, Cláudio? Tem que ter bala na agulha. Bala não, né? Tem que ter várias bombas atômicas, né? Nem bala, né? Bomba atômica. Estrutura de torre e antena dessa com helicóptero. Uma baita equipe aí profissional. Tem que ter muita bala na agulha, hein? É muito caro, viu, Cláudio? A gente se contenta com uma anteninha aí de 3,5, né? De 300, 400 reais. Tá bom, né, Cláudio? A gente tá vendo aqui babando, viu, Cláudio? Só babando nas imagens, hein? E aí, tudo em paz, tranquilo? Chega de batente, né, Cláudio? Descanso. Então, um ótimo dia, um bom descanso e tudo de bom. Mas foi uma noite tranquila, né? Sem chuva, sem raios, sem ventos. Tudo na paz, Cláudio. Um grande abraço. PY2EXU, adiante. Positivo, hein, Paulo? Obrigado aí por me atender. PY2EXU, modula base, proximidade aeroporto de Congonhas. PY2CY, Cláudio, modulando móvel, passando por cima da Avenida do Estado, adentrando aqui agora as juntas provisórias, hein? Trânsito totalmente livre, ambos os sentidos, né? E é isso aí, ô Paulo. Depois aí de uma longa noite de trabalho, voltando para casa aí com segurança, paz, alegria, né? E tranquilidade, ô Paulo, beleza? É isso aí, viu, ô Paulo? Estamos por aí novamente, mais uma vez aí, apertando o PTT, participando aí da rodada Alto-falante. Cumprimentando também aí os colegas aí que devem estar escutando aí via YouTube. Eu estou modulando apenas via rádio, hein, Paulo? E escutando, né, apenas via rádio aqui, pelo carro, né? E com o YouTube desligado, hein? Beleza? Mas cumprimentando aí o pessoal que acompanha pelo YouTube, tá certo? Com aquele baita bom dia, né? Que tenha aí um excelente dia, a todos aí, sem exceção nenhuma, né? Cumprimentando também os colegas, né? Aí, Rádio Frequência. E também aí o pessoal que acompanha pelo SDR. Beleza, ô Paulo? E vamos que vamos, hein? Me conta alguma coisa aí a respeito aí dessa antena aí que você está vendo aí, provavelmente no YouTube. Ou alguma instalação de torre, né? Foi o que eu entendi por aqui, ok, ô Paulo? Beleza? Isso é radioamador, né? Questão aí da torre aí. Você comentou aí helicóptero e tal, né? Deve ser torre alta, deve ser coisa grande, né? Comenta aí se é radioamador, ok? Beleza, Paulo? Tá aí, meu amigo, a palavra é sua, obrigado por me atender, aquele bom dia e aquele abraço. PY2EXU, PY2CY, câmbio. Ok. PY2CY, Cláudio, móvel. Não, pessoal aí de rádio. Pessoal que tem bala na agulha, viu, Cláudio? Tudo coisa de milhões e milhões de dólares, hein? São aquelas baita torres nos Estados Unidos, ok? E emissoras grandes, com muito capital. E super antenas. É um negócio monstruoso, hein? É só para emissoras lá de fora mesmo, né? Para rádio amador ter uma estrutura dessa, tem que ser um shake lá nos Emirados Árabes, hein? Que pessoal dá grana, viu, Cláudio? Aí pode ser, mas nós, né, aqui, uma estrutura dessa, talvez em 100 encarnações, né? Muita grana, hein? Nossa. Só o aluguel do helicóptero ali, monstruoso, é brincadeira. Né? Equipe para pôr aquele negócio em cima do prédio, aqui não. Né? Que é uma torre aí longe, né, da cidade, no zona rural.
Mas o que estava mostrando antes era uma antena, né, lá no alto do prédio Sears, lá nos Estados Unidos. Nossa, que esquema que eles montaram, hein? Um monte de gente, né? Tudo ali acertado, controle lá do vento, do helicóptero, né? Para poder subir com a antena, ok? Nossa, é estrutura de milhões e milhões de dólares, viu, Cláudio? É para quem tem não só bala na agulha, né? Tem que ter bomba atômica na agulha, hein? É muito, muito QSJ, viu, Cláudio? A gente fica vendo, né? A gente fica vendo essas coisas, hein? Só para dar aquele gostinho, né, Cláudio? Ficar com água na boca e ficar babando, hein? Nossa, cada torre, cada antena que sai de baixo, né? Coisa espetacular. Bom, profissional é profissional, né? Você vê celular, né? Não é tudo isso, né, que eu estou vendo aqui, mas já é um esquema totalmente diferenciado, né, o Cláudio? E a gente aí com as anteninhas bem simples, né? Um custinho aí que dá tranquilo, né? Isso quando o amigo não monta antena, né? Enfim. Ou a gente compra antenas aí de 200, 300, 700 reais. Aí acho que é mais barato do que um parafuso, né, dessas super torres, hein? Tudo cromada, tudo show de bola, hein? Nossa. É coisa grande, pra gente grande, viu, Cláudio? PY2CY, não adiante. Positivo, Paulo. Papa Yankee 2, DX1, Papa Yankee 2, CY. Move Avenida Presidente Tancredo Neves, já próxima à rua Nossa Senhora das Mercedes. Beleza, ô Paulo? QSL total, hein? Tudo entendido aí a respeito da torre, hein? Eu vejo, eu vi alguns vídeos de helicópteros aí montando torre, né? Essas coisas aí. Mas torre de energia, né? Linha de transmissão, hein? Muito bacana também aí de assistir os vídeos, hein? Tá certo? E vi um vídeo também que rolou aí pelo WhatsApp. Um vídeo, eu abati a mão aqui por causa da CT. Um vídeo que é o seguinte, eu não sei se é da Icon ou da IAESO. Eu não sei se é fábrica da Icon, fábrica da IAESO, é algo do tipo assim, hein? Não lembro bem aí do vídeo, né? Mas o vídeo destacava aí a torre, né? Num pátio bem grande. Beleza? E lá no fundo tinha uma placa bem grandona aí de marca aí, conhecida de rádio. Eu não lembro se era Icon ou IAESO, hein, cara? Tá certo? Mas o destaque era a torre, né? E a torre daquelas bem quadrada, né? Bem larga mesmo. Tá certo? E através de algum comando aí, ela ia subindo, né? Os módulos, né? Como se fosse aí telescópica, né? Tá certo? Subia bem alto, né? E aquelas baitas antenas, né? Para HF, fazendo aí o giro, né? Devia ser alguma apresentação aí. É o que eu falo, não sei se você chegou a ver esse vídeo, hein? Muito louco mesmo, hein? Bem bacana de se ver, hein? Tá certo, ô Paulo? Mas muito legal mesmo, hein, cara? Positivo. E eu fiquei assim meio que impressionado, né? Falei, rapaz, olha só como é que é as coisas, né? Uma torre daquela qualidade lá com antena de rádio amador, né, velho? Já pensou se a gente por aqui tivesse condições e espaço, né, pra ter um equipamento daquela qualidade, hein? Nossa, com 2 latinhos aí o cara ia fazer festa, hein? Com radinhos aí, que é isso, né? Ia tirar o mundo aí grandão, viu, Paulo? Beleza? Bom, subindo aqui, ô Paulo, vou abaixar a mão de novo aqui que tem a viatura de polícia. Pra não levar a multa aqui, hein? Rapaz, a cada esquina aqui, a CT, a viatura de polícia, tá louco, senhor. Subindo já aqui a rua Nossa Senhora das Mercedes, ok, ô Paulo? PY2, DX1, PY2, CY, câmbio. Positivo. PY2CY, Cláudio Móvel. Aliás, eu anotei esse indicativo, hein?
Y2, Y. Agora sim, Cláudio. Agora você faz parte aí das anotações, hein? Cláudio, agora tranquilo. A gente vai conversando e não anota o nome indicativo, aí não dá certo, né? E quanto ao pessoal da CT, é uma segurança a mais aí, hein? E hoje é um negócio meio, né? Porque foi antecipado o feriado, né, Cláudio? Então, alguns, né, vão curtir aí o feriado, alguns já curtiram. Né? Como é ponto facultativo, então, eu já falei com o patrão, viu, Cláudio? Falei, ó, hoje eu não trabalho, hein? Hoje, negativo. Hoje tenho rodada alto-falante até meio-dia, hein? Ah, então tranquilo, hein? Vai firme e boa sorte. Falei, nem conta comigo que não tem hora extra, não tem batente. Hoje é só no rádio, só alegria, viu, Cláudio? Até meio-dia, né? Pelo menos até meio-dia a gente vai estar na rodada, né? E já tivemos aula de CW, hein? Você que curte o CW, foi às 5 horas, ok? Agora tem intervalo para o cafezinho, viu, Cláudio? Tem o coffee break, manja? Então, cafezinho, chá, chocolate quente, bolacha, pão de queijo. Aqui na rodada alto-falante o coffee break é chique, hein? Tá bom? Bom, mais alguém na frequência? Então deixa contigo. Eu tô fazendo em 2 partes, viu, Cláudio? Senão fica numa tacada só, né? Então, faz a primeira parte da aula, né? E depois um espaço aí pro cafezinho, água, e depois de alguns minutos de volta na segunda parte do treino, ok? Então, a gente vai bolando aí algumas coisas para melhorar para os amigos, tá bom? E outra, né? E outra coisa, tem toda a aula lá na nossa playlist. O amigo ficou em dúvida, faz a aula novamente. Repete uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, aí aprende, né? Ou aprende, né, Cláudio? PY2CY, adiante. PY2WV móvel Santa Cruz. Ok. Deixa eu anotar aqui. PY2 Whisky Victor. Nosso amigo Claudir, com a licença do Cláudio. PY2 Whisky Victor. Muito bom dia, grande abraço e boa quinta-feira, adiante. Ah, tá bom, Paulo, bom dia. PY2EXU, rodada alto-falante. Bom dia, Cláudio, PY2 Charlie Yankee. Yankee 2WV móvel, Rua Santa Cruz. Quase chegando aqui na Rua Vergueiro já. Bom dia a todos. E espero que todos tenham um bom feriadão aí. Permanecemos aqui na rodada. Fala aí, ô Paulo. Positivo. Sinalaço, hein? Como sempre, o sinal e áudio aí tranquilo. Tá bom, Cláudio. Deixa eu ver se o teu xará ouviu, hein? Quase xará, né? Cláudio, Claudir, tá ali, ó. Né? No final o Oscar, no final o R, né? Fala, PY2CY, adiante. Positivo, hein, ô Paulo? PY2EXU, PY2CY, móvel já estacionado na porta de casa, hein? Ouvi sim aqui o Claudir. Alto e claro, hein, cara? Sinalaço aí o Claudir, hein? Estação boa, hein? Beleza, ô Claudir? Se estiver me ouvindo, já ganhou um abraço aí do tamanho da distância aí que tá nos separando, hein? Falou, Claudir. Tá subindo aí a Santa Cruz, né? Já entra a Vergueiro. Já tá atravessando ali por onde eu passo, ali pela Tancredo Neves, né? Tá certo, ô Claudir, PY2WV. Um abraço aí, fazia tempo que a gente não cruzava as antenas aí, né, ô Claudir? Aquele baita 73 aí pra você, família, se tiver mais alguém aí no carro, escutando aí. Um abraço, tudo de bom, bom feriado, hein? E eu trabalho hoje à noite, viu, Paulo? Hoje à noite tem mais trampo, hein? Então tenho que adentrar aqui o QTH, né? A mesma rotina, hein? Tomar uma ducha, tomar aquele café da manhã reforçado, né?
e em seguida cama, hein, cara? E acordar só a hora que Deus manda, né? Dormir bem aí para poder encarar a noite de trabalho aí de novo, hein? E o pessoal da Enel aí vai pagar pra gente hora extra aí 100%, hein, ô Paulo? Não tá facultativo lá na Enel não, hein? Beleza? A gente vai ganhar aí os 100% aí sobre a hora extra aí trabalhada, hein? Show de bola, hein? Salário no final do mês, ó, vem daquele jeito, hein? Só não dá ainda pra comprar uma torre que nem essa que você tá assistindo aí no YouTube, hein, ô Paulo? Beleza, meu amigo? Um abraço, viu, Claudir? Tudo de bom aí, até o próximo contato. Falou, meu amigo? Deus abençoe aí seu trajeto aí, beleza? Paulo, a palavra é sua. Depois do seu câmbio, eu já vou descer do carro e guardar ele aqui na garagem, ok, Paulo? Mas eu permaneço escutando aí, hein? Dá até tempo aí de escutar ainda também, né? Mais um câmbio aí do Claudir, hein? Positivo? PY2EXU, PY2CY, QRT, câmbio. Ok. PY2CY. Cláudio ancorado. Fica à vontade, viu, Cláudio? Tem que ser, né? Pelo menos, né? Pagar hora extra integral e com uma garantia para ir para casa, né? Você viu que hoje o trajeto aí com polícia, né? O pessoal do trânsito aí dando um respaldo, hein? É isso aí, né? Antes fosse, né? Antes fosse dessa forma, mas tá bom, né, Cláudio? Excelente. Então, bom descanso e qualquer coisa dá um grito, tá bom? Hoje rodada alto-falante até meio-dia, acho que dá para você dormir, dá para acordar e passar na rodada novamente, hein? Tranquilo? Eu te aguardo aí. Se não der também, sem problemas, tá bom? Vamos lá. Cláudio tá saindo. Mais alguém na frequência? Papa Uniforme 2, KQX, bom dia. Ô, grande Mauro. Deixa eu anotar o senhor aqui na minha lista, hein? 2 KQX. Um abraço, boa quinta-feira. Vamos olhar aí, como que tá São Caetano, Mauro? Paz, tranquilo, muito frio. Tudo de bom e um ótimo dia. Feriado, não feriado. Foi antecipado, né? Alguns já curtiram. Eu curti lá atrás e estou curtindo hoje novamente, viu, o Mauro? Falei pro patrão, a gente antecipou no passado, mas eu faço jus esse ano também. Tenho um compromisso na rodada alto-falante. Ele falou, não, tranquilo, hein? Vai na boa, não precisa vir trabalhar, não. Então, já dei uma enforcada lá no batente, viu, Mauro? PY2 KQX, abraço, adiante. Peraí, bom dia pro Mauro aí. Eu vou descer na padaria aqui, tá bom, Paulo, o Mauro, o Cláudio. Tá bom? Daqui a pouco eu vou. Ô, Cláudio, bom descanso, abraço. Fala, Mauro, os 2 KQX, Papai Yankee 2WV. Eu vou descer na padaria aqui tomar um cafezinho. Padaria Fiorella, né? Ok, QSL total, Papai Yankee 2XU, Paulo, nosso comandante rodada alto-falante. Um bom dia a você, Paulo. Um bom dia a todos os companheiros da QRG, aos internautas. Ao nosso companheiro aí, que eu vim aqui o nome dele agora, que acabou de sair da rodada aí. Ao Claudinho, Papai Yankee 2CY. É todos o pessoal que está aí na QRG, os corujas, hein? 73 a todos, Paulo. Temperatura nesse momento aqui em São Caetano, 11 graus, hein, Paulo? Tá bem friozinho aqui, hein? Eu já estou me preparando aqui para sair para pedalar, hein, Paulo? Vamos fazer um pedal aí agora rápido até Campo de Marte, hein? Vamos fazer um girão aí, ó. Aí aquele ritmo intermediário, né, Paulo? Aquele na pauleira, hein? 30 por hora, mais ou menos, 40. Vamos roda com roda, hein, Paulo? Então vai ser uma pauleira. Já tô... Não vem permanecer, que já tô saindo aqui, já tô trocado. Bike já pneu calibrado. GPS da bike já está ligado, hein? Tem GPS na bike, Paulo. Monitorização via satélite de batimentos cardíacos, quilometragem, mapa, tudo. Vai tudo funcionando monitorado, hein, Paulo? É uma coisa... Teve que modernidade, hein? GPS na bike de ciclismo não é fraco, não. Então, 73 a todos, tudo de bom. Um prazer enorme estar aqui na rodada alto-falante. E deixar uma frase aí, meu Paulo, maravilhosa, para começar aí, né? Hoje é dia de Corpus Christi. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Mas uma frase aqui especial, ó, Paulo. Se a despedida dói, Paulo, é porque o intervalo entre o oi
e o adeus valeu a pena. QSL, Paulo, adiante palavra, Papa Yankee 2XU, Papa Uniforme 2, KQX, câmbio. Positivo, Mauro. Concordo plenamente. E boa viagem, então. Boa viagem não, boa pedalada, né? Boas pedaladas. E leva o HT, não esquece, hein? Importante aí, nosso meio de comunicação, hein? O celular quebra um galho, viu, Mauro? Mas o rádio é mais importante. Furou o pneu, tiver com fome, me liga, né, via radiofrequência, né? Ou seja, chama a rodada alto-falante. Eu mando um helicóptero na hora, levar aí barrinha de cereais, paçoquinha, água, enfim, né? Sabe que a nossa estrutura aqui é boa, né, Mauro? Então tá aí, fica à vontade, boas pedaladas e tudo de bom, Mauro. PY2EXU KQX adiante. Ok, QSL total, Paulo. Estarei, o meu HT já está aqui na ombreira aqui, com foninho, tudo aqui, um PTT, um foninho aqui. Estarei monitorando durante todo o percurso, numa frequência a rodada alto-falante e na outra a comunicação aí de coordenação do nosso pedal. E antes da meio-dia estarei de volta e voltarei aqui a participar novamente da rodada alto-falante, passando as informações aí, né, Paulo? As informações das nossas campanhas, que tá todo vapor, né? Campanha do agasalho aí, tá sendo um sucesso aqui na região, viu, Paulo? Graças a Deus, pessoas têm consciência, tá ajudando muito. E a gente não esquece também da nossa campanha aí, dois sangue, dois vida, né? Dando sangue, você está dando uma vida. A gente está sempre com a nossa campanha aí também, está a todo vapor, porque tá realmente os bancos de sangue tá defasado, muita gente não tem consciência, não se conscientizou, né? Então a gente está tentando aí devagarzinho, sem ignorância, né, Paulo? Mas na boa, conversando com as pessoas, com os amigos, a gente vai aí conscientizando as pessoas vão levando mais gente para fazer doação de sangue. Quer ser, Paulo? Então antes da meio-dia, se Deus permitir, estarei aqui novamente de volta aqui na rodada alto-falante para contar as novidades do pedal aí. 173 a você, 173 a todos os companheiros do RG e aos internautas. Tudo de bom, Paulo? Adiante palavra, Papa Yankee 2XU, Papa Uniforme 2. KQX saltando de banda, câmbio. Bem lembrado, hein? O pessoal pode colaborar, não precisa ir até São Caetano, né, Mauro? Qualquer lugar de São Paulo, do Brasil, vai no Hemocentro, vai no hospital, doa sangue, ok? Colabore, salve uma vida. E também pegue aquele agasalho, aquele cobertor, em bom estado, ok? Não vai dar cacareco, né, Mauro? Coisa rasgada, tudo desfiada, coisa boa, coisa legal, né? Lava e vai doar essa roupa, ok? Tem muita gente passando frio, um agasalho, uma coberta estará ajudando os nossos irmãos. É ou não é, Mauro? Então, fica à vontade, hein? Grande abraço, te aguardo aí. Rodada alto-falante hoje até meio-dia, que normalmente passa, né? Até meio-dia e 20, 25. Né? Sempre tem lá os retardatários chegando, a gente cumprimenta e faz a leitura dos participantes da rodada, ok? Então, bem tranquilo. Bom, Mauro está saindo, o Cláudio já chegou em casa, o Claudir foi na padoca. E oportunidade aos amigos. Se tiver mais algum comentário, fica à vontade, tá bom, Mauro? Por enquanto é só, Paulo. 73 a você, 73 a todos os companheiros da QRG. Estarei aqui, estarei de rádio escuta, câmbio. Positivo. Estaremos aí acompanhando aí, qualquer coisa, dá um grito, hein? Apertou o PTT, a gente tá a posto, viu, Mauro? Qualquer urgência, necessidade, não vai acontecer nada, né? Vai ser tudo tranquilo, mas precisou, estamos a postos, hein? Telefone aqui do lado, tem que chamar SWAT, corpo de bombeiro, helicóptero, avião, não tem problema, hein? O Águia, né? Águia 1, 2, 3. O alto-falante tem prestígio, hein? Pode contar com a gente que eles dão uma forcinha, viu, Mauro? Bom, 6 horas em ponto. E a gente lembra os amigos dos eventos do radioamadorismo, ok? Passada só, hein? Primeiro, Guarulhos, todos os domingos, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à Padaria Braseiro. Segundo, Ermelindo Matarazzo. Encontro de radioamadores começa no dia 10 de julho, ok? No Parque Municipal, lá de Ermelindo Matarazzo,
Rua Abel Tavares, 1564. Também, Capela do Alto. Vai ser no segundo domingo de setembro. Todos convidados, vai ter provavelmente uma churrascada, ok? Outra coisa, todos esses eventos vão radioamadores, PX, corujas, simpatizantes do hobby, ok? Todos podem comparecer, tá bom? Esse de Capela do Alto, no segundo domingo de setembro, promovido pelo Figueiredo, e logo, logo eu passo o endereço, ok? E, por último, Pacaembu. Pacaembu, toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante. Também, né, radioamadores, PX, curiosos, simpatizantes do hobby, pode comparecer. Tranquilo? É isso, vamos em frente. 6h03. Deixa eu dar bom dia para o Luiz. Ô, Luiz, bom dia, hein? Mandei bom dia aí via live. E agora bom dia via rádio frequência e via live também, né? Então tá aí, grande abraço, obrigado pelos votos. Oportunidade com um bom dia. Roger. Putting our clips on, we're going to be pulling some, but not a lot. Pulling some. Yeah, once you move up here. All right, well, let's maybe on the tiny. All right, I'm going to go ahead and let's get underneath and we're going to take these bolts out. Yeah, don't spots touch it. All right, we're fixing to take them out, John, and we'll see a little bit of daylight here. Yeah, let's I ain't been over there. Go see if you can't turn that over there a little bit. I'm getting down on my sleever. All right, take your sleever out. Yeah. We're gonna get a come along and pull it that way while he gets up. Can't. Yes.
hold that? Yeah. Ladies. That's shit right there. That's the shit right there. You got the sweet spot. Is that our board? Yeah, our board just Oh, fuck. Let me see if I can step on this board. You got something there? Yeah. Can we get this drill over there somewhere? I got you. Yeah, go ahead. Back down now. Socket's going in here. Hell, I might as well. I'm gonna go ahead and get a little more, all right? Is all that? Was that all that? We'll go ahead and get all this. You ready? Here we go. Why don't you, if I get stuck with it. I think they can keep that thing just shut. It's gonna be rested on this board. I gotta get it out there. I don't think we need those things in there anymore. Get it out because we got 3 come-alongs on it. Ready? Come back. I gotta move mine, okay? Keep yours. Yeah. Did you turn it on? Yeah. I restarted actually. As long as we. Ready? Good. Is this one on my head? Does it have like numbers going down on it? Yeah, we're getting there. We're more than halfway. 2. Yeah. Sure. Yeah. Got something there? Oh, we're trying to wedge it back? Yeah, we can get a sleever in it. Oh, hold on. He's thinking. Yeah, might as well do it. No. Wait, he's fucking. All right, you ready? All right, go ahead. What's up? You going this one? Sure. Okay, get back up. Work on the load easy. Hold on, let me render mine real quick. Alright, get into it. All that? Are we there? Fucking titties right there, yeah. We can make fucking bolts, dude, I think. I need mine to come around. It needs to go this way a little bit more towards Okay. Yeah. Yeah. Yeah, where's the sleever at? I want to put one in there. That's not gonna do a sleever. Oh. This one over here fit, yeah. Ready? Yeah. You're too far now.
Yeah, it needs to go. It needs to. The whole pad needs to shift this way. We need to start trying to get some bolts in it. Now we're going too far. Yeah. We got to do it the other fucking way. So we can get something in there. That was pretty petty. He's got some driving bolts too. Hey, Kevin, just a heads up, the fellas are making bolts now, antenna is turned. Yippee! Thank you for that, Yippee. That'll be the witness. You were good news. Your recommendation with that couple on, I think that worked quite well. Until I ran out of slack in the couple on. That's why I had you come off the road a minute ago. And all my slack out. Other than that, it worked pretty nice. It's awesome, man. And we haven't done it yet. Great cool. Come up. Gotcha.
Oi, pessoal, vamos entrar? For almost 50 years, the CN Tower has dominated the skyline here in Toronto, Canada, as one of the tallest communication towers ever built and as one of the greatest engineering achievements of the 20th century. Standing at just over 553 meters, the tower opened to the public in the summer of 1976 as the tallest freestanding structure on Earth, and it held that title for more than 3 decades before being surpassed by the Burj Khalifa in 2007. Today, it remains as the tallest freestanding structure in the Western Hemisphere, and also among the top 10 tallest in the world, despite being more than 40 years old. The CN Tower is an impressive feat of modern engineering, but it becomes even more impressive when you realize that it was mostly designed by hand in the 1960s and 70s, before computers were available for structural design. The design and construction phases spanned more than 9 years combined, requiring a number of innovative solutions to challenging problems that had never been encountered before on a project of this scale. In 1995, the tower's engineers, architects, and construction crew were formally recognized for their accomplishments when it was classified as one of the 7 wonders of the modern world by the American Society of Civil Engineers. Agora são 6h21. 6h21. Lembrando, já tivemos nossa aula de CW às 5h, ok? Quem perdeu, quem chegou atrasado, pega na playlist. CW, aula 16, ok? CW, aula 16. Ou faz uma revisão de aula, ou se perdeu a aula, né, pega lá a aula, ok? Tranquilo. Hoje, o nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Para alguns, vão trabalhar normalmente, né, facultativo, porque o feriado foi antecipado, e outros vão ficar aí no descanso, como eu, né? Então, hoje é rodada alto-falante full time, das 3 ao meio-dia. Estaremos com os amigos aí no bate-papo e temas e assuntos do radioamadorismo. E hoje a gente pegou os amigos aí de Cristo, tá bom? Só torres, hein? Estamos vendo aí desde cedo várias estruturas de torre. Quem acompanha pela internet, na live, só super torres, hein? E agora a gente vendo a super torre lá no Canadá, ok? 553 metros. É a famosa CN Tower, ok? Tem ali restaurante, tem um andar que é só da emissora, ou algumas emissoras de rádio, televisão, né? Muito, muito legal, hein? 553 metros. E é uma baita estrutura, hein? Negócio espetacular, ok? Então, quem curte torre aí como a gente, né? Várias torres, diversas estruturas, essa é chique, né? Essa tem uma área bem grande ali de restaurante, algumas emissoras também estão ali, ok? Algumas antenas, enfim. É bem legal essa super estrutura aí, lá no Canadá, ok? Quem quiser dar uma olhada, CN Tower, ou acompanha com a gente aí. Positivo, é isso mesmo, hein? Pessoal lá em cima, que tiver coragem, vai lá em cima do vidro, né? É só para corajosos. Nessa altura, olha, mas eu me contentaria lá com o último andar, tá bom? Onde tem antena, podia ser um espacinho lá milimétrico, mas eu ficaria contente, hein? Já pensou? Isso que é torre, né? O resto é telescópica. Bom, brincadeiras à parte, oportunidade aos amigos com um bom dia. 1,537 workers. Just like any vertical construction project, work started with the foundation before moving upwards, and this is where we will begin taking a more detailed look at the tower's design. The reinforced concrete foundation is 5.5 meters thick and Y-shaped,
with 3 wings extending just over 33 meters from the center to accommodate the 3 legs of the tower. Its primary purpose is to support the self-weight of the tower as well as the overturning moments and shear forces caused by wind, and to distribute these forces to the ground below. More than 56 metric tons of earth and rock had to be excavated in order to construct the foundation, thus allowing it to rest directly on solid bedrock, which consists of horizontal layers of shale. The self-weight of the entire structure is just under 118,000 metric tons including the foundation, and the average normal stress applied onto the bedrock under this load is about 575 kPa. Most concrete foundations have rectangular cross-sections with straight vertical edges. However, this can lead to high shear stress concentrations in the soil due to sudden changes in normal stress. This was not acceptable for the CN Tower because the loads are so large, and the thin layers of shale bedrock would be susceptible to fracture. Fracturing of the bedrock under the foundation could lead to progressive failure and instability of the tower, and this was identified as one of the critical failure modes for the entire structure. To mitigate this problem, the edges of the foundation were simply tapered from a thickness of 5.5 meters in the middle to 1.2 meters around the outside. The reduction in thickness corresponds to a decrease in stiffness around the perimeter, thus reducing the stresses in the bedrock underneath the tapered portions. This ensures that the layers of shale will remain intact, providing a stable base for the foundation and the rest of the tower. Although the self-weight of the tower acts vertically on the foundation and induces compressive stress, the tapered shape of the concrete shaft generates spreading forces that also induce tensile stress in the horizontal direction. Concrete is a material that is very strong in compression, but weak in tension, and so reinforcement such as steel rebar is often used to carry tensile forces within concrete structures. Reinforced concrete is still prone to cracking under tension, however, which is undesirable because water can enter the cracks and cause damage due to freeze-thaw cycles and corrosion of steel rebar. This was a major concern for the CN Tower's foundation since it was going to be built below the water table, and so the concrete was pre-stressed using a post-tensioning system in order to counteract the tensile forces and reduce the probability of cracking. After the concrete was poured, 48 high-strength steel cables were fed through cable ducts, which were pre-installed inside the formwork in a symmetric triangle pattern. Each cable is made up of many individual strands, and each strand consists of 7 steel wires, with a tensile strength of 1,862 MPa. The 48 cables were tensioned using hydraulic jacks and then anchored to the exterior of the foundation, thus providing equivalent compressive forces within the concrete. The final load applied to each cable was just under 1,800 kilonewtons, and the average two-dimensional compressive stress within the foundation was about 6.9 kPa prior to long-term pre-stress losses. A portion of the initial pre-stress was inevitably lost over time due to concrete shrinkage and creep, as well as relaxation of the steel cables. However, this was accounted for in the design to ensure that the foundation will always remain in compression. To prevent cracks from developing during the curing process, a concrete mix with a modest dosage of cement was used so that shrinkage and large temperature gradients could be minimized. This was particularly important due to the foundation size, because large amounts of heat would have accumulated deep within the concrete due to the chemical reactions that occur during curing. Another design element that helped to alleviate the buildup of heat is the fact that the foundation is not solid, but rather hollow on the inside, with a series of caverns that extend from the center and into each of the wings. The caverns are approximately 5.3 meters wide by 2.3 meters tall, and they contain the anchorage points that were used for post-tensioning the concrete shaft later on in the construction process. The workers were able to enter the caverns through 4 1.8 meter diameter access holes in the top of the foundation, and they performed their post-tensioning operations from inside, while being protected from all the other work still going on overhead. Despite being hollow, the tower's foundation still required more than 7,000 cubic meters of concrete and 450 metric tons of reinforcing steel, and it took roughly 3 months to construct. As soon as it was finished, work then began on the 450 meter tall concrete shaft. This is the primary structural component of the tower, providing support for the broadcasting equipment and other facilities, while also allowing vertical access for people and services. The shaft consists of a hollow hexagonal prism which forms the central core, and 3 elevator shafts protrude off the prism, with glass panels facing towards the outside.
Between the elevator shafts, 3 tapered support legs extend away from the central core, and they gradually increase in size from the top of the tower to the bottom. At the base, a circumscribed circle can be drawn around the supports with a diameter of about 54 meters. The tapered legs extend to a height of 342 meters, which coincides with the base of the main pod structure, and the elevator shafts continue above this point to a height of approximately 382 meters. The central core is the only component that spans the entire height of the shaft, extending beyond the legs and exterior elevators to a height of 450 meters. The core houses all the necessary service lines for the tower, as well as a staircase that was added in 1996 for emergency access and egress. One of the 3 elevator shafts originally contained stairs when the tower first opened, but they were relocated inside the core so that 2 additional elevators could be added. The various walls that make up the concrete shaft range in thickness from just under half a meter to 1.5 meters, and they are all vertical and straight, with the only exception being the tapered outer edges of the support legs. The curvature of the legs was carefully optimized for structural efficiency, allowing the shaft to carry gravity and wind loads with a minimal amount of material. The shape is similar to an inverted icicle or a tall tree trunk, and an equation describing the optimal curvature can be derived mathematically based on the material properties and applied loads. This equation can be used for any freestanding tower that is both very tall and not supported by guy wires, and it will always result in a design that is far more economical than a straight vertical prism. In the case of the CN Tower, the tapered legs are not only more economical. Agora são 6 horas, 30 minutos, 6h30. Lembrando os amigos, estamos ao vivo lá no YouTube e voltou, né? Ficamos 2 dias aí sem a live, ok? Alguns problemas lá no YouTube, mas resolvidos e agora tudo normal, tá bom? Então, rodada alto-falante, aqui na banda dos 2 metros, 146.410 MHz, FM no direto e também com a nossa live lá no YouTube, tá bom? Quem quiser acompanhar pela internet, entra no YouTube, digita a rodada alto-falante e clica no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta, você estará nos vendo, nos ouvindo, interagindo com a rodada, ok? Fica a nossa dica aí para os amigos. Lembrando também que já tivemos a nossa aula de CW, hoje aula número 16, números, ok? Tivemos aí mais 2 números, o 3 e o 4. Quem perdeu a aula faz aí na playlist, tá bom? Entrou lá no nosso canal, CW, aula 16, ok? Ou revisão de aula, tranquilo? E boa sorte. Hoje, nosso time das 3 ao meio-dia. É ponto facultativo, porque o feriado foi antecipado, tá bom? Mas alguns, né, vão manter aí a tradição, ok? Como eu, né? Eu também não trabalho hoje. E ficaremos no rádio até meio-dia, ok? Então, rodada alto-falante, full time, das 3 ao meio-dia, com a live, qualquer lugar do planeta você acompanha a gente, tá bom? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Height, and the fact that it was built in 1973 without the use of electronic equipment. The concrete shaft of the CN Tower can be thought of as a vertical cantilever that is anchored to the foundation, and it is responsible for carrying significant wind loads in addition to vertical gravity loads. The tower is so tall that the distribution of wind pressure is essentially linear over most of its height, and it has been designed to withstand wind gusts exceeding 400 kilometers per hour, which is greater than the highest recorded wind speed on Earth. Prior to construction, the wind action and response were studied in detail for 6 years at the Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory, located at the University of Western Ontario. Here, a 1:450 scale aeroelastic model was used to determine the loads on the various components of the tower using displacement, rotation, and acceleration data. The overall dynamic response of the structure was also studied, and the results were used to design 2 passive tuned mast dampers which are located on the steel antenna mast. Although the wind tunnel testing did not predict any excessive movement under wind loading, the dampers were added anyway to improve the reliability and performance of the antenna.
Under a sustained wind speed of 200 kilometers per hour, with gusts reaching 320 kilometers per hour, the top of the concrete shaft will sway as much as half a meter from center, and the top of the antenna will sway as much as 1 meter. When the tower is subjected to any lateral load, either from wind or from an earthquake, shear and bending stresses are induced within the structure, with the highest bending moment and shear force being located at the base. As the shaft bends under the load, one side will experience compressive stress, while the other side will experience tensile stress. It is undesirable to have concrete in tension due to the possibility of cracking, as we have already discussed for the foundation, and so the shaft was pre-stressed using a post-tensioning system in order to counteract the tensile forces. This system provides a uniform compressive stress over the cross-section so that the shaft will remain fully pre-stressed and not experience any tension up to a 1 in 50-year wind event. For wind speeds exceeding a 1 in 50-year event, the shaft will become partially pre-stressed and cracking may occur on the windward face. However, this will not compromise the structural integrity of the tower, and the cracks can be patched to prevent further damage. The post-tensioning system consists of 144 high-strength steel cables, which were fed through vertical ducts installed in the concrete. Each cable contains 16 to 31 individual strands, and just like the cables in the foundation, each strand is made up of 7 steel wires with a tensile strength of 1,862 MPa. The cables that are located within the core are 450 meters long, extending from the top all the way down to the foundation, while the ones in the tapered legs are shorter in length. The top ends of the cables are anchored into the tops of the vertical concrete walls of the shaft, and the bottom ends are anchored into the foundation inside the hollow caverns. Most of the cables were tensioned from the bottom using hydraulic jacks, and an effective pre-stress force between 1,800 kilonewtons and 3,500 kilonewtons was applied to each one, depending on the number of strands. Vertical post-tensioning was a relatively new process in the 1970s when the CN Tower was built, and thus it was difficult for the engineers to predict pre-stress losses and constructability issues prior to actual construction, especially on a project of this scale. In order to account for this, extra cable ducts and post-tensioning cables were installed in the shaft, and the pre-stress levels were continuously monitored and adjusted as construction progressed. 2 spare ducts were provided for every group of 10 cables, and the ducts were oversized so that the number of strands in each cable could be increased by up to 20%. Although the ducts were made from rigid helically corrugated steel pipes, a number of them became dented or blocked during the slip forming process due to physical damage or wet concrete falling inside. Many individual steel strands were also lost due to the brake and stressing jack losing grip during post-tensioning, and some strands snapped under the load before the full force could be applied. By the time post-tensioning was complete, most of the additional pre-stress capacity had been used, and 2 blocked ducts in the core had to be cleared with a diamond drill so that cables could be installed. In total, nearly 129 kilometers of steel cable weighing 762 metric tons was used to pre-stress the shaft, providing a combined compressive force of about 365 meganewtons, or 82 million pounds. Once all the cables were fully stressed, the structural elements of the concrete shaft were complete, and work could proceed on the main pod. Construction of the pod began in the summer of 1974, about a year and a half after ground was first broken, and it was one of the last components to be completed before the tower opened 2 years later in 1976. There are 7 primary levels as shown in this cross-section through the center of the tower, and the internal structure consists of concrete floor slabs supported by steel framing. The first level is actually suspended below the pod, and this is where the UHF transmitters are located. A Teflon-coated fiberglass fabric wraps all the way around the base of the structure to form a radome, and it is inflated with air to maintain its shape. The radome protects the broadcasting equipment from strong winds and ice buildup without interfering with any of the signals, and it also improves the overall aerodynamics of the pod. Levels 2 and 3 feature dual observation decks that are open to visitors, offering incredible views of the city with floor-to-ceiling windows, an outdoor terrace, and glass panels that are installed in the concrete floor. I had the opportunity to visit the tower before making this video, and although I was assured that the glass floor is 2.5 inches thick and can support the weight of 35 moose, it was still terrifying to stand up there looking 342 meters straight down. Level 4 of the pod contains a revolving restaurant with a ring-shaped turntable that rotates 360 degrees around the circumference. The turntable sits on top of a staggered concrete slab,
which allows the rotating floor to remain flush with the stationary portion as it moves around the outside. The dining area is positioned on the moving floor, and guests get to experience a full 360-degree view of Toronto and Lake Ontario as it makes one full rotation about every 72 minutes. Levels 5, 6, and 7 are off limits to visitors, with Level 5 being used for UHF broadcasting equipment, Level 6 for VHF broadcasting equipment, and Level 7 for general mechanical equipment for the tower. There are several additional levels located above the pod inside the concrete core, and these are used for elevator equipment as well as for pumping and storage of domestic water. The structural steel frame of the pod forms a 12-sided polygon around the outside of the tower, and the entire structure is supported by 12 reinforced concrete bracket walls, which are mounted to the exterior of the shaft. The bracket walls are triangular in shape, and they are arranged in a radial pattern to align with the steel framing. They are also exposed on the outside of the tower, and you can see them from the base if you look up inside the radome. The walls were cast integrally with the floor slab at the second level of the pod, and a post-tensioned concrete ring beam was built into the floor around the circumference. The circular ring beam clamps the bracket walls against the shaft, which provides lateral restraint much like a metal strap wrapped around the wooden planks of a barrel. Agora são 6 horas 39 minutos. A gente lembra os amigos das campanhas em andamento, ok? Campanha de doação de sangue. Nós estávamos acompanhando aí o Murilinho, ok? Filho do nosso amigo Fernando. Ele já saiu lá do hospital, já está em casa e está bem. Então, a campanha continua, né? Não é mais para o Murilinho, mas para outros amigos, quem puder, colabore, faça a sua doação de sangue, não custa nada, ok? Em qualquer lugar do Brasil que você esteja, nos ouvindo rádio frequência ou nos ouvindo aí pela live, no YouTube, faça a sua colaboração, ok? Doe sangue, salve uma vida. E também a nossa campanha do agasalho, né? Pleno inverno, estamos aí com muito frio nas madrugadas, à noite, durante o dia, enfim. Quem puder, colabore. Doe um agasalho, doe um cobertor, dá uma lavadinha antes, tá bom? Não custa nada e participe aí da nossa campanha. São várias caixas aí em frente aí de farmácias, repartições públicas, enfim. Nessas caixas de papelão você põe a sua contribuição, um agasalho, uma roupa, um cobertor e estará ajudando aí muitos moradores de rua, ok? Então, colabore. Campanha de doação de sangue, campanha do agasalho. Faça aí sua parte e seja um radioamador consciente. 6 horas 41 minutos. Já tivemos a nossa aula de CW, ok? Quem perdeu, entra lá na playlist no YouTube e faz a aula número 16, ok? Primo sexto. Hoje 2 novos números 3, número 4, ok? Faz lá a aula e boa sorte. Quem acompanha a rodada Alto-falante pela internet está vendo a super torre lá no Canadá, ok? A CN Tower. Essa torre tem 553 metros, né? Muito legal essa torre. Espetacular, um trabalho de engenharia, ok? São vários níveis ali na parte que você pode ficar, tem restaurante, tem a parte ali dos transmissores, ok? E outras divisões, são 7 subdivisões, ok? Cada subdivisão tem uma finalidade. A parte do meio, sanduíche, né? O quarto andar ali de baixo para cima ou de cima para baixo, é o restaurante, ok? Bacana, que o restaurante ele é móvel, né? Ele vai girando a cada 70 minutos, ele dá uma volta completa, ok? Bem bacana, bem legal, uma super obra de engenharia, ok? Quem curte aí torres, olha que maravilha, hein? Que torre, né? Isso é torre para ninguém pôr defeito. Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. And it is made up of 39 high-strength steel segments referred to as cans, each measuring between 1 and 6 meters in height.
The cans are hollow with a pentagon-shaped cross-section, and they decrease in size moving up the antenna to create a 95-meter-tall mast, measuring 3.7 meters wide at the bottom and 0.6 meters wide at the tip. This is topped off by a smaller 9-meter segment with a hollow square cross-section, completing the steel structure, which weighs more than 272 metric tons altogether. VHF transmitters are installed all the way up the exterior of the antenna in groups of 5, which align with the cutouts in the pentagon-shaped cans, and they are secured in place with light steel framing. The cables for the transmitters are fed through the cutouts, where they run back down to the tower, taking up most of the space inside the hollow mast. The antenna is also fitted with various warning lights, 2 passive-tuned mast dampers, and lightning rods at the very top, which guide electrical discharge to the ground through copper strips that run the entire height of the tower. In order to protect the broadcasting equipment and prevent ice buildup on the outside of the steel structure, the antenna is fully enclosed by a glass-reinforced plastic skin, which consists of many individual panels with flexible joints. The skin is essentially a radome, similar to the one installed around the UHF transmitters at the base of the main pod, and a plastic material was chosen so that it would not interfere with the radio signals. At the time of construction, there was a tight schedule to erect the antenna on top of the tower, and this ultimately led to the decision to use a helicopter to place the steel can sections. A Sikorsky sky crane nicknamed Olga was leased for a 30-day period in the spring of 1975 at a cost of $230,000, which equates to just over $1 million today, and it decreased the overall construction time by an estimated 5 months. Once it arrived on site, the helicopter was first used to remove the tower crane from inside the central core, before completing a total of 56 flights to lift the cans and other components of the antenna, the heaviest of which weighed more than 7 metric tons. The steel cans were fabricated and erected by Canron, and all the sections were pre-assembled on the ground several months prior to construction, in order to test fit the connections and minimize alignment issues during the lifts. Since the helicopter was able to place the cans faster than the ironworkers could bolt them, PY2EXU, adiante. roughly 30,000 1-inch diameter bolts were installed and torqued from both inside and outside the antenna mast, with bolting crews running 2 shifts 7 days a week from a work platform that was slowly winched up the tower. On April 2nd, 1975, the CN tower was topped off with the final steel section of the antenna, and an official height measurement of 553.3 meters was recorded, marking the tower as the tallest freestanding structure in the world. This was followed by the installation of the various electronic components and the plastic radome, which was attached to the exterior of the antenna with the aid of an aluminum cage to protect the workers from falls. With the antenna complete, work continued on the main pod for about another year until the structure was finally finished. Bom dia, PY2EXU, adiante. Tower has been celebrated as a Canadian icon, and it has been recognized worldwide as an incredible feat of engineering and construction. More than 1.5 million people continue to visit the landmark every year, and it still serves its primary purpose as a communications tower, providing transmission services for more than 16 TV and radio stations. Additional infrastructure has also been installed over the years, allowing the tower to support cell phone providers and digital audio broadcasting. Notable renovations and upgrades have taken place on the attraction side as well, including the addition of more than 1,300 programmable LED lights on the exterior, the installation of glass floor panels in the elevators, and the construction of an open-air edgewalk on top of the main pod, where guests can experience unobstructed views of the city from a height of 356 meters, while tethered to an overhead safety rail. The CN Tower is an awe-inspiring structure that has dominated the Toronto skyline for almost 50 years, and with an expected design life of 300 years, it will certainly continue to inspire many future generations as one of the greatest engineering achievements of the 20th century. Hey guys, if you enjoyed today's video about the CN Tower, then please consider subscribing to see more engineering videos, and remember to hit the bell to get notified every time a new one comes out. This was a challenging project that has taken several months to put together,
and your support really helps me out so I can continue making new content. If you would like to go a step further and donate towards future videos, then you can also check out my Patreon page using the link in the description. As always, thanks so much for watching, and I'll This is the story of the tallest tower mankind has ever built. It is the story of the engineers and workers who built it, half a mile high. It is the story of the men and women who live and work inside this building. A story told deep behind the scenes. This is just an evacuation drill? No, 92 is not 100. Make it 100, please. Nice, there are no mistakes. This is money. Full of excitement. No, I said not to bring everything because I don't have storage space. My friend, we have people here. Fast, fast. And a story rich with glamour and emotions. We're very, very happy people. Opening a restaurant is like falling in love. We are very, very proud of this building. This is the exclusive story of the Burj Khalifa, the highest building on Earth, the world's first true vertical city. The city of Dubai in the United Arab Emirates. For centuries, it has been a small trading port and pearl fishing town on the shores of the Arabian Gulf. But during the last few decades, the wealth generated by the region's oil reserves and the determination of its leaders to make Dubai an important city has created a magnificent boom. In 2003, close to 200 skyscrapers are finished or under construction. Now, the ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, gives a very simple order: build the highest tower in the world. As with any other construction project, work on the highest building in history starts with digging a hole, a very big hole. It's only a few months since Dubai-based developer Emaar appointed the Chicago firm SOM. Their project architect, Eric Tomic, is on site from day one. It's a little bit counterintuitive, but the building does not have foundations that go down to rock. There isn't a lot of rock here in the desert like you would find in New York City or various other geological climates. We use what are called friction piles. And the friction piles are drilled down into the sand and soft rock, which is down there. And these friction piles develop their load-bearing capacity based on their dimension and the length. And they're about 45 meters deep and generally about 1.5 meters in diameter. And there are about 200 of these piles that are drilled down into the desert soil. The desert flower, Hymenocallis, inspired the shape of the tower's foundation. The shape makes it easier to build hundreds of meters into the sky. And so while they're already building, the team, under the lead architect, George Evstathiou, and their client make a bold decision. At that time, the brief for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that we could go higher. And after talking to the client, there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by a big margin. Once the foundation is laid, the tower grows at maximum speed. The site is humming 24 hours a day, 7 days a week. We had about 100 people, architects, engineers, designers, and so on. But we had 12,000 people on site every day at the peak. There is a new floor every 3 days, but the higher you go, the more problems you face. The biggest is the desert wind. You can't build a uniform tower of uniform dimension all the way to the top.
because this creates some very bad wind effects on the structure. When the terraces work up in a certain pattern and create a helical trace up the building, and the building is not symmetrical, then the wind has much less effect on moving the building about. When the building goes up, it's an asymmetrical structure, and it creeps and shrinks a little bit asymmetrically. When building the world's tallest structure, every centimeter counts. When they cast the concrete, we needed to know where the center of the building was. And if it's always moving, it can be quite challenging. So the contractor set up 3 different GPS stations on the ground and a GPS station at the very top of the building where the concrete was being cast every day. And through triangulation, they could actually measure through GPS what the nearest approximation of the center of the building was. And finding that, they could plumb and center all the parts of the formwork and cast the concrete in the right place every day. The panels of the exterior wall are a major design challenge. The glass has to reflect the heat, but let the light in. And they have to be absolutely water, sand, and windproof. The workers are pulling the panel from level 16 where we store the panel and taking it up by the hoist. We have around 200 panels on each floor. We expect to be finished from level 19, 20, 21 within 2 weeks' time. In July 2007, the Burj Khalifa breaks the world record at 512 meters. It is now the highest structure on the planet. But this is not enough. Well, we're now at level 156, which is the start where we start seeing steelwork coming above concrete. There is some steelwork already cast into the concrete to give us the foundations for what is essentially a small Eiffel Tower. The steelwork is not fabricated at ground level and lifted up. We lift it up here and then do all the lifting into position and bolting. In only a few weeks, the tower will be finished. But there is one final task, and it's not easy. The erection of the spire, which was one of the trickiest things in the building to build, and one of the last things, was quite interesting in itself. It's a 300-foot pipe, basically. And how do you get a 300-foot pipe up on top of a building like this? The solution: cut the pipe in 25 pieces and lift them up one by one. The building has reached its final height, 828 meters. It's a pretty nice moment to see this happen. We've been waiting quite a long time to see this occur. We did it! It is a proud day for Dubai and for the region when Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum inaugurates the Burj Khalifa on January 4th, 2010. Standing proud off the coast of Dubai is one of the most incredible buildings on the planet. At 321 meters, it soars higher than the Eiffel Tower. It's the tallest hotel on Earth and possibly the most luxurious. A structure designed to amaze. Its name means the Arabian Tower. This is the Burj Al Arab. But creating this 21st century icon will be an epic struggle that pushes everyone involved to the limit. In November 1994, construction begins on what is planned as the world's tallest and most luxurious hotel. The pressure is on from day one.
With the eyes of the world watching, no one on the project will want to disappoint this particular client. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai's crown prince, is the visionary behind this amazing building. The project is his response to the economic time bomb his country confronts. As his close advisor, Sultan bin Sulayem knows all too well. He knew that we don't have oil. He knows that oil is going to end someday. And they have two choices. Either go and do something about it and find other alternative ways to sustain the life for the people of Dubai, or sit waiting for help. Only 50 years ago, Dubai's a dusty backwater. Agora são 6h59. 6h59. E lembrando os amigos, temos algumas campanhas em andamento, ok? Quem acompanha a rodada alto-falante já sabe que a gente sempre ajuda o pessoal que precisa de doadores de sangue ou na campanha do agasalho, ok? Então estamos aí com 2 campanhas em andamento. Doação de sangue, quem puder colabore, ok? Qualquer hemocentro, hospital, que você puder colaborar, faça a sua parte e dê uma ajuda, ok? Qualquer lugar do Brasil que você colaborar, estará ajudando aí muita gente que precisa desse sangue, tá bom? Também, na nossa campanha do agasalho, né? A gente faz a convocação dos amigos, porém também qualquer lugar aí que você encontrar aquelas caixas de papelão, né, na frente de farmácias, repartições públicas, supermercados, tá? Põe lá uma blusa, né, dá uma lavada antes, um cobertor, um agasalho bom aí, né? Coisa rasgada, porcaria, trapo, você joga no lixo. Tá? Mas alguma roupa que esteja em bom estado, ok? Dá uma lavadinha e colabore com a campanha. Tem muita gente aí passando frio, nas noites, nas madrugadas, na rua, né? Não é brincadeira, então vamos colaborar, ok? Campanha do agasalho e campanha de doação de sangue, sempre com a gente aqui na rodada alto-falante. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Not a grey hair between us. And none of us had gone over about 15 stories. I was quite staggered by the scale and the immensity of the project. Tom Wright and his colleagues have a reputation for innovative engineering, but they're more used to designing schools and offices. Um aviso aí para os amigos que acompanham a rodada alto-falante, eu sempre passo algumas informações do aeroporto de Congonhas. Tem um balão bem grande aí com banner sobre a Zona Sul, Zona Leste, está intermediário. Entre Zona Sul e Zona Leste, dá uma olhada para cima, tem um balão enorme com banner bem grande. Tá? Provavelmente a torre está avisando aí os pilotos. Né? E a torre já desvia, né, desse ponto e é realmente perigoso. Então, quem quiser ver um baita balão aí no céu, estiver aí entre Zona Sul e Zona Leste, dá uma olhada para cima, hein? É uma super estrutura, um balãozão enorme ali com baita banner, ok? Bom, vou deixar espaço aí na frequência. Lembrando que hoje o nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Parte aí tá no feriado, parte já fez, né, o feriado aí, antecipou, né, enfim. Mas com feriado antecipado ou não, a gente vai até às 12 horas, ok?
Então, hoje, rodada alto-falante full time, das 3 ao meio-dia. E lembrando, já tivemos a nossa aula de CW. Quem perdeu, pega na playlist. CW aula 16, ok? E boa sorte. Outra coisa, a live voltou ao normal, ok? Tivemos 2 dias aí com problemas. Foi lá no próprio YouTube. E agora tudo tranquilo. Estamos aí via radiofrequência e via internet, ok? 7h03. Oportunidade com bom dia. Só uma dica, quem tiver binóculo, dá uma olhadinha para o céu. São Paulo, Estou monitorando aqui a torre. Estou monitorando a torre do aeroporto de Congonhas. Recepção, livrando frequência, ok, bom dia. Eles estão avisando aí os aviões da presença aí do balão, porque é perigoso, né? Pegar aí alguma aeronave, acidente na certa, né? Mas tá aí, quem tiver um binóculo, uma câmera legal, dá uma olhada aí para o céu. Tá aí bem entre Zona Leste e Zona Sul. Um baita balão aí. Não dá para ver detalhes, mas quem tiver com uma câmera legal, um binóculo, dá uma olhada, ok? Tá entre Zona Leste e Zona Sul, um baita balão. Bom, são 7h06. Lembrando também, teremos alguns eventos do radioamadorismo. Quem curte aí os encontros, confraternizações, anota aí. Grandes eventos, começando lá por Guarulhos. Depois da pandemia, Guarulhos retomou os encontros aos domingos, ok? Então, todos os domingos, das 9 às 13 horas, Guarulhos, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Todos podem comparecer, ok? Amadores, PX, corujas, quem não é radioamador, enfim. Aberto a todo mundo aí, tá bom? Não tem problema, hein? Compareça e prestigie o radioamadorismo. Também teremos encontros em Ermelino Matarazzo, só que a partir do dia 10/7, ok? Então, somente 10 de julho em diante. 10 de julho cai num domingo, para quem não sabe, no Parque Municipal de Ermelim do Matarazzo. Rua Abel Tavares, 1564. Anota aí. Rua Abel Tavares, 1564, Parque Municipal, Ermelim do Matarazzo. Programação ali vai ser domingo sim, domingo não, ok? Então, a cada 15 dias vai ter o evento. Começa dia 10 de julho. Tranquilo? Espaço bom, tem parquinho lá para criançada. E espaço para esportes, enfim, né? É um parque bem legal. Também teremos encontro de radioamadores em Capela do Alto. Quem promove? Nosso amigo Figueiredo. Vai ser no 2º domingo de setembro. Ok? Capela do Alto, 2º domingo de setembro,
Provavelmente teremos lá uma churrascada, ok? Também todos convidados, radioamadores, PX, simpatizantes do hobby. E o endereço eu passo aí mais para frente. Nosso amigo Figueiredo vai definir, né, em que local vai ser a brincadeira e eu passo aí para os amigos, tá bom? Mas tá longe ainda, né? Segundo domingo de setembro. Então tem chão, ok? E por último, encontro de radioamadores no Pacaembu. Pacaembu, para quem não sabe, né, tem um futebol, né, e bem na frente tem um baita estacionamento, ok? Toda segunda-feira à noite o pessoal se reúne por lá. 19h30 em diante, tem um grupo lá de radioamadores, bate-papo, e rolinho, um monte de coisa, bem legal, ok? Também, né, você que não é radioamador, também pode comparecer e prestigiar lá o encontro, ok? Bom, 7h09. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Bom dia, João. Grande abraço. Te ouvindo bem baixinho hoje, hein? Você está com outro rádio, com outra antena, mas muito bom dia. Um ótimo feriado, meio feriado, né? Alguns anteciparam, outros não, enfim. Eu estou na onda do feriado, né? Eu vou até meio-dia hoje. Tá bom, João? Grande abraço, tudo de bom adiante. Feriado não emenda, né? É só hoje e amanhã é top. Outro já tem o privilégio de ficar 4 dias em casa, né? Hoje, amanhã, sábado, domingo. Aí já descansa um pouco. Por exemplo, emendou e não emendou. Dá pra entender, né? Quanto hoje foram, ok? Fazer o inventário. Fazer inventário. Hoje, amanhã e sábado. Eu não precisei ir. Porém, no outro, de amanhã. Ok? Então, ficou assim meio que dividido, né? Tá bom. É isso aí. Beleza? Bom dia a todos que estiverem na frente. Tá por aí, mas tudo de pouca coisa. Paulo. Positivo. PY2 Tango Bravo Whisky, João. Te ouvindo aqui a 3, 4 e bastante fritura, tá bom, João? Não sei com que rádio, que antena você tá hoje, ou que potência. Dá para ouvir, né? Mas bastante fritura aí junto com o áudio, ok? Alguns já tiraram, né? Já antecipou. Mas eu curti o antecipado e tô curtindo o não antecipado, né? Até falei pro patrão, ó, não conta comigo. Quinta-feira tem rodada alto-falante, hein? Nem me espera que eu não venho no batente. Ele falou, não, tranquilo, hein? Pode ficar na rodada alto-falante que eu não vou descontar o seu dia. Então tá bom, né, João? Só um patrão radioamador mesmo para entender o nosso ponto de vista, não é? Então tá aí. Tem alguns aí que já foram ontem, que nada, nem hoje, né? Já saíram ontem, vai ficar hoje, amanhã, sábado, domingo. Segunda-feira volta só na hora do almoço. Aí são os marajás, né, João? Quem pode, pode, né? A gente ainda descansa hoje, mas amanhã volta ao corre-corre, né? Correr atrás do prejuízo. Bom, mais alguém na frequência? Ok. PY2 Tango Bravo Whisky. João, adiante. QSL, Paulo. É isso aí. É isso aí. Ontem eu já vi o reflexo
desse feriado nas marginais, nas rodovias, né? E ontem era por volta das 2h30 da tarde, 2h40, estava vindo, sentido Barueri, claro, a empresa. Chegando ali no pedágio, chegando aqui, peguei a Castelo Branco. Um pouco antes do pedágio, o trânsito começou a parar. Tá? Isso 2h40 por aí. É tanto que quando eu passei o pedágio ali a 2, 3 por hora, uma tartaruga. É tanto que tinha uma tartaruga indo ali no meio da faixa e estava andando igual a gente, entendeu? Uma tartaruga, pra você ter ideia. Ela estava indo igual, estava batendo de igual por igual com nós de carro. E eu tive que desviar, pegar o rodoanel. Ali depois do pedágio já tem a saída ali, né, da Castelo Branco para você acessar o rodoanel. E eu vim aqui por Carapicuíba, fiz umas manobras aqui por dentro da cidade que eu conheço e já fui sair lá vim aqui por dentro, subi ali a estrada, como que ia pegar a estrada velha do Itapevi, passando em frente aos quartéis, já cheguei no centro de Barueri, né? E evitei a Castelo Branco porque eu perdi para uma tartaruga, ok? É tanto que eu tenho que levar uma raçãozinha para tartaruga depois, né? Eu perdi para ela, mas tá bom. Isso é o reflexo, né, Paulo? P2TBW, PY2EXU. Eu levo ou não levo um capinzinho, uma raçãozinha para tartaruga? Não, pode levar, hein? Gosta de fruta também, né? Pode levar uma banana, uma maçã. Eles adoram frutas, hein? Agora sim, agora estou te ouvindo. 9+20 e áudio Super 5. Excelente, excelente. Acho que é outro rádio, outra antena também, né? Quem pode, né, João? Eu só tenho uma antena, hein? Só uma antena aqui em cima, hein? O senhor tem umas 3 ou 4, né? Quem pode, e quem não pode, se sacode, né? Mas tá excelente. Nesses dias é complicado, né? A gente fica no trânsito, até a tartaruga vai na nossa frente. E dureza, hein? E o balão sumiu, hein? Tava acompanhando aí o balão aí no céu, já foi para algum canto. Saiu do enquadramento aqui, tava observando, ok? Mas era grande, hein? Com banner, né? Aqueles baita balões, perigoso, né? Porque você tem 3 aeroportos, né? Guarulhos, Campo de Marte e Congonhas. Né? Então, soltar balão nesse circuito aqui é super perigoso. Né? Helicóptero, aviões pequenos, até avião grande, né? Pega lá numa turbina, a pessoa se enrosca bem no bico do avião, aí os pilotos lá não enxergam nada, hein? Ixi. Eles estão vendo, né? Eles são avisados, então o risco de acidente é muito, muito pequeno, mas né, a torre avisa, né? Eles recebem aviso, enfim. Mas não é o correto, né? Quem gosta de balão tem que ter o mínimo de simancol, né, João? Pô, né? Não dá, né? Não dá mais para soltar balão em São Paulo, né? Por conta de um balão aí bonito, colorido, você pode provocar um acidente, matar aí mais de 100 pessoas no avião, né? Não é brincadeira. Bom, fora que eles vão, né, nas casas e sobe, invade lá o terreno do amigo, sobe no telhado, quebra a telha, ainda bate no dono da casa, né? Se ele não gosta, discute, uns 4, 5 e bate nele, né? E dureza, hein? É complicado, né? Esse é o nosso planeta Terra, hein? Para quem não conhece, né, no tempo lá do Homem das Cavernas de hoje é tudo igual, né, João? Não mudou nada, hein? A única diferença é computador, celular, né, internet, 5G, né, o homem chegou na Lua, em Marte e tal, carro elétrico, né? Tirando essas novidades, né, o homem de hoje e o Neandertal estão ali, né? Igualzinho, né? Que dureza, hein?
Há 2.000 anos atrás, alguém já foi para a cruz também, né? Veio trazer uma mensagem de paz e amor. Conclusão, né? O que ele ganhou de presente? A cruz, né, João? Aí que raça humana sem vergonha, né? Então não adianta, né? 2.000 anos atrás, 2.000 anos à frente, daqui 2.000 anos não vai mudar nada, ok? Até mudar a mentalidade da raça humana demora, hein? E outra, né? No mundo inteiro isso. Pode ser no Japão, no Canadá, Estados Unidos, Europa, América Latina, países da África, tudo igual, hein? Sempre tem um pessoal torto aí que, né, tá querendo guerra, complicação, briga, né? É a turma dos encrenqueiros, né, João? Bom, mais alguém na frequência? Então, vamos em frente. 7h19. Lembrando, já tivemos a nossa aula de CW, ok? Quem perdeu, CW, aula 16. Até vou pôr aqui na lateral, ok? Quem acompanha pela live, aula 16, CW, tá anotado aí. Tá, pega na playlist e boa sorte. Bom, vamos em frente. PY2 Tango Bravo Whisky, adiante. É isso aí, Paulo. Não é fácil, não. Não é fácil. Você falando aí da raça humana e a gente, enquanto você fala, a gente fica analisando, né, alguns fatos, alguns acontecimentos que houve no passado por causa do homem, né? Por causa do ser humano. E essas pessoas não se tocam, essas pessoas não tem uma mentalidade adequada, né, Paulo? Não tem um raciocínio que se aproveite, né? Então, mas isso aí, Paulo, você está falando, você comentou aí a respeito de que a ideia agora era os balões, não sei o quê, acidente com a aeronave, 3 aeroportos aqui, e é verdade, é um perigo enorme, né? Muito perigoso. Mas isso aí é em todos os sentidos, né, Paulo? Em todos os sentidos, é verdade. Deus mandou o filho dele, mas viu o que ele ganhou, né? Viu o que fizeram com ele. Com o poderoso, né? Com o santo, né? O único santo que a gente, né? Para os evangélicos, para os católicos já é outra, mas ainda temos que respeitar todos, né? Enfim, olha o que ele ganhou, olha o que fizeram com ele, né? O homem da terra, né? Então é isso que você acabou de falar, eu incluo tudo, em todos os sentidos. Não tem como analisar só um fato, um caso, e não analisar outros, né? Então, tá aí. Porque a maioria que faz isso aí sabe do perigo que corre, né, Paulo? Que nem você comentou, nós estamos comentando sobre balões, tá? O balão. Meu, a partir do momento que eu estou começando a construir um balão, eu estou começando a fazer um balão, eu chamo uma turma, eu estou assumindo um risco já, né, Paulo? Eu já estou... Uma vez eu escutei não sei se era um delegado, eu não lembro mais, dando uma reportagem, um especialista, não sei se era autoridade, enfim. E ele falando, você já começa a assinar a sua própria sentença quando você já está com o pensamento de construir aquilo. Você já assina a sua sentença. Por quê? Porque ninguém é louco, né, Paulo? Ninguém é doido. Ninguém é louco de não saber que aquilo ali é um perigo danado, né? Igual você falou, imagina um bichão desse que você está falando, que acompanhou aí passando aí na sua região. Imagina um bicho desse caindo em cima, atingindo uma aeronave com 200 passageiros, ou atingindo uma casa, um prédio, sei lá, pega fogo.
entendeu? Então, você vai dizer que aquele que construiu não já estava por dentro, sabia de tudo isso. Ah, que é isso, né, meu? Que é isso. Então você vê a mentalidade do ser humano, né, Paulo? Tão pequena, mas tão pequena de uma tal maneira que seja assim, impressionante, né, Paulo? Mas fazer o que, né? Infelizmente, quem somos nós para consertar esse povo, né? Não é fácil, não. Fazer o que, né, Paulo? PY2TBW, PY2EXU. Positivo. PY2 Tango Bravo Whisky. João Carapicuíba. É isso aí. E outros. E tem a mais aí, né? Além dos balões, né? A bandidagem, o pessoal do mal, né? Como tem gente ruim no planeta, né, João? Porque minha avó já me alertava. Cuidado, hein? Cuidado aí, porque nem todo mundo é bonzinho. Né? Sempre é um pé à frente e outro atrás, né, João? Até você ir conhecendo um amigo, outro, né? Enfim. Mas é perigoso, né? O planeta Terra é perigoso. Né? O pior dos animais não é o leão, nem a onça, nem o tubarão, hein? Chama ser humano, né? Esse é um perigo constante. Esse mata todos os outros, né? Um animal, um leão, uma orca, né? Uma baleia. O tubarão pega para comer, né? Passou a fome, ele fica tranquilo alguns dias. Ser humano, não. Ser humano mata o seu semelhante, né? Mata o pai, a mãe, o filho, enfim. Barbariza aí, não é fácil, hein? Por isso que eu falo, né? Não é o paraíso aqui, né? Planeta Terra não é paraíso de jeito nenhum, né? Tá mais para inferno do que paraíso, né, João? Então a gente tem que se cuidar, né? Se cuida porque sempre tem um louco aí que bebe, cheira, né? Sai barbarizando e mata e rouba, né? Enfim. E outras cositas mais, hein? Estupradores, pedófilos, ixi. Né? Na televisão tudo é bonito, né? Na televisão é tudo mil maravilhas, né, João? Mas quando você sai da sua casa, precisa ligar lá o campo de força, hein? Ficar esperto com tudo, né? É malandragem, é bandido, é assalto. É um que bebe e sobe com um carro na calçada, né? Atropela meia dúzia. Esse planetinha nosso aqui ainda tem muito chão pela frente, hein? Mas estamos caminhando, né? Faz parte, né? Faz parte da evolução, né, João? Bom, 7h26. Mais alguém na frequência? Então vamos em frente. Hoje iremos até meio-dia com a rodada alto-falante. Alguns anteciparam o feriado, né, incluindo o governador de São Paulo, à época, né? E hoje está aí meio a meio, né? Alguns trabalham normalmente, outros estão no descanso, né? E cada empresa, cada um que tem o seu batente sabe o que é melhor, né? Quem tem que correr atrás do QSJ, corre, né, João? E quem não precisa, fica na boa, hein? É ou não é? Fica no rádio, né? Fica no rádio aí com a gente, que é um bom passatempo aí. São 7h27, PY2 Tango Bravo Whisky, adiante. Positivo, Paulo, eu tava esperando você fazer o câmbio, vou levar o meu, ó, tá vendo? Ó? Meu filho vai trabalhar. Vai entrar agora às 8 horas, normal, entendeu? É tanto que eu já escutei um grito ali, ó, tô pronto. Quando fala estou pronto, eu já sei o que é, né? Tá bom? Mas é assim mesmo, cada um sabe onde o sapato aperta, né, Paulo? E vamos vivendo do jeito que Deus quer, do jeito que a gente acha que dá, tá bom, né, Paulo? Cada um tem o seu raciocínio particular, né? Igual nós estamos falando, enquanto uma grande, é a maioria, uma grande, né? Não é nem a metade. Enquanto uma grande maioria corre atrás do pão de cada dia, que é a maioria, vou botar aí 70%, né? Temos que ser justos também, né?
70% para correnometragem, o pão de cada dia, para sua família, para si próprio, sua família, tem os outros 30% que ali divide no bandido, no ladrão, no criminoso, no preguiçoso também, enfim, né, Paulo? Se a gente for numerar essas partes aí, é infinita, né? Então é melhor a gente deixar quieto mas é assim mesmo, fazer o quê? Paciência, né? Mas pelo menos, Paulo, eu acho que ainda a grande maioria ainda é do bem, né? A grande maioria da população, sendo aqui do Brasil, qualquer país do mundo, acho que a grande maioria ainda é do bem, acredito nisso, ok? Mas tá bom, fazer o quê? Vamos. O importante é a gente estar fazendo parte desse número de 70%, né, Paulo? Porque não dá para entrar nos outros 30% não, né? Eu prefiro ficar nos 70%. É isso aí, Paulo. Paulo, eu vou dar a saída agora mesmo, tá? Mas prometo que ainda eu retorno e a gente continua um bate-papo aí, tá bom? Se Deus quiser. Retorno, não vou sair hoje para lugar nenhum, vou ficar em casa. Aí a gente bate mais um papinho assim que eu retornar, tá bom? Assim que eu regressar de lá do meu compromisso, eu já retorno para cá, para o rádio, tá bom? Até mais então, até daqui a pouco. E não tira meu número aí da sequência não, tá bom? Até mais, Paulo. PO2TBW, PY2EXU. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Positivo. Fica à vontade, tá bom, João? Concordo plenamente, hein? Não, com certeza, né? Grande massa aí do planeta, né? Trabalhadores, gente de bem, né? Famílias aí respeitosas, né? Mas tem uma meia dúzia aí, tudo safado, né, João? Vou te falar, hein? Que dureza. Vai lá, o João, leva o filhão lá no batente. E abraço para ele também. Grande abraço. Um dia tranquilo aí para ele, tá bom? Bom, o João tá saindo e a gente vai ficando. Ô Fábio, bom dia. Um grande abraço. PY2 Foxtrot. Bravo, Oscar. Tudo em paz, tranquilo, Fábio? Muito frio por aí? Aqui tá um friozinho, hein? Mas aqui do lado do rádio e na rodada alto-falante fica mais quente. Tem a fogueira aqui da amizade, né, Fábio? É isso aí. A fogueira da amizade, do radioamadorismo e da confraternização dos radioamadores no planeta Terra, hein? É ou não é? Ah, e uma boa notícia, hein? A nossa live voltou ao normal, ok? Ficamos 2 dias aí na agonia, né? Porque não ia, né? Nem com motor de arranque, empurrando, não pegava, hein? E da partida não ia, né? Aí mandei lá uma mensagem pro YouTube. No segundo dia mandei outra mensagem. No terceiro dia, aí o motor pegou, hein? Aí o motor de arranque foi em frente. Então tá aí. Ah, você tá por Pinhalzinho, né? Aí tá frio, né? Nossa. Tá bem frio aí. Pinhalzinho. Nosso abraço, hein? Todos os radioamadores de Pinhalzinho. No nome aí do Fábio, hein? Fábio leva um abraço a todos. Bom, vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Oh, I didn't turn it on. There we go. So, okay, so the transmitter is now in the tune position. If we now tune across the band by putting this in tune, you can hear the BFO. So the trick is to set this for 0 beat, and then your receiver is 0 beat with the transmitter. So now we're tuned at exactly the same frequency. Now, like I said, I already had this pre-programmed, so when I push this button, it is already there. I had this pre-programmed earlier. I'll show you that if I go to another frequency. If I then push the button, it goes back to 26.4, which I had programmed earlier.
that's basically the way you program this radio. There is a screw here that you can release, then you can set it to the right channel with the tuning, and then by readjusting that screw again, you can get the channel programmed. Pretty simple. It's explained in the manual. So now we got this radio at exactly the same frequency as the transmitter. All right, let's do some transmitting here. Now I'm using, as a microphone, I'm using this TS13C handset, which is not the correct handset for this radio, but it works. And I'm only using the microphone section. The telephone section is not used. The radio can also handle dynamic microphones. Then you have to deal with this connector here. This is a carbon microphone. What I can do, if I transmit, the receiver obviously goes off. I gotta turn off the tuning. 1, 2, 3. We're now at the transmitter. You see, it gives off about 20-21 watts. If I turn on the radio to intercom, I can hear myself back to the receiver. 1, 2, 3. A little bit loud. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is the transmitted modulation received by the receiver. That is basically the receiver receiving its own signal from the transmitter. But like I said, I will later show you this radio with another station that's about 5 miles away from here, and we'll show you how that works. All right, we got the whole radio set up here. Let's bring it to life. Receiver 1, receiver 2. Needs to warm up a bit. Let's tune in. All right, that receiver is tuned. That's tuned as well. So we got 2 receivers, both at 26.4. Watts. Knife calling variable. Knife calling variable. Do you copy? Come in, over. Variable returning for knife. Variable for knife. Yes, I copy. Do you copy me? Over. Knife returning for variable. Knife returning for variable. Yes, I copy. I got an excellent copy on you, variable. Copy of 5 by 9. 5 by 9, over. Roger that, knife. Roger that. Good copy on you as well. 5 by 9 and excellent modulation. Did you copy that, knife? Over. Yeah, I did, variable. Yes, I did. What radio are you currently using, over? Variable for knife. Variable for knife. Roger that, knife. I'm using the FCR 510. The FCR 510. So it is the BC620 mounted on my RA120 rectifier power supply. The BC620 mounted on my RA120 rectifier power supply. I'm running it from the AC power right now, so how's that working? You get any on? Over? Variable, knife returning for you. Roger that. The SCR 510, I copy that. Your BC620 on the RA120 rectifier. It all works very well. I do not detect any hum, over. Variable for knife. Okay, good deal. I was not quite sure if this RA120 still works. I've not used it in ages.
Glad to hear it's still doing the job. Over. 9-4 variable. Give me some carrier, then I can listen for hum, and also to my receiver exactly onto the signal. Over. Nice. I got him real good. How did that work, Nice? Do you hear any hum? Over. No, nice signal. Knife calling variable. It's perfect signal. Do not detect any hum whatsoever. Looks like those filter caps in your RA120 are doing just fine. Perfect signal. It also gave me a chance to tune the receiver exactly on your frequency. Over. Very well, returning from Nice. Roger, Nice. A good deal. Glad the old lady still works. Over. Roger that, variable. Good copy. Are you running the full 2 watt from the 620? And what is your antenna situation? Over. Very well, returning from Nice. Not sure what power I'm running right now from the 620, but it must be close to the standard 2 watts. I have not made any changes after I peak-tuned the radio since the restoration that I did a few years back. So I'm assuming it runs the full 2 watts. The antenna that I'm currently using is a wire antenna that I screwed onto the antenna terminal of the TM218 terminal box. Remember, that's the antenna box that mounts on the back of the 620 radio. The wire is about 7 feet long. That is what the manual recommends, if my memory serves me right. I'm not running the whip antenna right now. That's too much hassle to set that up. Did you copy all of that, Knife? Over. Knife calling variable. Excellent. Your setup works great. I was hit by the long distance radar from Uncle Sam, but you came over it quite well. What was the BC620 bias battery still good? Is your BC620 bias battery still good in that radio? Over. Variable for Knife, yes, I made one myself using a whole stack of lithium coin cells. They cost almost nothing if you buy them directly from China, so that's what I did. So with this stack, I made 60-volt and 25-volt bias voltages. The third bias voltage, which requires 4.5 volts, as you might remember, I actually have at 3.2 volt right now from a single coil cell. So that's a bit too low, but since that voltage is only used as a negative bias voltage for the audio amplifier tube, I figured it's not that big of a deal, and it seems to work just fine. Over. Knife for variable. Roger that. Thanks for the details. Yes, that's an excellent idea because those lithium batteries have a very low self-discharge and they do not leak once they're dead, so you don't have to constantly worry about your vintage radio being damaged from your battery leakage. Excellent idea. Over. Very well calling Knife. Very well calling for Knife. Yes, you're right. This battery setup works just perfect. Over. Roger, variable. Thanks for the details. I got some Spanish guys in the frequency, but we'll ignore them. Your BC620 sounds damn good. Let me listen to your modulation a bit better. Give me some more modulation. Over. No problem, Knife. No problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Did that work for you, Knife? That was my modulation plan. Knife for variable. Sounds pretty good. I'm getting you now on the second BC603 receiver. That one has the not as good as a speaker as the other one, I think. So that sounded okay. Let's do that again, but now for the first receiver again. I would like to compare. So give me the numbers once more. Okay, over. The numbers again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's see how that first BC603 receiver is working for you. Knife. Over. Roger, Knife for variable. That sounds good as well, but the second receiver speaker is not as nice as the first one.
That's exactly like I remember it, actually. But I got a full quieting copy, so you got an excellent signal strength. No problem at all with that radio, with the 2 watts. Over. Roger that, Knife. It's so good to hear you got the whole SCR 508 up and running. It sure is an impressive radio. Over. Roger, variable. Roger. Yes, it sure is. And it works like a champ. It gives me more than 25 watts right now. Gives me more than 25 watts right now. I was able to match it into 50 ohms. So I have the Bird 43 on it right now, the Bird 43 watt meter. Shows me the full 25 watts. Over. Knife, roger that. Is that the new off-stock BC604 transmitter that you're using in this SCR 508 setup? Over. Knife for variable, knife for variable. Yes, you're right. I'm using that unused BC604. I still got the original box for it, and the transmitter works like a champ. I got it all aligned and ready to go. Over. Very well returning. Yeah, that sure was a rare find. I've never seen a new unused BC604. This is the only one. The receivers that you have on the setup are also perfect, I remember. Over. Knife for variable. Yes, you're right. They're completely original. One has actually never seen active duty. The other one, very light duty. Agora são 7h45. Dando bom dia aqui para o Daniel, para o Fábio, lá de Pinhalzinho. Quem mais entrou aqui? O CP300, o Luiz, o René. Quem mais? Se identificarem pela internet. O Sérgio também de Guarulhos. Aldinei, lá do Rio de Janeiro. Papai Uniforme 1, Romeo Alfa Alfa. Quem mais aqui? O Bahia, o Manuel. Sidney, também com a gente. Então tá aí a todos os corujas e aves do paraíso, grande abraço. Lembrando os amigos que hoje, no nosso time, das 3 ao meio-dia, ok? Para alguns não é feriado, né? Para quem antecipou, e outros, né, tiveram um dia aí na boa, né? Então, eu faço parte desses que estão na boa aí, curtindo aí o meio feriado, né? Porque como foi antecipado, alguns estão aí no feriado, outros trabalhando, enfim. Né? Vai da empresa, né, da função lá do amigo, né? Mas, importante que hoje, quinta-feira, estaremos aí até às 12 horas, ok? Mais de 9 horas de QAP. Já tivemos também aula de CW, ok? Normal, né? Às 5 horas, aula número 16, ok? Quem perdeu, quem chegou atrasado, vai lá na playlist e faz a aula. Ou revisão de aula, né? Tranquilo? E vamos lá para os acontecimentos do radioamadorismo, ok? Só acertar um detalhe aqui. Só um minuto. Ok. Pronto. E vamos lá para as informações dos eventos. Bom, o que teremos de bom aí? Primeiro, aniversário da rodada Alto-falante, em agosto, ok? 22 anos de rodada Alto-falante. Estaremos sorteando um rádio novinho aí para os amigos. Todos os radioamadores poderão participar, ok? De todo o Brasil e todas as classes. Então, nenhum radioamador fica de fora. Pode ser classe A, B ou C. Alfa, Bravo ou Charlie. Então, todos participam. Agora, tem que ser radioamador, ok? Quem não é radioamador, corre, tira o indicativo e participa aí da brincadeira, ok? Vai ser no último domingo de agosto, dá tempo. E será um rádio novinho na caixa. Uma gentileza do amigo Douglas, PY2EXU Mike Golf Papa.
E dezembro, Natal, outro rádio novo na caixa sendo sorteado, ok? Gentileza do Figueiredo, lá de Capela do Alto. Outro grande amigo, grande radioamador. Tá? Só um lembrete, eu não participo de nenhum dos dois, ok? Regras, né? Regras, comandante aqui da rodada, negativo, hein? Fica só olhando e chupando o dedo. Né? Só com babador ali, mas não pode, né? Regras são regras, então eu não participo da brincadeira, ok? Vai que eu ganho, né? Aí o que eu ganho, o pessoal já pensa que vai ter maracutaia, então eu não participo assim, só os amigos. Bom, deixando a brincadeira de lado, quais são os acontecimentos? Primeiro, Guarulhos. Guarulhos, ponto de encontro dos radioamadores, todos os domingos, das 9 às 13 horas, endereço: Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à Padaria Braseiro. Com a pandemia, todo mundo parou, né? E agora, alguns pontos de encontros retornando, ok? Então tá a dica aí, Guarulhos, das 9 às 13 horas, todos os domingos, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à Padaria Braseiro. Tem mais um aí pro mês que vem, ok? Vai ser um baita ponto de encontro bem interessante. Ele vai iniciar no dia 10 de julho, ok? Então, dia 10 do mês que vem, domingo, começa um novo ponto de encontro. Anota aí. Ermelim Matarazzo, no Parque Municipal, ok? Rua Abel Tavares, 1564. Primo quinto, sexto quarto. Tem parquinho para criança, espaço para esporte, lazer, espaço para nós, radioamadores, ok? Fazer aí a confraternização de domingo. Então, a programação é que ele ocorra a cada 15 dias, ok? Domingo sim, domingo não, e assim por diante. Então, Ermelindo Matarazzo começa dia 10 de julho, ok? Domingo, todos participando, prestigiando o radioamadorismo. Rua Abel Tavares, 1564. Capela do Alto também. Capela do Alto vai ser no segundo domingo de setembro. Uma grande confraternização de radioamadores, PX, simpatizantes aí do hobby, ok? Todos convidados. Normalmente o Figueiredo faz uma churrascada, tá bom? Eu sei que ninguém gosta, né? Coisa muito chata, mas faz uma forcinha, ok? Então, segundo domingo de setembro, Capela do Alto, promovido pelo Figueiredo. Eu passo em breve, ou passarei em breve endereço. Ainda estão definindo, né? Se vai ser num lugar, no outro. Tá bom? Dá uns 130 quilômetros de São Paulo, ok? Uma dica. Né? Para quem pensa aí na gasolina, uma dica boa. Tá? Racha a gasolina, vão 4, 5 amigos num carro e fica bem em conta, ok? Então tem uma dica boa. Capela do Alto, segundo domingo de setembro, grande confraternização. Será o 22º aniversário lá dos radioamadores, do grupo de amigos de Capela do Alto, ok? Radioamadores, PX, enfim. E tem mais um ainda, hein? Tem mais um aqui para finalizarmos. Pacaembu. Pacaembu, toda segunda-feira, aqui em São Paulo, ok? Para quem não sabe, onde o pessoal joga futebol, tem o gramado, manja, então. Só que não do lado de dentro, né? Pacaembu, lá do lado de fora, no estacionamento, ok? Toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante. Radioamadores, PX, curiosos, todo mundo se reunindo por lá, tá bom? Então tá aí, alguns eventos, alguns pontos de encontro do radioamadorismo. Ô Ricardo, bom dia. Grande abraço, muito frio aí pelo Ipiranga, ô Ricardo? Deve estar frio, né? Aqui 9 graus, hein? Aeroporto de Congonhas, São Paulo, 9 graus. Tranquilo?
E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Same amount of change in the input. So 100 millivolt change in the input gives you a 100 millivolt change in the output. The input voltage change results in a change in melhor parceira de B2MHJ, go ahead. WB2NHJ, nice to meet you. This is Whiskey 2, Alpha Echo Whiskey, W2AEW. W2AEW, WB2MHJ. Did I get that right? Oh, you got it correct. Name here is Alan, Alpha Lima, Alpha November, running QRP, just about 5 watts, just 5 watts from New Jersey. Just wondering for a quick signal report, over. Yeah. You're running about a 5 by 6 or 7. Today, we're going to take a quick look at this Fox X-Ray 4 Charlie, the FX4C SDR HF QRP transceiver. This very small QRP HF transceiver is actually quite impressive. I just spent a week with it out on vacation, and I'll tell you that outside of 1 or 2 little things, I've been very impressed with this radio. All right, let's start by taking a look at the radio physically. It's basically a palm-sized HF transceiver. Operates from 75 meters up to 6 meters in full transceive mode, but then has wideband receive from broadcast AM up through the 2 meter band. So on this side of the rig, we've got the antenna connector, the connector for some external headphones, an external speaker, although the internal speaker works quite well, and then the connector for the hand mic, on-off switch over here. And on this side of the radio, you've got a connection for an external optical encoder, if you want to use a larger tuning knob. It's got a connection for the CW key or set of paddles, and this is actually a USB connector. It comes supplied with a cable that plugs into this TRS style jack with a USB plug on the other end, and it uses the XT60 style power cord, similar to what you'd find sometimes on RC vehicles. A very sturdy connector, and you just make up your own power cord. Very solid build quality. It basically is designed to operate from I think 9 volts to 18 volts. We'll do up to 10 watts of power. I was getting a little over 5 watts out, actually a little bit higher than that when running on a 12 volt battery. It features a 2-inch diagonal color LCD display we'll take a closer look at later. And functions on the front panel are very straightforward. Upper and lower sideband, CW, memory and VFO mode with 99 memories, and AM and FM wideband receive right down here. You have 2 VFOs, A and B, allows you to operate split. It's got an RIT control as well. The IF attenuator control allows you to control essentially the AGC and an input attenuator. This allows you to control power. The menu Positivo. Muito bom dia, grande abraço. Tá com áudio alto aqui do retorno da live, né? Tá mostrando um rádio aí legal, lançamento. Um rádio made in China, manja. FX4C SDR, ok? HF QRP 10 watinhos. Quem quiser ver o rádio, tá aí na tela, ok? Então tá aí. E aí, muito bom dia, grande abraço. Não peguei aí o áudio do amigo, mas agora eu pego, hein? Um ótimo feriado para quem vai ficar curtindo o feriado. Né? Como ele foi antecipado, alguns trabalham e outros não trabalham, ok? Eu estou na turma dos que não trabalham, ok? Então, rodada alto-falante até meio-dia. Tranquilo? Bom dia, PY2EXU, adiante. Ok, Paulo, tá aí, bom dia, viu? Acabei de acordar por aqui. Que é sério, madrugada fria, hein? Barbaritinga, hein? Tá bom, Paulo, bom dia a você, bom dia extensivo à família aqui. Bom dia a todos que estão na frequência aí nos ouvindo. Tá, capa, eu folguei ontem e trabalho hoje, viu, Paulo? Hoje à noite é meu plantão, hein? Mas tá bom, né? Importante estamos
estamos com saúde, temos trabalho, né? E o resto a gente corre atrás aí. Ok, Paulo? Forte abraço aí, bom prosseguimento. Fica o último da fila aí, tá? Eu vou preparar uma água ali para fazer o café. Tomar aquele café esperto de manhã, né? Para despertar. E é isso aí. Tá bom, Paulo? PY2 Kilo Hotel Golf, Papai PY2EXU é Marcos aqui de Diadema, ok? Positivo. Marcos. Diadema, né? Deixa eu anotar aqui, ó. Diadema. Marcos, sempre Tubarão, né? Sempre final de escala, ok? Antes de você preparar o café, ô Marcos, que rádio que você está usando? Né? Que mic? Que você, às vezes faz experiência com rádio, com outro. Né? Com mic, com outro mic, o mic novo, o mic velho, enfim. Eu nunca sei que rádio, que potência, que mic você está usando. Tá? O bom, né? Que todos os rádios chegam ao final de escala, ok? E os mics também, né? Todos são bons. Só teve algum mic porcaria, nunca teve, hein? Todos os mics que você faz experiência, tudo excelente, viu, Marcos? Mas a gente fica na dúvida. E hoje, né? Que rádio que ele tá, que antena, que potência. Então, antes de fazer o café, só me confirma, tá bom? Que rádio, que antena e que potência, Marcos. Ok. Ok, Paulo, tá aí. Retorna essa de PO2, Kilo Hotel Golf, hein? Tô aqui com o vovô aí, vovozinho, viu, Paulo? É o meu xodózinho aqui, o PY2EXU, né? O 227R, tá bom? Antena, aquela lá, né? Que você sabe, né? O SJ dual, fabricada no Rio de Janeiro. Tá bom? E o PTT não é o PTT original do rádio, tá? Que eu tô à procura, mas não encontrei ainda. É um PTT DAN. Não sei se você conhece aquele redondinho, né? Que tem um botão vermelho para apertar do lado esquerdo ali. Aquele PTT que era de viatura antigamente, né? Quem viveu essa época aí sabe qual que eu tô falando, né? Um PTTzinho redondo, escrito DAN na frente, com umas gradinhas assim. Tá bom? Então nesse momento aqui, olhando no meu medidor aqui, 9,85 watts, nem 10 watts, tá? 9,85 watts. Eu vou baixar para 1 watt. Agora estou com 1 watt, tá, Paulo? 1 watt aqui, 1,2 watts aqui, na verdade. 1,2 watts, caiu muito aí? Que nada, hein, Marcos? Continua final de escala, ok? Isso que eu falo, né? O segredo é a antena, não adianta, né? Pode pôr até o rádio do seu avô lá com 100 miliwatts. Valvulado ainda, hein? Aí, Paulo, tá chegando? Tá chegando. Né? Com 100 miliwatts, talvez você não chegue final de escala, mas acho que uns 5 a 7 você chega, hein, Marcos? Positivo, Paulo. Você me chega aqui também, finalzão de escala, ponteiro vai lá no canto, tá? Esse radinho aqui tem um xodó, cara. Esse rádio me acompanha há muito tempo já, né? Só tô procurando o PTT dele original, né? Já entrei lá no eBay, procurei, mas não achei ainda. Na verdade, eu tenho 2 PTT, né? Tem esse, tem um da Cobra, que eu comprei há pouco tempo pelo eBay, né? Que ele é um modelo assim mais madeirado, né? Parece madeira, né? Faz tempo que eu tava namorando aquele PTT também. Ok, Paulo. E a antena aqui é uma SJ, Paulo. A antena tem 1,40 m aqui, 3 dBm, 4 em U, pra você ter uma ideia. Uma antena bem simples, tá? Fabricada lá pelo Gilberto, no Rio de Janeiro, né? E além dessa dual, ele fabrica também só para V, só para U, né? Triband também ele fabrica, né? VHF, UHF 220, enfim. É que eu falo pro pessoal, né, Paulo? Às vezes nem tudo que é mais caro é bom, né? Tá bom? Então, sei lá. Eu gostei dessa antena, viu? Eu trago bons repetidores aí. Ontem mesmo eu tava fazendo os testes aí, repetidor que não atracava com a minha outra antena, né? Que era uma Twister, uma TW 718. Tô atracando com essa, viu? Repetidora lá de Piedade, tô atracando. Lá de Jacareí, 145, 450, enfim. Então, tô muito contente com o rendimento da antena aí, viu? Anteninha muito boa aí. Pelo custo-benefício, né? Ela é uma antena barata também, né?
R$ 185 aí já com frete ali no Mercado Livre. Pra quem não quer gastar muito e tem uma anteninha aí legal, uma anteninha boa, tá aí a dica, né? A OSJ lá, fabricada pelo nosso amigo Gilberto lá do Rio de Janeiro. Ok, Paulo? Positivo. O rádio pode ter 1 watt, pode ter 100 watts, mas o segredo continua sendo a antena, né, o Marcos? Depois que você tem uma boa antena, um bom cabo, legal, aí você pega um bom rádio. Eu sempre falo pro pessoal, né, capricha na antena, no cabo, no conector, né, solda direitinho, segredo, tá aí, né? Depois, mais importante, a altura também. Né? Tanto que eu tenho uma sigla aqui que é Alfa Alfa Charlie Charlie, ok? Paulo, qual é o segredo, né, de uma boa estação de rádio? Aqui em 2 metros. Então, o segredo de uma boa estação de rádio em 2 metros, Alfa Alfa Charlie Charlie, é altura, antena, cabo, conector. Então, você tendo altura, antena, cabo e conector, maravilha. Se tiver altura, né, se tiver só altura, até uma planinho terra faz um estrago que você nem imagina. Quer dizer, o pessoal que vai no Pico do Jaraguá, né, Marcos? HT na borrachinha, 5 watts. Chega ao final de escala aí, toda a grande São Paulo praticamente, né? Um outro houve, né, um pouco mais baixo, 5, 3. Mas até o HT, né, na borrachinha ali, que a relação é menos do que 1 para 1, ok? A relação de 1 para 1 seria plano terra, né? Mas está com uma antena boa aí, com ganho de pelo menos acho que uns 6 dBs, ok? Excelente, excelente. É o capricho do rádio amador, né? Pode estar com o rádio mais velhinho, mas caprichou na antena. Caprichou no cabo, no conector. E se der sorte, tá num topo de morro, nossa, aí melhor ainda, né, Marcos? Aí você lava a égua, né? Você lava a égua, o carro, a moto e a bicicleta de lambuja. Bom, mais alguém na frequência? Ok. Então, retorno aí para você, Marcos. PY2EXU até o Golf e adiante. Ok. Positivo, Paulo. Papai PY2EXU, PY2 Kilo até o Golf. Não, com certeza, né, Paulo? Esses são fatores fundamentais aí, tá bom? Não, além de eu estar com a anteninha boa, tô num lugar bom também, viu, Paulo? Isso eu não posso negar, tá? Tô a 920 metros a nível do mar, ok? Tô no morro aqui, em Diadema, né? E tô no prédio de 6 andares, né? Mas é 6 andares, tá? Só que minha antena, obviamente, tá lá no último andar, tem um caninho de 3 metros, né? E minha Delta Loop também tá do lado ali também, né? Tá ok? Mas eu tô com 10 watinhos, né? Tem que ver isso também, né? Uma antena... Não é uma antena de R$ 1.500, é uma antena de R$ 185, né? Ok? Mas é o que você falou, o cabo de qualidade, conector, né? Comprei lá na Ficael, entendeu? Cabo KMP, né? Aquela malha 95%, enfim. Então, vai somando as coisas aí, né? Fazendo as coisinhas direitinho, tem um bom rendimento, né? Claro, se eu pudesse aqui ter uma GP9, uma antena melhor, eu teria, mas no momento não dá, né? Então a gente vai pôr no... Não que seja uma antena ruim, né? Que eu falei, né? Pelo custo-benefício, ela funciona muito bem, né? Ok, Paulo? Tem lugares que eu falo no direto aí que eu não falava, né? Com a outra antena, né? E essa USJ, viu, Paulo? É 3 dB em V e 4 em U, tá? 3 dB em VHF e 4 em U. Tá bom, mas eu vou pegar com ele uma triband, né? Que meu outro rádio tem 220, né? A triband dele é VHF, UHF 220, acho que tá... Acho que é 180, acho que é R$ 220. Já com frete, né? Tá ok? Mas é isso aí. Tá bom, Paulo? E você, como sempre, chegando muito bem aqui também. O ponteirinho vai lá no canto lá, hein? Vai lá no número 0 lá do 10 lá, hein? Tá bom, doutor? Mas tá aí, Paulo. Então tá bom. TVCRASP pelo conteste aí, viu? E eu vou fazer um café aqui, ó. Pra fazer um café, porque senão o dia não começa, né? Tem que começar com um cafezinho, senão não vai, hein, Paulo? Tá bom? Mas tá aí, bom prosseguimento, bom QAP. Depois a gente volta aí, dá mais um pitaco aí, com certeza aí. Ok, meu amigo? Bom prosseguimento aí, viu?
PY2 Kilo Hotel Golf, Papai PY2EXU. Ok. PY2 Kilo Hotel Golf, Marcos, Diadema. É isso aí, Marcos, fica à vontade, hein? E concordo aí plenamente, né, com tudo que você falou. E é sempre de acordo com o bolso, né? Eu, quando comecei lá nos 11 metros, nossa, deu até medo, hein? O que eu aprontei, não queimei o rádio por sorte, porque só gambiarra, hein? Eu fiz qualquer metragem lá de antena, não tinha cabo coaxial, né? Peguei uma extensão do meu pai, vai vendo, hein? Bom, o que você pode esperar de um moleque de 15 anos, né, Marcos? Só barbarizei, né? Não tinha conector. Enrolei o fio na rosca traseira do rádio, né? Prendi com um pregador da minha mãe, né? E outro fio, fiz uma bolinha e taquei lá no meio, hein? Olha que maravilha, hein, Marcos? Eu conto isso, né, com toda a tranquilidade, porque você não sabe, né? Não adianta. Qualquer amigo, quando começa a ir no rádio, não sei, alguém que, né, tem um parente, o pai é radioamador, o irmão, né, ele já tem lá uma noção de ver o irmão fazendo, ou o pai, mas do contrário, você começa totalmente zero à esquerda, né? Então você faz um monte de papagaiada que você nem imagina, né? Não sabe como não queimou o rádio, como não levou choque, como não caiu do telhado, né? É, mas faz parte, né? A gente aprende errando, né? Então tá aí, Marcos, fica à vontade, hein? Bom, eu já vou dar o retorno lá pro Ricardo, pelo Ipiranga, tá bom, Ricardo? Aguenta aí. Mais alguém na frequência? Ok. Então vamos lá. Antenas para VHF. Você tem duas opções, Ricardo. As verticais, tá? Qualquer antena vertical é omnidirecional, ok? Ou seja, ela vai ter uma cobertura de 360 graus. Tá bom, Ricardo? E antenas direcionais, ok? Várias opções. Então, vamos falar das verticais. É mais comum, né? Então, antenas verticais. Você tem aí desde plano terra, tá bom, Ricardo? Que é a relação 1 por 1, né, de ganho. E você tem antenas que vai subindo, né? Vão subindo essa relação, ok? Projetos, né, de antenas aí que você faz com fio, com cabo, né, com um pedaço lá de arame, enfim. Então, você tem várias opções de antenas. Vamos pegar a antena de relação 1 por 1, é a plano terra, ok? Você pode fazer com fio rígido, né, um pedaço de alumínio lá de 50 e poucos centímetros, né, 3 ou 4 varetinhas na base e começa com uma anteninha legal aí. Né, se ela estiver bem cortada, ó, Ricardo, né, você vai ter uma relação de 1 por 1. Né, um bom cabo coaxial, né, de 50 ohms. Né, esse casamento tem que ser muito bom entre antena e cabo, ok? Então, anteninha cortada ali, bit 0, né, digamos, no meio da faixa aqui em 2 metros, 146 MHz, ok? E um bom cabo de 50 ohms, né, com os conectores bem soldados, Ricardo, acabou, né? Uma anteninha legal, né? Se tiver 10 watts no rádio, vai, né, mandar 10 watts ali e maravilha, né? Se tiver a sorte, tá num ponto alto, nossa, com esse planinho terra, você vai chegar num monte de locais, ok? Então, todas as antenas são boas, tá? Em princípio, né, qualquer antena é boa, desde que bem ajustada, ok? Desde que esteja ressonando naquela frequência. O corte da antena, o projeto, né, de acordo com a frequência que você pretende trabalhar, ok? Daí para frente é tudo lucro. Né? Você fala, mas eu quero uma antena de mais ganho. Tá bom. Né? Você vai dar plano terra para 1 vez 5/8. Né? Vai dar 2 e poucos dBs de ganho, 3. Tá? 2 vezes 5/8, vai para 6 dBs de ganho. Né? Uma 3 vezes 5/8. Né? Tudo isso omnidirecional, ok? Vertical. Vai para 8,5, 9 dBs de ganho. Né? 4 vezes 5/8. Né? Já vai ali para quase 10 dBs, 9,6, ok? Então você tem, né, vários projetos de antenas omnidirecionais e, né, cada vez com ganhos maiores. Né? Mas vai ficando pesado no bolso, né? Antenas aí que vão mais de $200, 300. Pega a queridinha no planeta, né? A queridinha das antenas omnidirecionais, Ricardo, qual que é? A Comet GP9. Né? Nos repetidores,
né? Muita gente está usando. Eu uso também uma GP9, ok? No batente eu tenho a MA6000, que é muito, muito boa. Mas você pega a GP9, né, muito usada aí nos repetidores, né, por grande parte aí dos radioamadores também no planeta, ok? Custa hoje em torno de $200, ok? 210, $220, está nessa faixa de preço. Então, você pode comprar nacional também, uma 3,5/8, fabricação nacional, tem vários fabricantes, né, bem mais em conta, ok? E vai do bolso do amigo. Tá bom, Ricardo, mas eu sempre falo, né, qualquer antena é boa desde que bem montada, bem ajustada, né, da plano terra até a mais bam das antenas importadas. Né, uma Diamond de 4,5/8, né, está na faixa de uns 350, $370, por aí, ok? Mas todas são boas, né? Desde que bem ajustadas, maravilha. Tá bom, Ricardo? Então tá aí. Positivo, positivo. É, vai do bolso, né? Vai do bolso do radioamador. Bom, mais alguém na frequência? Better than that. So, but if in doubt, test. So let's go do that. So now one way. Gosta de ferramentas? Então Today on the bench, we have this duplexer. It's a Varanach duplexer from TXRX Systems. And it's designed for the 1.2 gigahertz. Para quem não conhece um duplexador, tá aí, ó. Isso é que tem nos repetidores, né? Além de antena, cabo, rádio, fonte, né? Bateria, enfim. Esse é um dos principais equipamentos num repetidor, ok? Um duplexador, tá aí, ó. Que marca que é esse? Não dá para ver daqui. Ô Jorge, bom dia, abraço, hein? Tudo de bom. Chegando é nosso amigo lá do Rio de Janeiro. PY2EXU, Juliette Lima Foxtrot. Grande abraço, tá bom, Jorge? Tudo de bom. Ótima quinta-feira e obrigado pelos votos. Então tá aí. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Of course, on the low frequency side, in this case, the receive side, it's just the opposite. The bandpass filters are designed to pass the signal that we want to pass to the receiver, and then the notch filters are designed to notch out our transmit frequency. And of course, this is what allows the repeater to transmit relatively high power on its transmit frequency while simultaneously receiving on its receive frequency through the same antenna. Okay, so why is this duplexer here? Well, it belongs to a friend of mine, and he wants it retuned to a different pair of operating frequencies. So I thought we'd take the opportunity to see how well we could retune this duplexer with the Nano VNA V2 Plus 4. This is a very inexpensive VNA, and I want to see how good we can get. After we finish tuning it, we'll double check our result with a more professional VNA to see how close we got with the inexpensive Nano VNA. Now, in order to characterize the filter, we really only need two traces. We need S11 to look at the return loss of the bandpass filter, and then S21 to look at the depth and position of the notch for the notch filters. Okay, so let's turn off the traces we don't want. We can turn off trace number 2, which is the Smith chart display, and we can also turn off trace number 3. And now we're left with the log mag of S11, which will allow us to see the return loss of the bandpass filters, and then the log magnitude of S21, which will allow us to look at the insertion loss or the notch filters. Next, we can go down to format. These we're just going to leave alone. The log magnitude for trace 1 and 2, we can leave those alone. And next we'll go down to scale. Now I've done some experiments here before, and the notch filters are going to need a little bit more scale here. So what I'm going to do is go back to the trace number 1, make that my active trace, and then go back to scale and scale per division. I'm going to change this to 15 dB per division instead of 10. So the vertical scale here will be 15 dB per division for the S21, but still 10 dB per division for the S11.
and let's go set up the stimulus. So I'm going to set a start frequency of 1,250 megahertz, and then we'll set up the stop frequency at 1,300 megahertz. So that should cover the operating frequency range for this duplexer. So with the stimulus set up properly, I want to do one more thing. I want to configure the sweep. Instead of 101 points, I want to get 201 points to get a little bit finer resolution on the display. So I'll set sweep points. This firmware allows me to go up to 201 points. So now I have that set up. Now all we need to do is go in and run a calibration. So in the calibration menu, we start by hitting reset to clear out the current calibration that's in there, and then hit calibrate. And we'll first start off by calibrating with the open. So we'll take our open and connect it up to port 1. Some VNAs call this, the nano VNAs call this port 0, but I call it port 1 because that's more appropriate. And hit open. And now with the checkbox there, the open cal is done. Next, we'll calibrate the short and touch short. And now we'll calibrate with the load. And touch load. Okay, so the next step is just to do the final calibration of the through. So I'm just going to disconnect my load and connect up two ends of my SMA cable to create the through connection and touch through. Okay, with that done, we'll hit done. And I'm going to save this into slot number 6, so I try to remember where it is. Now the filter is passive bidirectional, so it really doesn't matter which direction we hook up the VNA. So I'm going to take the source port and connect it to the antenna port. And I'm going to take now the... Só lembrete para os amigos, né? Esse acessório da repetidora, né, também é conhecido como cavidade, ok? Então você tem algumas designações, porém eles fazem a mesma coisa. Em cada banda eles vão ter um range diferente. Em 2 metros, 600 kHz, ok? Entre entrada e saída do repetidor. E cada banda que permite repetidores vai ter uma separação aí diferente. Tá? Como nós temos aí 7 bandas que permite montar um repetidor, então, em cada banda você vai ter uma ciclagem diferente, ou quilociclagem diferente, ok? Então, esse espaçamento entre entrada e saída, né, cada banda vai ter uma variação, um valor diferente. Tá? As bandas que permitem o uso de repetidor são 10 metros, 28 MHz, depois 50 MHz, 2, 144, 3, 220 MHz, 4, 430 MHz, 5, 900 MHz, 6, 1.2 GHz, 7, ok? Então, pela nossa legislação, 7 bandas que você pode requerer o uso aí para montar um repetidor. Sempre lembrando, né? Somente radioamadores classe A podem ingressar pedindo essa permissão, a licença para a Anatel para montar o repetidor, tá bom? E nessas 7 opções de bandas. Ô Cristiano, bom dia, grande abraço. Tudo em paz, tranquilo? Aqui tudo em paz, tranquilo, tá bom, Cristiano? Então tá aí, um ótimo dia, tudo de bom pro amigo. Bom, hoje já tivemos a aula de CW, ok? 5 horas. Quem perdeu, pega na playlist, na nossa playlist no canal, no YouTube. Estou rodado alto-falante, chegou no nosso canal, ok? Tem várias playlists. A primeira, curso completo de telegrafia, 50 videoaulas. A segunda, curso comandante de rodada. E a terceira playlist, legislação, ok? As 4 principais normas do radioamadorismo, a gente analisando, avaliando, lendo na íntegra, ok? Trazendo exemplos, enfim. Uma análise aí bem completa da nossa legislação que está em vigor, tá bom? Importante que se tiver alguma que não está em vigor, eu já arranco. Tá? No mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo, eu já tiro da nossa lista, ok? Você não vai ter nenhuma legislação lá no nosso canal defasada, tá bom? Que já foi revogada e não está mais em vigor, ok? É que nem jornal velho, né? Não serve para nada, a não ser para você
pôr lá no cantinho onde o gato faz a sujeira, né? Ou quando você forra o chão, então vai pintar o teto, a parede, né? Mas tendo esses dois exemplos, jornal velho, né, é a mesma coisa que legislação que não está mais em vigor, tá bom? Então a gente toma muito cuidado com essas legislações que a gente fala do radioamadorismo, ok? Todas que eu falo, né, todas estão em vigor, ok? Nenhuma foi revogada. Bom, oportunidade aos amigos com bom dia. To move them down about 8 megahertz from where they are, and then we'll have to tune the notch filters on the transmit side to that same 1264.5 megahertz. Okay, so I've loosened up the lock nuts on the plungers, and I've moved my markers on the Nano VNA to 1264.5, which is my new target frequency for the bandpass for the receive side. Now we could disconnect these other cables and just tune one cavity at a time, but I think we'll do okay by just adjusting each one a little bit at a time and start moving that bandpass characteristic over. Now these bandpass characteristics will move down in frequency as we push the plunger down. So move this plunger down a little bit, we'll see how that filter moved. You don't have to move much. If I push this plunger down, we'll see if we can kind of line it up on top of that one. Oh, looks like I went a little bit too far with both of them. So this is just going to be an iterative process, moving back and forth until I get that bandpass filter where I want it. Só dar uma informação para os amigos. Quem está acompanhando a rodada alto-falante pela internet, está vendo o ajuste de uma cavidade, ok? Para 1.2 GHz, ok? Só que é o seguinte, né? Esse ajuste da cavidade com a ajuda de um analisador de antenas é outra parada, hein? Tá? Você antigamente não tinha esses equipamentos, era meio que ali com medidor de estacionária, né? Tinha uma relação também, né, pelo projeto da antena, impedância, enfim, né? Mas com esses novos equipamentos, os mais modernos analisadores, nossa, você deixa bit zero, né, com uma frequência uma única para os repetidores, né? Você escolheu lá uma frequência na Anatel, a Anatel disponibilizou, acabou, né? Você deixa a tua antena bit zero nessa frequência, ok? Você tira o máximo do rendimento, né? Por conta da antena, ganho, cabo bom, né? Tudo sintonizado ali direitinho, nossa. Hoje os analisadores de antena são uma mão na roda, até para projetos de construção de antenas, que tem vários radioamadores que tem. Tá? Eu não tenho porque eu não manjo aí de construção de antena, ok? Fiz alguns projetos, mas bem simples, tá bom? Principalmente para HF, mas hoje em dia quem manja tem uns analisadores que dá inveja até na NASA, né? De lascar, né? É caro também. Uns analisadores aí de $700, é paulada, hein? Tem uns simplesinhos, né? De 600, com uma restrição lá de range de bandas, ok? Mas tem uns tops aí que pesa no bolso, hein? Então, para quem está na área, vale a pena, né? Mas para a gente aqui, né, não faz muitos projetos de antena, é complicado, né? Gastar uma baita grana para fazer uma antena a cada 30 anos, né? Enfim, tá bom? Tem esse aparelhinho aí, né, que você está vendo na tela, né? Para quem está no YouTube com a gente, é um analisador de antenas, tá bom? Isso é até simples, né? Esse é um bem simplesinho, tá? Não é um dos mais caros, né? Tem os mais bambambãs aí que da Comet e outras marcas famosas, aí Diamond, né? Tem umas marcas tops aí, japonesas que são, né, bem caros. E outras, né, para bancadas aí que são mais caras ainda, né? Então tá aí, ó, um aparelhinho legal. Esse no caso é chinês, né? Isso acho que com $100 aí, menos até $80 você está comprando, ok? É legal, né? Não é a precisão das precisões aí, mas é bem legalzinho, ajuda muito, hein? Ok. São 8h27. Oportunidade com bom dia. dB or so down here. Let's put some averaging on to see how well that worked. It looks like I might be able to move them in ever so slightly more.
So next I'm going to use this Tektronix TTR506A VNA to see how well we did with the Nano VNA V2+4. Okay, looking at the transmit side first, looks like our notch is down around a little bit better than 100 dB down, so actually did pretty good with fine-tuning the notch at the new receive frequency of 1264.5. Let's switch to the other trace here. And it looks like we're about, let's see, marker 3, about 18 dB return loss. It's about a dB different from what I saw before, but that's not too bad. I'm not sure if we could make that any better or not, but that looks pretty good. So let's switch the cables over and look at the low side. Okay, looking at the low side, again, we're about 17 dB down or so on the, let's see, actually we want to look at the passband over here. So about 13 or 14 dB down. Might be able to do a little bit better than that. And the notch, let's switch over to that trace. So it looks like that's about 82, 84 dB down. It looks like that could be tweaked a little bit as well. So if we spend a little more time on the Nano, I bet we'd get really close. But maybe I'll tweak this up a little bit with this VNA setup, and we should call it good to go. Okay, a little minor tweaking on those notch filters on the receive path, and we're able to get that notch down to a little better than 100 dB. So again, really close to what I had with the Nano VNA V2+4, and I think if we spent just a little more time with it, we could probably get it just as good. All right, so I hope you enjoyed this little view of this UHF duplexer and retuning it with this Nano VNA V2+4. And then double checking and fine tuning the results over here with a more professional tech TTR506. Thanks again for watching. If you liked the video, please give me a thumbs up. If you haven't subscribed to the channel already, please consider doing so. And be sure to ring that bell that's right down there in the lower right corner of the video to get an email notification when I post a new one. Thanks again for watching, and we'll see you next time. Hello and welcome to the session now. Basically, it's the second part of the radio wave propagation where we're actually going to test and listen to some shortwave reception. It is in the middle of the afternoon in Cape Town, South Africa, and because I've managed to kind of track down these sources of noise which were causing me a problem during the day, we can actually listen to some shortwave during the day, which is great. Well, I'll probably repeat another session like this at night because that will bring out some interesting differences in signal strength and the number of stations that we can receive, what have you. What we're going to do, we're going to focus on basically two frequencies that the BBC World Service is operating on at the moment. There's a few things we're going to cover off. The one prime reason for doing this was to do a review of this KPO or the KTO WR2100 shortwave radio. We're going to do a comparison and just look at my FT950 as well. My Yaesu FD897 we'll listen to as well, and my Yaesu FRG 7000. We're going to switch between the normal built-in antenna on the radio, a wire antenna, and an end-fed dipole. I've got all the switching down here so we can do that. Also, what I'll do, I'll be able to switch the audio through the speaker, so to try and equal things out, because these radios have different speakers facing a different direction. So the audio, as I said, the audio is important, and to try and equal things out, for the most part, we're going to try and use a single speaker. You'll have to bear with me. This could be quite a challenging video because obviously Hi, I'm Mitch Gallagher from Sweetwater.
We all start out in basically the same way when we're building our mic lockers or our mic collections. We look for affordable microphones that can help us get started, that'll work on a variety of sources, maybe on guitars, drums, vocals, whatever we're recording or doing on stage. And then at some point, we want to upgrade those microphones to the next level. So today, we've brought together 5 different pairs of microphones. So we've got the somewhat more basic levels of these microphones, maybe a little more affordable, more entry level, or with fewer features. And then we've got their big siblings, the ones that have more features, maybe upgraded sound quality, the ones that cost a bit more, but that'll also do more for you. So what we're going to do is we're going to compare these pairs of microphones. I've got mics from Royer, Audio-Technica, Shure, AKG, and Neumann. Let's get started comparing these mics. We'll talk about the specs, the differences between the two, and also we'll hear these mics in action as well. Now, in some cases, we'll be moving from a microphone that's very affordably priced to one that's significantly more expensive, but that adds quite a bit of quality or quite a few more features. In other cases, it'll seem more like we're doing a lateral move, but we'll be getting a little different kind of mic, and so we're still upgrading our collection. Now, keep in mind as we're looking at these mics, in some cases, we are definitely upgrading from a more entry-level affordable microphone to a more expensive, more feature-laden, or better sounding microphone. In other cases, we're taking a little bit more of a lateral move to add features, maybe to add some capabilities that we didn't have before. In either case, just because you've added a new microphone doesn't mean the old one should be tossed away or that you even want to sell it. You build a mic locker by continually adding colors to your paint palette. You add more and more microphones that do different things, have different capabilities, different sounds, and that's how you're able to cover even more sources when you're recording or you're on stage. Let's begin with a pair of Audio-Technica microphones. I've got the AT2020 and the AT4050. Now, these look fairly similar. They're both condenser microphones, but they come in at very different price points. At the time of this filming, the 2020 comes in around $100, while the 4050 comes in somewhere around $700. So a big jump there. Let's take a look at what's different between these two microphones. Functionally and design-wise, there are some differences between the two. The AT2020 is what's called a back electret microphone, which means that the capsule is permanently charged. The AT4050, on the other hand, is actually a true condenser, meaning that it runs off a DC bias voltage. Both of them require phantom power, but they operate slightly differently. The 2020 comes with a hard stand mount, whereas the 4050 comes with a shock mount. That isolates it a little better in the studio if you're trying to prevent rumble or stand-borne noise from getting into your microphone. The polar patterns are different. With the 2020, we have cardioid polar pattern, which is the one you're going to use most of the time in the studio and certainly on stage. But the 4050 gives you more versatility. It can do cardioid, but it can also do bidirectional or figure of 8, and it can also do omnidirectional, which means all around the microphone in a sphere. So again, more versatility with the 4050. Another design feature, the 2020 is actually a mid-sized diaphragm. It's actually 0.6 inches or so, whereas the 4050 is considered a large diaphragm microphone. It's something like 0.85 inches, close to 1 inch, which is what normally determines being a large diaphragm microphone. And that's going to affect the sound quality slightly. The two microphones also have different maximum sound pressure level handling. The 2020 will do up to 144 dB. The 4050 will do 149 dB, but it also has a 10 dB pad that you can switch on, which will take it up to a maximum of 159 dB. So it'll handle any source that you put it in front of. Having said that, 144 dB is extremely loud, so this is still going to work great in front of a loud guitar cabinet or in front of a kick drum. Believe it or not, the frequency response is actually broader on the 2020, from 20 hertz to 20 kilohertz, whereas on the 4050, it's from 20 to 18 kilohertz. In either case, you've got plenty of detail on top end. You'll capture all those high-end harmonics that you need. A few other specs to consider. Dynamic range on the 2020 is 124 dB, while on the 4050, it's 132 dB. Signal to noise is 74 dB over here and 77 dB on the 4050. And self noise is quite a bit quieter with the 4050. It's just 17 dB, whereas on the 2020, it's 20 dB. That 3 dB of noise is quite a bit different when you're working with a very quiet instrument or a very delicate source that you're recording. (13 minutos) e vamos lá, nosso curso Comandante de Rodada. Quem faz com a gente, ao vivo, radiofrequência ou internet, ou quem pega mais tarde a gravação. Hoje, um novo tópico. Na primeira aula, nosso tema foi motivação, e hoje é o porquê ser comandante de rodada, organizar um grupo, bate-papo. Normalmente, você vai encontrar num grupo de 5, 6, 7 amigos, alguém que de repente tem uma facilidade maior para organizar ali
bate-papo. Tá? Esse amigo tem uma facilidade melhor para organizar o bate-papo, mesmo não sendo uma rodada ainda, né, ele tem aptidão, né, tem a vocação, né, para um futuro aí fazer o que a gente faz, que é o comando de uma rodada, ok? Então, qualquer um pode fazer, tranquilo, né? Você vai treinando, vai pondo em prática, organizando os amigos, né, de uma forma que ninguém fica ali pendurado, ou que você pule alguém, que não é legal, né? Ninguém gosta, né, de ficar esperando, né, e quando é a vez do amigo falar, você passa por cima, esquece do amigo, né? Isso é muito chato, né? O amigo já fica chateado, de repente cai fora, né? Ou comenta alguma coisa, né, que você esqueceu dele. Tá? Então, em regra, né, quando começa um bate-papo numa frequência, você sempre vai ter algum amigo lá que tem facilidade maior para organizar esse bate-papo. Então, como eu falei, né, qualquer um pode ser comandante de rodada? Sim, tranquilo. Né? Uma das formas mais fáceis, né, para você ir assimilando é ouvindo. Tá? Ouve, como é um comando, uma rodada em HF, 40, 80 metros. Ouve, né, como é o comando, uma rodada em VHF. Né? Tem várias rodadas bem interessantes aqui em 2 metros. No Brasil inteiro, né, a gente fala aí, não a nível São Paulo, a gente fala a nível Brasil. Né? Então, você tem um monte de rodadas rolando aí, né, em diversas frequências, diversas bandas, diversos modos, repetidores, links, tá? Tudo é um exemplo, né, de molde de rodada, ok? Cada um vai ter um esquema diferente. Em algumas rodadas, alguns amigos no comando, em algumas rodadas, como a nossa, um único comandante, ok? Ou alguém que organiza, né, o bate-papo entre os amigos, tá bom? Então, você pega tudo isso como referência e dá uma olhada. Bom, aí vem a pergunta, né, do tema de hoje. Por que ser um comandante de rodada? Bom, a gente vai abrir espaço, 8 horas e 41 minutos, e já a gente volta no curso Comandante de Rodada, ok? Totalmente baseado em experiência própria, de várias rodadas que eu comandei, de várias rodadas que eu participei, AM, FM, banda lateral, CW, enfim. Até a rodada alto-falante que eu fazia à noite em banda lateral, ok? Isso lá no interior. Mas aqui vingou mesmo, que durou mais tempo, foi aqui em 2 metros, frequência modulada. Em banda lateral você tinha poucos participantes à noite, então durou alguns meses, 1 ano e pouco, e resolvemos permanecer só de manhã, tá bom? Tudo é experiência, né? Até rodadas em 11 metros. Comandei algumas, participei de algumas, você aprende, né? Sempre é um aprendizado, ok? AM, canal 6, 27.0, 25 MHz, enfim. Tudo isso é uma experiência aí pra gente. Tá bom? Bom, quem está acompanhando a rodada aí pela internet está vendo alguns microfones famosos aí que a gente pode também usar no radioamadorismo, ok? São microfones para estúdio, ou para shows, ou para palco, enfim, né? Ou para microfonar instrumentos, né? Violão, bateria, tem 1000 tipos diferenciados aí de microfones, ok? E sempre dá para você adaptar aí para a gente. Microfone é um coringa, né? Acerta lá o microfone, distância, né? E vê se bate lá o ganho, né? Normalmente as cápsulas são de 600 ohms, normalmente, não todas, ok? Então você vê até essa parte aí que é importante, né? O mic que veio original no seu rádio, né? Vamos supor aí 600 ohms e a impedância da cápsula, ok? Então é isso aí. Depois vem outros apetrechos, né? Enfim, outras formas de conexão desse mic, né, para mandar esse áudio para o seu rádio. E vamos em frente, 8 horas e 43 minutos, oportunidade com bom dia. Ratio is fairly similar at 82 dB and 84 dB.
The 107 does have a high-pass filter for cutting those low frequencies and rumble out, and you can set that for 40 hertz or 100 hertz. So all this adds up to a much more versatile microphone with the 107. The 102 is a straight-ahead microphone that sounds fantastic on a wide range of sources, vocals, guitars, drums, all kinds of instruments, but the 107 is going to give you a lot more options for capturing sources in the studio. Won't you come along with me to the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams and steam down the river down to New Orleans. Won't you come along with me to the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams and steam down the river down to New Orleans. Now let's take a look at two ribbon microphones from Royer. I've got the R10 and the R121, with the R121 being the flagship ribbon in Royer's lineup. These microphones are similar, but they also have some differences between them. For example, the ribbon inside the R121 is field replaceable. That's awesome if you're on the road or you're out working on location. The R10 has a custom transformer inside, which helps to maintain a low distortion level. It also has a multi-layer windscreen. That multi-layer windscreen lets you get closer up on sources without danger of wind and plosives, but it also helps to control proximity effects. So when you're closer in, you're not going to be overwhelmed with low frequencies. On the other hand, the R121 has a powerful proximity effect. So when you get it in close, you're going to get a big, full, rich sound. As far as the top end goes, the R121 is said to have a little smoother top end, still with plenty of detail, while the R10 has a little bit brighter top end. And again, that comes from that multi-layered windscreen, as well as the transformer design and the way the microphone is configured. The R110 also makes a great choice on stage because it does have a shock-mounted ribbon inside, so you're going to have less stage noise, less rumble being transmitted through the microphone itself. And we have a little bit different sound pressure level handling as well. The R121 will handle very high sound pressure level, 135 dB, but the R10 will handle an amazing 160 dB SPL. That's an incredibly loud sound source. This is not going to distort no matter what you put it in front of. One other difference, the R121 comes with a shock mount, whereas the R10 comes with a hard stand mount. Let's listen to these microphones and their classic application on an electric guitar amplifier. I hope you've enjoyed this look at what happens when you level up your microphone collection. We all start out with entry-level, affordably priced microphones that, if they're these microphones, sound fantastic. But we've also taken a look at what happens when you level up to the next level of microphones in the same family. Bom dia, PY2EXU. Tá com volume alto aqui na live, não deu para identificar o áudio aí do amigo, ok? Bom dia, PY2EXU, adiante. Ok, Paulo. Bom dia, abraço, tudo de bom? Satisfação aí, tá bom? Conversar contigo por aí, tá bom? Aqui é Papa Uniforme 2, Whisky, Quebec, Sierra, Wagner, aqui por Sapopemba, Paulo. Ele tá tentando aí para cumprimentar o mesmo por aí, tá bom? TVCRASP, espero que esteja tudo bem contigo aí, tá? Que você tenha uma ótima quinta-feira abençoada por aí. Tá bom, Paulo? Eu deixo contigo por aí, palavra é tua por aí. Positivo. Mando aqui. Ok. 2 Whisky, Quebec, Sierra. Grande Wagner, abraço, tudo de bom, Wagner. Como sempre, Tubarão, hein? Final de escala, áudio 5.
Aqui tudo em paz, tranquilo, ok? Sem novidades no front. Não fui trabalhar hoje, né? O patrão queria, mas eu não quis. Eu falei, não, hoje tem um compromisso inadiável, hein? Ele perguntou, viu, Wagner, o que que é? Eu falei, a rodada alto-falante, hein? Não vem com maracutaia, que eu não vou fazer hora extra, nem vou trabalhar, não. É feriado. Tudo bem que ele foi antecipado, né? Lá atrás foi antecipado, mas a gente puxa a sardinha aqui pro rádio, viu, Wagner? Aí o patrão falou, então tá bom, vai. Tranquilo. É isso aí. Vamos ficar no rádio, né? Vamos ficar batendo papo aqui, que é muito bom, é ou não é? E aí, como que tá o molho? Família, as experiências aí de rádios, antenas, tudo em paz, tranquilo, Wagner? E saúde, né? Tá todo mundo aí com saúde aqui, tudo em paz, hein? Todo mundo com saúde, que é o mais importante, né? PY2EXU, Quebec Sierra, adiante. Não, positivo, Paulo. Tá tudo, graças a Deus, tudo em ordem aí, tá bom? Tá tudo ao centro do meio por aí. TKF. Faz um tempinho que a gente não entrava, que a gente tá trabalhando, né, Paulo? A gente trabalha, a gente entra, acorda cedo. A gente, eu, como o homem me deu a chave da firma, sou obrigado a abrir a firma lá todo dia de manhã. Né? Então hoje, como nós antecipamos, nós trabalhamos nesse feriado aí. Hoje a gente estamos em casa, descansando um pouquinho. Tá bom, Paulo? Maravilha. É bom, né? Faz alguma coisa, volta, descansa, fala no rádio, né? Vai lá abrir a empresa, fechar, enfim, né? Tá de bom tamanho. Vai no supermercado, né? Como todos nós, né? Todos nós aí. E se apavora, né? Antigamente tinha medo de filme de terror, né, Wagner? Hoje, vai chegando perto do supermercado, assim, o coração bate mais forte, né? Você começa a ter tique nervoso, não é? Hoje, os maiores filmes de terror estão nas prateleiras do supermercado, hein? Você passa na parte das carnes, então, nossa, hein? Eu não aconselho ver o preço do filé mignon. Tá? Passa longe, hein? Porque dá um derrame misturado com AVC, né? Que nem desfibrilador mais 300 volts te acorda, hein? É um baque tremendo, viu, Wagner? E dureza, hein? E o preço da gasolina, então, pior ainda, hein? Nossa. Bom, brincadeiras à parte, mas alguém na frequência? O preço de rádio também subiu, né? Rádio novo, usado, tudo na estratosfera, né, Wagner? Tem que estar com muito cuidado andando aí, vendo preços, hein? É pior do que filme de terror, né? PY2EXU, Quebec Sierra, adiante. Ok, modulou. Paulo PY2EXU ao retorno Whisky Quebec. Não tá fácil, né, meu? Sabe, eu também fico... Quem é ocupado um pouco aí, a população brasileira que se manifesta, deixa todos os políticos fazer o que eles querem, né? Enquanto eles viajam, guarda dinheiro, compra casa, né? Rouba, é uma maravilha. E o povo aceita tudo. Isso que o povo não acorda, né, Paulo? Mas nós tem que levar, né? A gente tem que pensar positivo também, né? Se a gente for pensar nisso daí, se a gente não correr atrás do nosso, né, Paulo? Então fica embaçado aí. Positivo. Desde que a terra é terra, né, que a sociedade começou a se organizar, sempre tem uns espertinhos, não adianta, né? Até lá no Egito, né? Escravizavam o povo, né? Todas, né? Todas as histórias aí, de todas as regiões do planeta tem, né? Um pouquinho de escravidão. No Brasil, né? No Brasil aí, trazendo escravos, né? De outras partes lá do além-mar, né? Infelizmente, enfim. Povos africanos foram dizimados, né? Então é triste, né? O escravo continua. Nós somos escravos, né? De um sistema aí que demora para mudar, né? Até um ser de bem que veio aí, né? Trazendo a palavra de paz e amor, foi crucificado, né, o Wagner? Que coisa, né? Com boas intenções, né? Coitado do homem, foi crucificado, né? É uma pena, né? Hoje é um dia importante, não só por conta do feriado, meio feriado, né? Que alguns anteciparam, mas principalmente por esses
valores aí, né? A gente esquece, né, de propostas de mais de 2.000 anos atrás e não mudou, né? Até ele, né, veio aqui na Terra, né, e o coitado ainda foi crucificado, né, Wagner? Então, vai demorar, hein? Vai demorar pra gente mudar esse esquema. No planeta Terra, hein? Não é só no Brasil, não, hein? A China, a Rússia, que está em guerra, né? Com a Ucrânia, enfim. Em todo canto, viu, Wagner? Em todo canto acaba escravizando aí o ser humano, né? Para quem acha que é livre, pensa, né? Faz de conta que você é livre, né? Tudo tá aí, ó, tudo organizado, né? E vão pagar imposto de renda e tudo isso aí nem sempre, né, surge os resultados aí que a gente quer, né? Infelizmente. Até nos Estados Unidos, né? Até ali a gasolina subiu. No Canadá tem fila para posto, vê se tem cabimento, hein, Wagner? Fila no posto de gasolina no Canadá, né? E outros países, na Europa, Inglaterra, né? É de lascar, né? Japão também subiu. Bem que no Japão eles seguraram, né? Teve lá uma medida do governo que segurou lá num certo patamar, mas tem outros tantos exemplos aqui no mundo inteiro, né? Então, bom, e para completar, chegou a pandemia, né? Chegou a economia que despencou, né? Por conta da pandemia e a guerra, né? A sobremesa aí desse caos, né? Chama guerra, né? Rússia e Ucrânia, né, o Wagner? E durma-se com esse barulho, né? Então, quem pensa, né, que o planeta Terra é paraíso, vai pensando que é mera ilusão, né? É complicado, mas a gente tenta, né? A gente vai fazendo melhor, né, Wagner? Fazer o quê, né? Bom, mais alguém na frequência? Ainda bem que tem o rádio, hein? Ainda bem que a gente tem o rádio, né, Wagner? Menos mal, né? Aliás, com a pandemia, muitos radioamadores sumiram, hein? Foi, poxa, né? Chegou a pandemia, infelizmente, né? Quem sabe traz um pouco aí da rapaziada pro rádio. Que é nada, hein? Acabou sumindo mais gente. Mas tá bom, cada um, né? Então, eu fiquei no rádio, né? Eu falei, não, que nem com pandemia, não com economia aí torta, guerra, eu não saio do rádio, hein? Só o dia que eu caio fora do planeta, viu, Wagner? Eu caio fora da rodada alto-falante, mas se eu estiver na Terra, vou manter a rodada alto-falante. É ou não é? É, radioamador que é radioamador, tem que ter fibra, né? PY2EXU, Quebec Sierra, adiante. Ok, modulou Paulo XU ao retorno Whisky Quebec Serra. O rádio eu sempre gostei do rádio. Eu sou do rádio desde de 1980, 79, 80, né? Depois eu dei uma parada, né? Aí eu retornei novamente. Até me assustei, porque eu sempre fui PX, né? A gente pegou aí as letrinhas aí, faz o que, uns 3, 4 anos que a gente tá falando no VHF, a gente... É assim, eu nunca gostei do VHF, né? Eu acho que era aquele negócio, você não tinha indicativo, os caras não davam oportunidade, mas eu acho que está correto, né? Depois eu fui, tirei as letrinhas, eu passei a gostar do VHF. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Paulo, porque quando faz uns 7, 8 anos atrás, eu montei a estação, a primeira estação que eu montei aqui, foi o PX, depois de muitos anos eu fiquei afastado do rádio, né? Eu até me assustei, eu tinha um radinho guardado aqui, um 40 canal. Falei, decidi voltar de novo, falar no rádio, né? Me assustei, porque quando eu coloquei os 40 canal, não vi ninguém. Falei, ué. Eu vi uma portadora lá na Resp Cupom, falei, ué, lá no canal 9, os caras não respeitam, não, viu? E me diz uma coisa, você sabe a época que começou a cair a parte do PX, a parte de rádio, qual a época? Não sei se na época, na era, porque eu falei até em 1965, não, 1996, 1995, por aí eu falava, tinha bastante gente ainda nessa época. Você pode me falar o tempo que começou a cair a queda do PX, da faixa de cidadão aí? Ok. PY2 Whisky, Quebec Sierra, Wagner. Mais alguém na frequência?
Ok. Foi aos pouquinhos, né? Muita gente foi sumindo. Eu lembro que tinha muito rádio, né, e muitos amigos lá nos 11 metros, onde eu comecei também, tá bom, Wagner? Só que quando eu comecei nos 11 metros, sem indicativo também, né? Fala assim, quem que começou nos 11 metros com indicativo? Acho que, né, muito, muito raro, né? Então, também comecei lá nos 11 metros sem indicativo. Né? A gente tinha uma turminha lá numa determinada frequência, ficava batendo papo, ok? Mas depois eu conheci um amigo, Celso, né, que tinha indicativo, tudo, né? Que me ajudou no acerto da antena, montar cabo, né, no conector, soldar o conector, né? Ele me ajudou muito. Depois de 3 meses que eu não tinha indicativo, ele falou: "Pô, Paulo, por que você não vai lá no Dentel, né, bico, né? Fala lá com a dona Marília, a dona Maria, né? Você vai pagar lá uma taxa no banco e sai o indicativo." Porque não tinha provinha, não tinha nada, né, Wagner? Até hoje não tem também, né? Aliás, hoje tem uma nova legislação que é muito, muito mais fácil, ok? Mas quando eu comecei, também comecei sem indicativo. Esse amigo deu uma dica, eu fui lá no Dentel, né, Rua Costa, 55, falei lá com a tal da dona Marília, ou dona Maria, não lembro, e ela falou: "Ó, vai no banco do Brasil, né, paga o DARF aqui, tá, e volta aqui e traz uma via." Tá bom, né? Aí paguei, tá bom, Wagner? Paguei, voltei, acho que não deu 3 semanas, ainda de 2 a 3 semanas chegou o indicativo. Tá, aí você fala mais tranquilo, né, porque tem o pessoal que realmente não gosta, é o que você falou, né, tem razão, né. Mas depois que eu tirei indicativo, aí você fica mais tranquilo, né. Quando você não tem indicativo, você fica ali meio, né, na esquiva, meio devagar, ali não dá para explorar, né, os 11 metros. Mas daí para frente, só maravilha, né. Mas aí com 18 anos eu vim para o radioamadorismo, né, comecei com 15 nos 11 metros, com 18 já estava no radioamadorismo, só que no radioamadorismo, Wagner, eu tinha indicativo e não tinha equipamento. Foi o contrário, né, 11 metros, eu tinha um rádio, né, um Cobra, mas não tinha indicativo. E quando eu vim para o radioamadorismo, né, eu me associei à Labre, fiz a provinha, já tirei, né, o indicativo, fiz lá o curso de telegrafia, né, radioeletricidade, né, que eu já gostava, e passei, legal, né. Mas cadê grana para comprar o rádio, né, Wagner? Não tinha, né, fiquei 1 ano, acho que 1 ano e 2 meses sem rádio, né, e o pessoal me chamava de PX chique, né, porque era PX, era radioamador, né, já tinha um indicativo classe B, mas cadê o rádio, né? Não tinha, né, porque era uma grana lascada, né, Wagner? Qualquer rádio ali, né, era uma paulada, né? Mesmo usado ali era grana, né? E eu trabalhava de office boy de luxo, né? Então, o que eu ganhava não dava para comprar um super rádio, mas, né, depois de um tempo eu comprei, né? Consegui. Mas é duro, né? Para todos nós aí que começou nos 11 metros, não é fácil, né? A não ser um outro que, né, tinha grana, assim, no berço de ouro, filhinho de papai tinha grana, mas acho que 99% era ralar, né? Ralar para comprar o rádio, né, Wagner? Então tinha que se virar nos 30, né, quer dizer, eu tinha um radinho legal em 11 metros, um Cobra, mas não tinha antena, não tinha cabo, não tinha conector, tudo gambiarra, hein. Tudo nas coxas ali, que nem eu falava no quarteirão, né, e olha lá, né, não falava muito longe não. Bom, mais alguém na frequência? E respondendo a sua pergunta, né, depois que saí dos 11 metros, né, nunca mais, retornei, né, mas eu sabia, né, do andamento lá do riscado, né, porque tinham vários amigos em 11 metros. E eles falavam: "Não, foi caindo, caindo, o pessoal foi sumindo, sumindo", e até hoje, né, tem pouca gente nos 11 metros, né, mas o motivo eu não sei, né, talvez a chegada aí das novas tecnologias, né, e celulares, internet, pra não falar que é a única causa, né, mas provavelmente uma das causas, tudo isso. Bom, quem mais está com a gente aí? O Luiz, o Cristiano, o Jorge lá pelo Rio de Janeiro, o Ricardo Ipiranga, maravilha. Então deixa contigo, tá bom, Wagner? PY2EXU, Quebec, Sierra, adiante.
GPS aí, modulou, Paulo TX ao retorno, Whisky Quebec Serra. Então, eu acho que a melhor época aí, tô falando isso aí na faixa de cidadão, né? Eu acho que para mim foi nos anos 80, né? Que tinha bastante gente falando, você fazia amizade, para você achar um canal para falar, você tinha aqueles canal lá de o mata-rato, né? O pessoal fala mata-rato. Você tinha que esticar ele para ir para 39 canal. Mas acho que foi a melhor época, assim, que tinha bastante gente falando. Eu fiz bastante amizade também, né? Eu acho que a melhor época foi nos anos 80, muito bacana. E, infelizmente, eu acho que acabou aí, foi a vinda do celular, computador, né? Internet, essas coisas aí, e outra, né? Que muita gente se foi também, né? Muita gente se foi aí, morreu, faleceu, e agora é poucas pessoas que têm o gosto de falar no PY, né? No rádio amador, ou na faixa de cidadão. São poucas pessoas. Eu não sei se com o tempo aí, passando os tempos aí, não sei, vai deixar de existir. Mas eu espero que não. Que a geração que vem aí possa gostar aí da faixa de cidadão, porque é gostoso demais aí. Tanto a faixa de cidadão, quanto o VHF, o HF também já está. Você não encontra mais ninguém. Se não tiver uma repetidora aí para você atracar ela, conversar com alguém, fica difícil. Tá bom, Paulo? Beleza, deixa contigo aí palavra, ver se tem mais alguém querendo adentrar aí. Modulou, Papo Uniforme 2, Whisky Quebec Serra, ao retorno, Paulo TVCRASP. Ok, só uma pergunta, Wagner. Você está por Sapopemba, né? Se não me engano, é Sapopemba. Você me chega a final de escala, ok? Sinal, áudio é excelente. Só me fala uma coisa, o que você está usando de antena e de potência, ô Wagner? Ah, positivo. Eu tô com uma antena aqui, tô meio preguiçoso de arrumar ela. Eu tô com uma antena aí, minha 6000. Eu modifiquei, eu mexi nela. Ela tava boazinha. O que aconteceu? Eu fui comprar um cabo 213, não casou com a antena, aí fui mexer na antena, aí bagunçou tudo. Aí a estacionária saiu, subiu. Eu tô com a estacionária aqui, você deve estar 1.5, né? Então, eu acho que esse cabo aí que eu comprei aí não presta. O cabo grosso 213, tá? Não casou com a antena. E eu acabei mexendo na antena, não consegui acertar a antena. Agora tem que abaixar ela, botar um cabo fino que ela aceita e acertar as varetas lá. Mexer nas varetas até acertar a estacionária, tanto em V, tanto em U. Eu tô com uma MA6000, falando com o cabo 213, tá? Eu tô com eu adoro esse rádio, eu acho que ele tem um design muito lindo, Kenwood TM731, e o mic KBS 2000 aqui, essa que eu falando, o mic de ganho, tá bom? E a potência, a gente deve estar dando uns 45 watts aqui, acho que não passa disso, viu? Porque o módulo deve estar um pouquinho cansado também, né? Mas, tô falando com isso daí, eu mantenho a minha, tá... Eu falo mais lá na 145 que a gente tem uma rodadinha lá, e a estacionária lá dá 1.1. Então não tem perigo de queimar o rádio aí, tá bom? Falou, Paulo. Positivo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. PY2EXU, Whisky Quebec Serra, Wagner. 40 e poucos watts, excelente. Sinal aí, final de escala, áudio muito, muito bom. Está explicado, né? Você está com um KBS. Olha, se eu não tive uns 10, 11 KBS, é pouco, hein? E cada rádio que eu vendia, ô Wagner, o pessoal queria o KBS, né? Falava, então por isso que eu teve uns 11, 12 KBS, por isso. Eu falava, não, estou vendendo só o rádio, né? O KBS fica, não, quero o KBS. Isso quando eu estava no interior, ok? De 2000 a 2008. E vendi alguns rádios por lá, né? Falei, estou vendendo esse rádio. Me interessava, me ligava, né? Fazia negócio, mas ele queria o mic de ganho. Falei, Paulo, levar esse rádio sem o mic não tem graça, né? Me dá
dá o mic, vê o quanto você quer no mic. Eu não cobrava preço de mic novo, né? Eu cobrava pelo menos metade, né? Porque era novo, né? Tinha um ano e pouco de mic aí. Eu falei, bom, então vindo pela metade, vou ter que comprar outro para mim, né? Tá bom, mas todos os KBS que eu usei, KBS 2000, 2500, 3000, né? Com um microfone, com dois, com, né, a alimentação, né, pelo rádio ou pela fonte, ou com bateria, enfim, né? Tive um monte de KBS, todos excelentes. Né? Muito, muito bom. Ele tem um baita mic, viu, Wagner? Conheço o Soares pessoalmente, já fui na casa dele por intermédio de um outro amigo que partiu, né? Você tá falando dos amigos que já foram. Esse outro amigo que partiu era o Aramir, ok? Um amigaço, hein? Nossa, deu uma baita força para rodar do alto-falante pra gente. Como me ajudou, hein? Não tem como não reconhecer, né? Ir na casa do Aramir, e tomar um cafezinho, conhecer a esposa, os filhos, nossa. Ele era fissurado por fontes, viu, Wagner? Nossa, quantas e quantas fontes não tinha o Aramir, hein? Tô para ver alguém mais fissurado em fonte do que Aramir, né? Mas um ser humano espetacular, hein? Grande radioamador, grande amigo. Nunca vi o Aramir brigando na frequência, dando bronca, esculachando alguém. Nossa, era um radioamador em nota 10, ok? Amigaço, hein? Quando eu morava no interior, ele foi, conheceu lá a minha estação, ok? E vendi coisa para ele vendeu coisa para mim, fonte, mic, enfim. Fazia lá umas trocas de vendas, né? Eu tenho uma fonte até hoje dele, uma Lincoln nova. Nossa, para eu conseguir comprar essa fonte dele, né, foram vários e vários meses aí de conversa, hein? E pedindo, não, mas é a única, não, mas também quero, não, mas eu não vendo, não, mas eu quero. Manja aquela briguinha, né? Boa, né? Não, era meu, subo mais R$1 aí na fonte. O Paulo, pode subir mais 100 que eu não te vendo, hein? Aí depois, muita insistência, falou, tá bom, vai, vem buscar a fonte. Mas que grande amigo, nossa, Aramir, sem comentários, hein? Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? Ok. Chegaram 2 amigos, o Alcides, aqui, PY2EXU Lima Roma Índia, e um outro colega. Quem é o outro colega? Positivo. Só para dar o bom dia. Então, bom dia e grande abraço. Aí, tem um terceiro amigo também chegando aí. Bom, outro colega, quem é? Ok. Só deu bom dia, bom dia. Fala, Alcides. Tudo em paz, tranquilo? PY2 Lima, Roma, Índia. Ótima quinta-feira, não sei se está no descanso, né, ou não. Eu dei cano lá no batente, viu, Alcides? Olhei pro patrão, que negativo, hein? Que hoje, até meio-dia, rodada alto-falante. Não vem com história que hoje não tem hora extra nem batente, hein? Hoje é descanso. Aí o patrão aceitou, viu, Alcides? Falou, não, tranquilo, hein? Pode fazer a rodada alto-falante, tá dispensado. PY2 Lima, Roma, Índia, abraço, adiante. Positivo, Paulo, bom dia. É importante, né? Manter a rodada alto-falante com dispensa do serviço é bom demais. Tá bom, Paulo, muito bom dia. Um abraço a todos os coroas da rodada alto-falante. Você me fez recordar de um grande amigo que me foi apresentado pelo PY2EXU Kilo Analdo, que era meu padrinho, o Aramir. Um camarada sensacional, quebrou um galho meu muito grande lá no DTP, que ele trabalhava lá no DTP. E quando eu estava com um problema lá, o Arnaldo me deu a dica, falou, procura lá o Aramir que você vai ser atendido com certeza, e não deu outro. Gente finíssima, o pessoal não devia ir embora, o pessoal devia ficar aqui com a gente.
Mas infelizmente é isso. As tranqueiras ficam e os bons vão embora. Beleza? Baita abraço pra ti, boa quinta-feira de feriado por aí. Eu tô em casa, só até às 17 horas aqui pelo QAP. Qualquer coisa é só chamar lá no 145-000 QAP dos amigos, tá bom? Um abração pra ti, tudo de bom, Paulo. Excelente dia, prossegue normal por aí. Positivo. PY2 Lima, Roma, Índia, Alcides. Ele falou de 2 grandes radioamadores, hein, Alcides? Arnaldo, hein? Nossa, Arnaldo, sem comentários, né? Além de grande radioamador, e além de grande, o homem era grande, hein? Eu conheci o Arnaldo, eu falei, poxa, ainda bem que sou seu amigo, hein, Arnaldo? O homem tinha lá uns 2 metros, né, Alcides? Nossa. Até tava o Wilson e o Caetano junto. Eles deram risada, né? Eu falei, ainda bem que sou seu amigo, hein, Arnaldo? Ele deu risada, mas era um cara do bem, né, o Alcides? Super gente fina, ajudava todo mundo, educado aí com todos os radioamadores, né? Nunca vi o Arnaldo brigando com alguém. Como o Aramir também, né? Aramir, outro grande radioamador, super educado. Né? Enfim, né? É o que você falou, né? 2 grandes amigos que partiram, né? Infelizmente. Mas boas lembranças de ambos, né? Aliás, o Arnaldo foi fazer uma palestra sobre CW lá no interior, né? De 2000 a 2008, né? Que eu morei por lá. E foi, acho que era 2003, 2004. Infelizmente já estava, não enxergava mais, né? Ele enxergava, né, até um certo tempo lá da vida dele, depois teve, eu acho que, problema de glaucoma, ok? E o glaucoma, mesmo com tratamento ali, infelizmente tirou a visão do Arnaldo. Mas não tirou o radioamadorismo, né? Mesmo o Arnaldo sem enxergar um tostãozinho de nada de luz, né? Fazia a rodada e recebia bem os amigos, né, Alcides? E dava aula de telegrafia, tinha apostila, nossa. Né? Coisa que muita gente que enxerga aí, né, tem uns 2 olhos muito bons, não faz nem 1% do que ele fez, né? O Arnaldo foi um baita radioamador. Tá? E o indicativo dele, né, tá com outro grande amigo nosso, fez o curso de CW com a gente. Tá bom? Tá lá na divisa de Itu, parece, hein? PY2EXU Kilo Robson. Tá bom, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, divisa de Itu. PY2 Kilo. Amigo. Cadê? O site da Anatel tá furado hoje. Não tá respondendo, hein? Mas tudo bem. Mas é o Robson, eu só não lembro ali se é divisa com Itu. Não, divisa com São Roque, lembrei. Ele tá divisa com São Roque. Robson, PY2EXU Kilo. Eu falei, ó, tá em boas mãos, hein? E eu falei pro Robson, você toma conta desse indicativo, hein, Robson? O do ano anterior era um super radioamador, hein? Grande mestre do CW, cuida bem dele. Eu falei, não, pode deixar que eu tomo conta direitinho do indicativo. Bom, falou Alcides, mais alguém na frequência? Ok. Tá aí, e o Belmiro chegando, né, Belmiro? Muito bom dia, grande abraço. O Belmiro tá no caderninho vermelho, viu, Alcides? O próximo degrau é o caderno preto, tá bom, Belmiro? É na blacklist. Belmiro não fala mais com a gente, viu, Alcides? Não liga mais o rádio, né? Não liga mais pro radioamadorismo, tá aí, ó. Mandar uma bronca, hein? Mandar uma notificação aí pro Belmiro. Tá bom, Belmiro? Grande abraço, hein? Bom, grande Belmiro. Wagner, PY2 Whisky, Quebec Sierra, adiante. Positivo, Paulo. O outro eu coloquei potência baixa, deve ter caído o meu sinal, depois você me reforça aí, tá bom, Paulo? O companheiro aí que adentrou aí, eu não tive cópia, infelizmente aí, mas manda aquele abraço para ele. Tudo de bom lá para ele, tá bom, Paulo? Então, voltando na época aí da faixa de cidadão, acho que o melhor rádio que eu tive, que eu acompanhei aí na faixa do cidadão, para você falar em AM, ele não tinha banda, mas era o rádio, viu? Era o CB 1000/40, que lá não precisava nem de mic de ganho.
Já o próprio áudio dele já era muito forte, era espetacular esse rádio aí. Tinha um design, era meio retângulo, né? Esse que tinha 4 botões do lado esquerdo, se não me falha a memória, né? Tinha o mic de ganho, tinha o RF, o volume e a outra função, eu não lembro. E tinha mais 3 botões na frente, que é a NB, a NBL, a NBL, alguma coisa assim, eu não lembro. E para mim foi um dos melhores rádios, né? Para falar em AM, né? Aquele tempo lá que tinha Cobra 148 ETL, né? Cara que tinha dinheiro, né? Porque para comprar um Cobra na época, Deus me livre, era uma fortuna. Então o pessoal falava muito no AM devido a isso daí. DX só era poucas pessoas que fazia, né? Só que tinha o Cobra mesmo, que ia lá para cima, lá do 41 para cima, né? Que conseguia fazer os VX. Depois você me reporta, Paulo, se você lembra, a UFA Internacional de DX, que era comandado por Zé Enrosco, na época eu fazia parte da UFA, né? E era a UFA começou em 1984. Né? Depois que o Enrosco veio a falecer, acabou o grupo, né? Tá bom, Paulo, deixa contigo, transmitiu o PY2EXU, Quebec Serra, Wagner, Sapopemba, ao retorno, PAULO-EXU. Ok. Modulei transmitiu. PY2EXU, Quebec Serra, Wagner. Lembrando os amigos que hoje já tivemos a nossa aula de CW, ok? Quem perdeu, vai na playlist, aula 16, primo sexto. Tranquilo? Positivo. Número 41/2022. Olhada lá no site da Anatel, tá bom, Belmiro? 41/2022. E eu ainda não li, hein? Não fui dar uma olhada, ok? Mas são 2 meses para a manifestação, ok? 60 dias aí para a manifestação de todos os brasileiros. Tranquilo? Uma forma fácil para chegar no Google. Tá bom, meu amigo? Entra no Google, coloca consulta pública 41/2022, escreve Anatel na frente, que você já cai na dita cuja. Tá? Não tive tempo ainda de dar uma lida. O negócio é extenso, hein? Nossa. Tem que ter um tempinho bom para ler tudo, né? Não é curtinho, não. Mas tá bom. É a dica pro amigo. E quanto ao grupo UFA, tem alguns amigos aqui da rodada Alto-falante que participaram. Não sei se hoje ainda. Acho que não, né? Acho que hoje não está mais em evidência, né, o Wagner? E quanto aos 11 metros, né? Quantos e quantos amigos, né? E quantos rádios também. O primeiro rádio é o que você falou. Também não comecei com um Cobra 148 GTL, ok? Eu tinha até um Cobra, mas bem simplesinho, né? 4 watts, 40 canais, né? Basicão, ok? Mas foi um baita rádio. Nunca deu problema, ok? Nem os fusíveis eu troquei do rádio, viu, Wagner? Nem fusível, nem porta-fusível, sempre ligava, funcionava. Bom, também com essa potência absurda, né? 4 watts, você vê que absurdo de potência, né? E pior que eu fazia a rodada com 4 watts, hein, ô Wagner? Vai vendo, hein? Hoje eu faço com 80, né? Mas naquele tempo, 4 watinhos e 11 metros. Que maravilha, hein? Bom, mas fazia a rodada, era no quarteirão a rodada, era meio quarteirão, ia um quarteirão e meio, mas a gente falava que era rodada, né? Fazer o quê? Depois chegou torre, depois eu tive mais potência, e antena direcional, e mic de ganho, você vai incrementando, né? Você não para no rádio, né? É uma fonte, porque eu não tinha fonte, eu tinha o rádio, eu pegava a bateria do carro do meu pai, hein? Vai vendo, Wagner. Que mão de obra, né?
E depois tive uma fonte, né, made in Santa Ifigênia, mas aguentava, né? No limite, mas aguentava. Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU, Quebec Sierra, adiante. Ok, o Paulo. Em Santa Ifigênia, na época, eles vendiam muito aquelas fontes lá no DAG, né? A marca no DAG. Até que era uma fonte boa, viu? Tá? Era uma fonte e tocavam, apesar que você eu falava muito no PX, então tocava brincando, né? Não tinha tanta potência. Daria o quê? Eu não lembro se no AM ele daria o quê? 5, 7 watts, não chegava a isso no máximo. Né? Então, dava para brincar aí com a nodagem, né? Aí, né, hoje tem os rádios aí que dizem mais aí, né? Uma fonte de... eu tô falando com uma fonte aqui, aquelas marmitinhas de 50 amperes, né? Então, eu tô falando com ela, nunca deu problema não. A única coisa que ela tinha aí ela tinha um cooler, fazia um barulho, eu peguei, me invoquei, fui lá e tirei a cooler da fonte. Falei, não, eu não vou falar assim, sem esse cooler, não, era muito barulhento. Peguei e tirei o cooler, aí desmontei a fonte, tirei o cooler, agora vai ficar sem cooler aí. Até agora não deu problema não, viu? Não esquenta, não acontece nada não. Tá bom, Paulo? Ah, depois você me fala, eu tô com potência baixa, aí me fala aí o meu sinal aí, se caiu aí. Ok. Não, de final de escala foi para 9 mais 20. Caiu, né? Caiu um pouquinho, mas 9 mais 20, áudio 5. Tá bom, Wagner? Pouca coisa, hein? Tá, positivo, Paulo. Fica reto, tá bom? Eu não vou permanecer não, eu vou tomar uma ducha aqui, tem que fazer umas coisas, mas a gente vai retornando aos pouquinhos aí, tá bom, Paulo? Eu deixo um grande abraço para você aí, corujas que estão por aí, aquela ótima quinta-feira aí, tá bom, Paulo? Aquele abraço, deixo contigo, modulou PY2EXU Quebec Serra, ao retorno Paulo PX. Ok. Só uma informação, tá bom, Wagner? Você pode acompanhar a rodada pela internet, hein? Todo dia tem a retransmissão lá pelo YouTube, ok? Entra no YouTube, digita a rodada alto-falante e clica no ao vivo, tá bom? Você acompanha pela internet, qualquer lugar do planeta. Tá bom, Wagner? Vai que você vai viajar um dia lá para a China, né? Ou para Pindamonhangaba, sei lá, né? Qualquer lugar, aí você acompanha a rodada e manda mensagens para a gente. Tá bom, Wagner? E apareça, ok? Vê se não some, hein? Será sempre bem-vindo na rodada, tá bom? Whisky Quebec Sierra, grande abraço, tudo de bom. Só me dá um compreendido e fica à vontade, ok? Ok, pô. O QSO foi legal hoje, deu para relembrar alguma coisa do passado aí. Eu sempre gosto de relembrar o passado, né? Porque o passado foi uma época maravilhosa, né? Não é que nem hoje aí, que você não pode nem andar na rua, os caras já vêm querer tirar seu celular, querer te matar, né? Então hoje nós estamos vivendo num mundo muito ruim aí, muito pesado. Mas Paulo, tá bom, Paulo, abraço, fica com Deus, coruja aí também, um abraço aí. Ok, Wagner, fica com Deus também. E apareça, tá bom? Apareça aí pra gente trocar um QSO, falar de 11 metros, de 2 metros, falar da ISS, da Lua, de Marte, enfim, né? Desses assuntos eu gosto. Eu só não falo 3 assuntos que é polêmico, né? Que é futebol, religião e política, hein? Futebol, religião e política é jogo duro. É começar a falar, isso aí briga, encrenca, então nem toco nesses assuntos. Tá bom, mas de resto, vai que vai, né? Sem problemas. Bom, são 9 horas e 27 minutos. Lembrando os amigos que tivemos problemas aí na live, ok? Ficamos 2 dias sem a retransmissão da rodada, tá bom? No primeiro dia já informei o YouTube.
No segundo dia, o Daniel, né, meu filho que manja aí do departamento de informática, me ajudou a fazer uma outra cartinha lá para eles, entre aspas, né? Uma outra mensagem. E no terceiro dia voltou, ok? Então, como nunca YouTube deixou a gente na mão, né? E, aliás, estava funcionando normalmente, só a live que não estava enroscando, né? E que nem motor de arranque, né? Que não tá bom e quando a bateria não tá boa, né? Fica naquele nhenhenhê e não pega, né? Então o motor não pegava de jeito nenhum, ok? Mas voltou ao normal, né? No terceiro dia, normalizado, ok? Então, quem não estava ouvindo a gente aí pela internet, problemas, tá bom? Como já tivemos muitos problemas aí de internet, né? Quando chove, raios, né? Como chuva no verão, direto, né? Tem 1000 problemas. Ora roteador, ora aplicativo, né? Da câmera que não se entendia com o aplicativo da máquina, que é o sistema operacional, ok? Então, tive 1000 problemas aí com live, mas nunca com o YouTube. Né? Primeira vez que deu pau lá no YouTube. Mas tá bom, né? Tá bom demais. São 9 horas e 28 minutos e vamos em frente. Positivo. Positivo, Belmiro. Então tá aí. Deixa eu tocar o barco, abrir espaço para os amigos, porque hoje a gente vai até meio-dia, ok? Não tem conversa. Rodada alto-falante hoje full time, das 3 ao meio-dia. Estaremos aí com mais de 9 horas de QAP. Também não demos mole, né? Tivemos aula de CW. 5 horas. Quem perdeu ou chegou atrasado, pega na playlist, ok? CW, aula 16. E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Look, that's what that line was for. I wondered what it was for. Look at this. Yesu swag. Gotta love Yesu swag. Oh, so what do you do? You have to show your ticket and then you get one? Yes. Excellent. Gotta love the Yesu swag. Very good. Good luck. Oh, Yesu hat as well. I guess I can't give those away today. If you guys can make it over, you'll be. I'm already broke. So far, I got He can come up behind somebody giving rabbit ears. What, like this? Yeah, exactly. Hopefully I'm not on the internet. There you go. Thank you. Second recipient of the Holy 8-hour lanyard. Take care. Have a great day. Are they ever going to do FGN 300. got it to be a prepper and FGN. Excuse me. FGN 400 XDR. I was talking to a guy a while ago. He said he bought one of these, had it for a while, and they wanted to use it for 80. He said they couldn't get it to work. And the 3100. Crossband repeat. So in the comments, feel free to tell me what you would want me to look at. I think you get a 50Q. That's $650 a little too much. There we go. But anyway, The FT5DR, slightly older FT70DR, the venerable VX6R, and the FT60R. Yeah, that's a nice HD. It's an absolute go-to radios. It is, and it has. It was up Service dog here. the last 3 years. Okay, let's see. Where to? Again, I apologize for the audio. When I stream live on YouTube, it doesn't seem to want to take the external microphones. It just gives a buzzing noise. So you're stuck with camera audio, unfortunately. Figure out how to set it up. Okay.
So US tower. Again, this is all building 3. Building 3 is where ham radio outlet is. And as you might be able to tell, ham radio outlet, we brought stock. We bought stuff that you can purchase here and take away with you. Oh, I've noticed that there are some other vendors here who didn't bring any stock. But we have everything. I'll tell you what I'm going to do. I'm going to give you a sneak look behind the scenes at the HRO booth. So I'm going to scoot behind some people here. And here we go. So it's kind of like being at the store itself. And look, LDG tuners, the trunk trackers in the back. Oh, there's my tripod. I wonder where it had got to. Semlex power supplies. ICOM 5100s. The V86 transceiver. The 2730. The 4100. We have speakers. We have antenna tuners. We have, oh, look at that. 7610s. We got a bunch of them here. We got the Yaesu M100 microphones, the R-Finder radios. If you need the thrust bearing, well, come get it. The M70, the 818. What else we have? More speakers. Oh, 891, guys. Love that radio. More speakers, more speakers, more speakers, lots of speakers. The FT5D, VX6R, FT65, the FT70, same radios we saw over at the Yaesu booth. FTM 400 XDR, FTM 3100. What else? Oh, FTDX10. We are doing good here. Again, Zoom spot. And look at these people. Hey, what are you buying? He's buying one of these Zoom spots. Oh, excellent. You'll have a lot of fun with that. Yeah. What do you do? Do you do DMR, D-Star? Right now I have a DMR hotspot. Excellent. Yeah. And a Zoom spot. So this is kind of an upgrade. Now he's going to get into cross-dressing. No. Cross-dressing, yes, indeed. Well, very good. You have a lot of fun with that. We got a full setup video on the HRO website. All right, take care. Here's Rob. Hello, everybody. What are you getting? What are you getting? Another antenna. Excellent. Excellent. All right, watch your eyes on that thing. Yeah. Hey, you guys again. Look, the lucky holy HRO lanyard winners again. Yeah, well, I gotta get this all what do they do? The Yaesu guys? They laminate Yeah, they and punch stuff it. too. Like I gotta get this laminated. Yeah. That's the word. Very good. Excellent. Well, you know, vou te dar vários exemplos. Você pode ter um grupo de radioamadores, né, que, de repente, precisa, né, de alguém que organize esse bate-papo. Então, por quê, né, seu comandante? Porque você precisa organizar esse grupo. Tá? Você não vira bagunça. Né? Tem um amigo que não fala, o outro você esquece, o outro chega, você não dá oportunidade. Tá? Até com uma boa experiência, né, de vários anos, de várias rodadas que você conduz, pode acontecer, né, de você esquecer um amigo. Tá? E quando acontece isso? Tá? Tem que ser sincero, né? Pede desculpas para o amigo. Ele vai, né, se sentir aí, né, um pouco mais... Teve, né, um pouco de atenção, né, por terem atropelado a vez dele, e fala numa boa. Ele fala, tranquilo, né? Sem problemas. Tá? Então, primeiro, você tem que ter humildade para ser comandante de rodada, ok? Você é um cara muito estourado, muito estressado, ou que pensa, né, só em você e no grupo,
é um cara egoísta, né, você tem que aprender um pouco mais para ser um comandante de rodadas, ok? Então, tem algumas regras que você tem que seguir. Né? Qualquer um pode ser comandante? Sim, mas seguindo essas regras. A primeira delas é a humildade. Tá? Não seja arrogante, né? Não queira ser mais do que os seus amigos. Alguém chega e fala, Paulo, eu comprei um FT2 980. Quanto você pagou? Paguei $150. Eu comprei um TS 990S, paguei lá $7.000. O amigo lá vai ficar chateado, pô, né? Paguei um rádio aí $150, ele pagou aí $7.000. Tá? Tem algumas colocações que você claramente demonstra que é arrogante. Tá? Cuidado, né? Cuidado com essas colocações, né? Até porque se você é alguma coisa, né, que o pessoal pode te considerar, né, ser um grande radioamador, você não precisa ficar falando, né, que você é isso, aquilo. Com o tempo, né, os amigos vão perceber que você tem lá um diferencial. Você não precisa ficar pondo uma lista, né, tudo que você faz de bom e de melhor. Né, que eu ganho mais, que eu tenho mais rádios, que meus rádios custam $20.000, enfim. Cuidado, né, cuidado com a arrogância, ok? Partindo dessa premissa, né, desse princípio, o que acontece? O objetivo, você estar entre amigos. Se você está entre amigos, né, e todos nós, radioamadores do planeta, somos irmãos, né, não tem motivo para ninguém querer ser mais do que o outro. Tá? Então, faça uma coisa de forma light, ok? De forma tranquila, né, sem querer aí privilegiar, né, um grupo, ou não dando atenção, né, para quem é mais humilde lá no grupo. Exemplo, né, tem um grupo aí de radioamadores veteranos, mais de 10, 20, 30 anos de experiência. E chega um amigo lá com um mês de indicativo. Ele está engatinhando, está aprendendo, sim. Até claramente ele demonstra isso na modulação dele. Uma certa segurança, ele está ali, né, engatinhando ainda. Tá? Esse grupo, né, precisa tomar um certo cuidado para não, né, desincentivar o amigo. Né? Se você passa uma vez a palavra, percebe que ele é iniciante, né, mas como você está num grupo ali de cobras criadas, né, 10, 20, 30, 40 anos de radioamadorismo, né, esse grupo tem uma certa tendência à arrogância, né, vão deixar esse cara de lado. Isso não é legal também, ok? Então, tenta, né, ser aí equilibrado em tudo que você fizer numa rodada. Bom, são 9h41. Essa é uma das aulas do nosso curso Comandante de Rodada, ok? Tem lá na nossa playlist. Quem quiser dar uma olhada, vale a pena. Né? Tudo, experiência própria desde os 11 metros, com 15 anos. Em diversas rodadas que a gente passou em AM, FM, SSB, CW. Tranquilo? E rodadas que eu comandei, rodadas que eu participava. É um curso aí bem legal, né? Para quem pretende ser comandante ou mesmo por curiosidade, ok? São várias videoaulas, dá uma olhadinha e boa sorte. Não paga nada, de graça, hein? Entrada franca, né, Belmiro? Bom, 9h41. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Awesome. We'll come back and we'll talk to you later on. Take care, guys. Uncle Gunther. Hi, Uncle Gunther. Which part of Germany are you from, Uncle Gunther? Data that's going through All right, let's walk out into building, I believe it's building 2. We'll take a quick tour around there. Southwest Germany near Frankfurt. Okay. Oh, Wiesbaden. Yes, I know it. Spent a lot of time in Süddeutschland, in Landau, in der Pfalz. Cool. All right, let's see what we have. I think this is building 2. Hello from Portugal. Well, love Portugal. Coming from England, I get to tour lots of Europe, and so
I've been to Lisbon, and a beautiful place. Cool. Well, here we are, ICOM booth, building 2. Whoops, I'm sorry. We'll work our way through here. 9700 right there, 7300, 75. They're all built on 75. In case you didn't know, that was Jim from ICOM. Oops, I'm sorry. No, you're fine. Thank you. Oh, thank you so much. Saved my life. Well, here, in that case, oh, look, this is the last one. Thank you so much. There are more. Come see me at the HRO booth later, and I'll give you some other stuff. In fact, let me take a look at what I have here. Since you said such nice things. Oh, my God. Thank you very much. Check's in the mail. Yeah. We're pretty So some of the new stuff from ICOM up here, the marine radios, airband radios, and so on. Now there is one new piece of equipment here somewhere that I'm going to have to take a look at. Doesn't everybody want a 7851? I have a space in my shack that just the 7851 size. Scoot through here, excuse me. Oh, here it is. You need to see the new equipment. Just look for the crowd. Here it is. Ready? I'm sorry, you okay? Do I screw up your shot? Yeah, put it right in front of the house. Thanks. Oh, okay, that's what it was. Yeah. IC705 display. Okay. So this is a project radio. Okay. It doesn't have a real model number or anything. Okay. The idea is that it's this particular one is 2.4 gigs and 5.6 gigs. 2.4 gigs, 5.6 gigs. It's a new kind of design, right? Where you've got power here and Ethernet coming out the other side, right? Put it so up this the is a Ethernet. controller, right? It's You said over power on Ethernet, one and side, that's Ethernet on the other that's side. band unit. Then that's the Band actual unit unit here. GPS stabilization, and then you've got the 2 outputs for the 2 bands. So you mount this up on your mast, right between your 2, dishes or whatever antennas you have. And you've got, shorty little jumpers for the super lossy microwave stuff. So it minimizes all the loss. You could run up to about 80 watts Okay, per hour. let's keep going. Oh, Bengali keys, of course. So I think my code speed has to improve before I invest in one of these beautiful things. But look at this. They don't put price tags right now. Sorry. All right, let's go take a look at Flex. Okay. I have this, the map. I'll make it a little bit better for you. Oh, there we go. I'm the smartest DR interface. Excellent.
I get rid of some glare here. No, you're not, but I can't prove it. All right, we're going to keep walking around and we'll keep coming back. So guys, let me know what you want to see while I'm here. That's good. Okay. My computer won't be able to all the Yeah, that's what we need. 3 flex radio systems on our shack desk at home. That'll work. All right, moving on. Hello, Mike Smith. How are things in England? I'll be there in December. All right, we're coming back to see Gordo because our audio didn't work last time. Hey, Chad. W5YI, purveyors of excellent licensing books. You have CDs. You remember CDs, right? Yeah. Let's move around here. Oh, yes. How many different shows do you have to make? For the YouTube side? Everybody knows Gordon West, WB6NOA. Radio school. Now doing teach the teacher classes. On all the ham radio activities yeah, you get that. Gordo's probably got more people interested in ham radio than any other person in the world. No, I Over there is Pete Trotter from W5YI. Late 50s. They actually had radios back then. That was before Julian was born. Barely. Barely. I've been lost long. I was alive in 67, I guess. Oh my gosh. I haven't been doing much recently. Gordo wins the Best Dressed Ham Award every year. Pleasure speaking with you. Yes, absolutely. You charge? I like your shirt. Yeah, that's a Susie shirt. Susie is Gordo's wife. N6GLF. Oh, that's great. Yes, we do know that. Gordo, last time my audio was not working, so hello. Uh-oh. Oh, I'm just pulling your leg. Hi to everybody. The ham radio outlet is taking such great care of brand new students with our materials. Julian, the man, taking good care of showing all the fun we're having here at Dayton. Dayton 2022, huge success. It's like welcome home after 2 years off. And we're all saying, oh, you made it through the, you know what? And we did. So very hi to all of the ham radio outlet viewers. And we hope to see you at the Ham Fest soon. All WB6NOA, Dayton 2022. Thanks, G-Man. Appreciate it. We'll catch you later, all right? See ya. Thank you. Young Ladies Radio League. Get some YLs out there more interested in ham radio. Não vai privilegiar o grupo,
vai privilegiar uma frequência, até uma repetidora, né, que tem que ser aberta a todos, e você às vezes fica lá no grupinho, né, na panelinha, e não abre oportunidade para mais amigos. Ou pior, né? Acaba o bate-papo, você vai lá e desliga o repetidor. Você é um dos que administram, um dos mantenedores, né, e tem uma atitude meio egoísta. Tá? Então, essa atitude, né, vale muito na hora de quem pode ser o comandante de rodada. Né? Você estaria preparado para isso? Se tiver um desses pontos negativos, negativo. Tá? Então, em princípio, né, você tem que ser um cara muito equilibrado, né, ter cuidado para não ser, ou querer ser, né, mais que os outros, e ter essa equidade, ok? Esse equilíbrio, né, e falar com todo mundo, né, do cara mais humilde ao cara que tem 30, 40, 50 anos de experiência no radioamadorismo. Né, tentar manter um equilíbrio com todos os amigos. Então, isso é legal, né? Você atrai mais radioamadores, a tua rodada vai ser frequentada por todos. Por quê? Né, porque você demonstra, né, que é um cara equilibrado. Né, não tem tendência, né, a manter lá um grupinho mais privilegiado ou desconsiderando algum amigo, né, que é uma atitude aí bem infeliz. Infelizmente, tem muito isso no radioamadorismo mundial, ok? Então, a coisa hoje, no sentido de quem pode ser, qualquer um, né, desde que não tenha esses probleminhas aí particulares. Né, o ego muito lá em cima, ok? Então, pisa no freio, né, tenta, né, manter uma situação de equilíbrio e você vai, né, conduzir uma rodada numa boa. Tá bom? Isso é importante, né, você manter essa igualdade entre os amigos. Né, você não precisa ser nem mais nem menos, né, mantendo uma condição de equilíbrio, você vai ter amizade com todo mundo, ok? Vai ter o respeito, né, porque respeito é o seguinte, quando você respeita um amigo, quando você respeita um radioamador, né, mesmo que com uma semana de indicativo, mesmo que ele esteja de HT na borrachinha, chegando ali em pé de miséria, né, sinal de 1, 2, né, o áudio ali no limite, muita fritura, dá oportunidade para o amigo, né, cuidado com aquelas frases, por exemplo, HT não é rádio, né, essa antena é porcaria, né, compra uma antena melhor, sabe? Tem umas frases ali que, né, dá um coice no amigo, não é legal. Então, muito cuidado com essas frases aí que são frases que derrubam, né, o amigo que está começando no rádio e derruba a chance de você ter mais um amigo. Né, aí chega naquela coisa do ego. Né, compra uma antena melhor. Ah, eu tenho tal antena, né, importada. Então, compra uma antena igual que, né, você fala com a gente. Tá? Então, tudo isso bate, né, nessa condição de quem pode ser um comandante. É o que eu falei, em princípio, todo mundo. Mas será que cada um, né, está nessa condição do ego, né, mais na mão, né, menos exigente? Né? Você está nessa posição? Maravilha, né? Você está nessa condição, parabéns. Bom, nosso papo hoje, né, foi no sentido de você perceber que para comandar uma rodada, em qualquer banda, é possível. Né? Quando é o fator humano, né, aí que vem o problema. Né? O fator humano exige, né, uma certa condição de ser igual a todos. Né? Bom, agora são 9h57. 9h57, eu estou passando aí algumas aulas do nosso curso Comandante de Rodadas, ok? Totalmente aí na playlist. São várias aulas, vários temas e assuntos. Se você pretende fazer uma rodada, é legal, recomendo, tá bom? Tudo isso, experiência de muitos e muitos anos de rodadas, ok? Desde os 11 metros, com 15 anos, até a rodada alto-falante, que está indo para 22 anos. Rodadas em HF, AM, banda lateral, CW, enfim. Né, algumas que eu participava, algumas que eu comandava, ok? Então é bem legal essa experiência que eu estou passando para os amigos, porque é bem válida, tá bom? Não peguei da internet, não peguei de nenhum livro, tudo experiência própria, tá bom? São 9h57. Oportunidade com um bom dia.
How can you even get any microprocessors that cheap? If you do that right there. Okay, so I'll hold it. Save about it. I'll hold this still for the people. We're doing live on YouTube right now, so Oh, okay, they'll be able to nice. scan this. Yeah, nice. Very cool. It's a $14 remote brake controller. They're still working on it, and you can join to help support it. It's like $10. Oh, okay. And yeah. Excellent. Yeah. Somebody just said they met Bruce sitting in the booth one year at Hamvention. You never know who you'll meet. Robert Rittenhouse says that. This is Bruce right here. There's Bruce. Hey, Bruce, how are you? I'm good. How are you today? I'm just peachy, thank you. I have a viewer who said they met you. Bruce Rittenhouse said, I met Bruce Perrin sitting in a booth one year at Hamvention. You never know who you will see. Uh-huh. Ô, Ricardo, eu acho que não, hein? Acho, mas não tenho certeza, ok? Não tenho certeza se está aberto ou não. Se você tiver algum cartão de alguma loja da Santa Ifigênia, dá uma ligada. Tá bom? Liga para lá, né? Se estiver aberto, aí o funcionário atender, eu vou falar, ó, tá tudo funcionando, tudo aberto. Mas eu não tenho certeza, tá bom, Ricardo? Então, se tiver algum telefone, alguma loja por lá, dá uma ligada. Deve ter, né? Algum cartãozinho, alguma coisa lá da Santa Ifigênia. Até o 611, ok? Uma boa referência, né? Se tiver algum amigo de algum box do 611, dá uma ligadinha se ele está funcionando ou não está funcionando. Tá bom? Mas é parcial, viu, Ricardo? Porque foi antecipado, ok? Então, uma parte está curtindo o feriado e outra parte trabalhando normalmente, ok? Vai de empresa para empresa, né? Quem antecipou, quem não antecipou. Então, hoje mesmo, né? Peguei vários amigos aí que estavam voltando do batente. Tá bom, Ricardo? Então, dá uma ligadinha, acho que é mais seguro, né? Eu realmente não sei, ok? Deixa eu ver aqui. Quanto ao Belmiro, não necessariamente, né, Belmiro? Não necessariamente. Tá bom? É livre, né? O radioamadorismo é livre. Você pode ter um rádio valvulado, um rádio transistorizado, né, com SDR, totalmente analógico, sem computador, sem programa, ok? Então, você pode começar em HF, em VHF, em UHF. Tem várias opções. Todos os caminhos, né, levam para o aperfeiçoamento do radioamadorismo, ok? Então, você começa no modo analógico, valvulado, né, com certeza você vai chegar numa condição boa. Então, não tem como indicar, né? Tal rádio, tal modelo, analógico, digital, tudo é válido, né? Qualquer estrada que você começar no radioamadorismo é válida. Né? E vai de cada amigo para amigo, né? Muito pessoal, ok? Fala, não, eu vou aconselhar o amigo começar por um rádio analógico e valvulado. Né? Outro amigo fala, não, eu já vou indicar um rádio transistorizado. Não, eu já prefiro, né, moderno, com SDR, aplicativo, conexão remota, internet, interface. Né? Tem que começar na modernidade. Então, é muito individual isso, né? De cada um para cada um, né? Cada amigo no planeta, né? De cada radioamador no planeta vai ter um ponto de vista diferente. Tá bom, Belmiro? Bom, vamos em frente. Já tivemos a nossa aula de CW hoje.
às 5 horas. Quem perdeu, pega na playlist, ok? CW aula 16 e boa sorte. Tranquilo? Hoje o nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Eu fui um que tive lá os benefícios da antecipação, né, do feriado, e hoje novamente, né? Então o patrão lá é bonzinho, o Ricardo. Falei com ele, falei, hoje quero ficar na rodada até meio-dia, hein? Como ele é radioamador, né, Ricardo? Falei, então tranquilo, né? Vai lá. Vai lá na rodada alto-falante, se esbalda, hein? Fala pelos cotovelos, hein? Falei, tá bom, né? Tranquilo. 10 horas 3 minutos, oportunidade com um bom dia. Que bravo quilo com bom dia, Paulo. Ô, Disney, bom dia. Deixa eu anotar o senhor aqui. 2 whisky, bravo, quilo. Mais alguém? Ok, grande abraço. E uma ótima quinta-feira, tá bom, Disney? Tudo em paz, tranquilo? Família, litoral, antenas, rádios, enfim. Como que tá a coisa toda, Disney? PY2 whisky, bravo, quilo. Tudo de bom, adiante. PY2EXU, PY2 whisky, bravo quilo. Você falou uma palavra aí que deu uma engolida seca no litoral, né? Estou 2 meses sem comparecer no litoral, né? Então, estou esperando a esposa terminar um tratamento aqui, não dá para ficar distante de hospitais, né? Assim que tiver tudo em ordem, aí eu retorno ao litoral, né? Já, você diz, contratei alguém para cortar lá a grama, porque sem condições de ir lá fazer isso pessoalmente, não? Se bem quando eu vou lá, eu faço pessoalmente. Eu fico segurando o cabo, trocando de tomadas, e alguém que corta a grama, né? Faço a minha participação, né, Paulo? Então, não é dizer que vou lá e eu vou cortar. Já fiz isso muitas vezes, né? E aí, vamos deixando agora alguma coisa para alguém fazer, né? Senão, como é que ficam os caiçaras lá? Não, o pessoal vem aqui, com fominha, né? Cortam até a grama eles mesmos, né? Investe em máquina aí, né? Então eu dou essa chance deles executarem o serviço, né? Então, mas vamos por lá, né, Paulo? E o tempo aí não está também lá muito bom aí para a gente pensar em praia, mas estando lá, Paulo, eu não estou fanático por praia, né? Mas é por estar lá em contato com o ar marinho, né? Com outra cidade, outro tratamento, né, Paulo? Positivo. Eu estava pensando justamente nisso. PY2 whisky, bravo, quilo. Disney, como sempre, sinalaço em Disney. 9 mais 20, áudio Super 5. Agora tá redondinho aí. Acho que o vilão, voltando, né, assuntos do rádio, quanto a litoral, essa coisa toda, lá de cortar grama, entendido. Mas voltando a falar de rádio, né, depois que você acertou lá o divisor, né, para as antenas A, B, C, D, enfim, né? Não sei para quantas antenas tem o seu divisor, ok? Eu acho que era mau contato, né? Mas depois que você desmontou, limpou, passou lá um limpa contato, acabou o problema, né? Diz, nunca mais o sinal caiu, ok? Era principalmente mau contato, né? Imagina esse sinal 9 mais 20, né? Ser derrubado para 3 e 4. Imagina o mau contato lá na chave de antenas, né, o Disney? Como tava bravo, né? Depois que você limpou, nunca mais, ok? Sempre cravado 9 mais 20. Olha o vilão, né? Olha o vilão do seu sinal aí. A chave de antenas, né? Boa, deve ser boa, mas quando vem um mau contato, é complicado, né, Disney? Bom, mas alguém na frequência? Ok. Quem está vendo aí a rodada alto-falante pela internet, na live, essa é a Feira da Flórida, ok? Orlando, tá bom? A Rancation, que é diferente da Ranvation, que é em Dayton. Então, 2 grandes feiras, hein? Tanto em Orlando como em Dayton, as 2 são espetaculares. Bom,
Retorna aí para o nosso amigo Disney. PY2 Whisky Bravo Kilo, adiante. Sem portadora, sem áudio. We'll get together once a week. Turned out one of the members of Well, I'm guessing one's a circulator, one's an isolator. I can't tell the Sumiu a portadora e sumiu o áudio. Tá bom, dizem. Elogiei a estação. Ela ficou muito arrogante, hein? Não quer mais falar com a gente. Viu o que aconteceu aí, Disney? Sem portadora, sem áudio. PY2EXU, PY2 Whisky Bravo Kilo. Ele não estava presente na estação, né? A esposa chamou, né? E eu fui lá atendê-la. E aí escutei no finzinho você me chamando, falei, deixa eu ir lá, senão o Paulo vai ficar frustrado, né? Mas continua bem aqui, sem problema algum, hein? Tá, ok, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Menos mal, né, o Disney? Menos mal. Ih, foi elogiar a estação do Disney. Ela já ficou arrogante, já não fala mais com a gente. Já me pôs na geladeira, hein? Não, tranquilo, hein? Eu sempre falo, né? Primeiro família, esposa, filhos, batente, né, o Disney? Até quando tá na rodada e de repente sai, sem problemas, né? O negócio é primeiro é os compromissos, né? Não tem história. Então tá aí. Chegou mais alguém e falou bom dia pra gente. Bom dia, bom dia. Quem é o amigo? Peraí. Agora sim. Bom dia, Paulo. Bom dia, os Disney e os demais. Agora a base aqui, Papai Yankee 2, Whisky Victor. Claudinho aqui por São Bernardo. Tá bom, Paulo? Hoje é feriado, hoje você vai até mais tarde, né? Aproveitar que você tá em QAP ainda aí, meu. Tô querendo fazer um teste com esse radinho aqui. E dias atrás aí deu um piripaque aí, mas não era nada grave, não, era um mau contato aqui no conector do painel dele. Mas parece que tá normal aí, né, Paulo? PY2EXU, rodado alto-falante, PY2 Whisky Victor. Ok. Retornando, nosso amigo Claudir. Já passou na rodada, foi o terceiro hoje, né? Entrou o Cabral, entrou o Cláudio, e o Claudir foi o terceiro da rodada hoje. Ele pintou aqui 5h43, hein? Agora às 10h11. Normal, tá bom, Claudir? Bom, aqui aquela hora estava móvel, né? Eu acho, não lembro, né? Depois você me fala, ok? Tava móvel que eu anotei aqui, ó. Por isso que é bom, hein? Por isso que é bom anotar tudo aqui, ó. Claudir entrou na rodada, eram... cadê? 5h43. Você estava móvel e tava o Claudinho aí com a gente, lembra? Então. Agora 9 mais 20, tá bom, Claudir? 9 mais 20, áudio 5, ok? PY2 Whisky, Victor, adiante. Tá bom, Paulo. PY2EXU, rodada alto-falante, PY2 Whisky Victor. Base aqui por São Bernardo. Tá joia, joia. Vamos. Esquentando o radinho velho aqui, ó. É um 732. Dias atrás aí me deu um susto, mas não foi nada grave, não. Era só o conectorzinho do painel que estava com mau contato. Eu crimpei outro, né, que nem fala, com o alicate, né? E voltou tudo à normalidade. Falou, Paulo, mas prossegue aí.
raciocínio com o Disney, né? Escutando o Disney aqui muito bem também. E eu tô numa antena bem baixinha, hein? Eu não tô na antena titular, não. Isso aqui é uma anteninha J. Ela tá 1 metro só de altura. Lá no fundo da casa, lá. Essa antena eu tenho ela mais para escutar aviação. Mas de vez em quando eu uso ela para dar uns pitacos aí também, porque ela funciona bem. Só que ela é meio direcional, né, a J, né? Tem um lado dela que é meio surdinho. Tá bom, Paulo? Mas prossegue aí, eu fico aqui na coruja aqui. Acompanhando aí a rodada. PY2EXU, Papai Yankee 2, Whisky Victor. Positivo. Quem pode, pode, né, Disney? Claudir é assim, né? Tem antena no móvel, antenas na base, né? A antena 1, 2, 3, 4, 5, o rádio 7, 8, 9, 10. Quem pode, pode, né, Claudir? Eu só tô com uma anteninha aqui em cima do telhado, hein? Um minha, hein, ô Disney? E o pessoal esnobando, hein? Tô com a antena número 5. Agora com o rádio número 10, hein? Mas é legal, é bom, né? A gente brinca, mas rádio amador gosta, não adianta, né? Rádio amador gosta de um monte de rádio, de antenas e fontes. Hoje eu falava do Aramir, viu, Claudir? Não sei se você conheceu o Aramir. Nossa, tô pra ver alguém que gostava mais de fonte do que Aramir, hein? Quando eu fui na casa dele, se ele não tinha umas 50 fontes, era pouco. Então, onde você olhava, tinha fonte. Né? Prateleiras e prateleiras cheias de fonte. Tinha também um monte de rádio, acopladores, né, lineares e mais algumas cocitas, mas né, fonte era o amor do Aramir. Nossa, como ele gostava de fonte, hein? E 5, 10, 15, 20, 40, 50, 100, 150, sei lá, amperes, né? Era fonte de todo tamanho. Para eu comprar uma Linko dele, ô Claudir, nossa, acho que foi 6 meses de conversa, hein? De negociações e aumentando lá, ó, agora eu subo aí R$1. Não era grana, né? Que ele gostava mesmo, né? Ele não vendia para mim que ele gostava, ok? Nova na caixa a fonte. Eu, pô, Aramir, tô querendo uma dessa, hein? Vende para mim? Não, eu não vendo. Olha, se não foram 6 meses de negociação com ele, não foi pouco, viu, Disney? É tanto que enchi lá o Aramir que ele falou, tá bom, vai, te vendo. Aí, na hora eu fui lá no batente dele, né? Levei a grana certinho. Você venceu, Paulo. Eu falei, legal. Não, o dia que você quiser comprar de volta, eu te vendo, hein? No compromisso, né? O dia que você quiser comprar de volta, eu te vendo. Mas coitado, né? O Aramir partiu, né, o Claudir? Grande amigo, grande radioamador, né? Sem sombra de dúvida aí. Adorava fontes, hein? É capaz que ele reclamar, ô Paulo, quero a fonte agora, hein? Quero a minha Linko de volta. Bom, brincadeiras à parte, mas alguém na frequência? Ok, Claudir. Acho que o Disney conheceu o Aramir, né? Claudir, quem não conheceu, né, o Disney? PY2EXU, Whisky Bravo Kilo, adiante. Ok, PY2EXU, PY2 Whisky Bravo Kilo. Você tocou na ferida em saudoso Aramir, hein? Nossa, que pessoa legal, hein? Olha, nós perdemos, acho que dos últimos que nós perdemos é o mais notável, né? Mais próximo, né? Então, fazer o quê, né? As pessoas boas também vão, né? E também algumas que não sei o que estão fazendo por aqui, né? Mas deixa isso à parte, né? Não estou pedindo para que elas partam, não, né? Mas que se amancem um pouco, né? Tipo Alexandre de Moraes e outras coisas do gênero, né, Paulo? Paulo, eu tenho que informar você que acabei de consultar aqui o meu psicômetro. Opa, que palavra chata, hein? É um aparelhinho que mede a umidade relativa do ar, né? E está em torno de 32%. Então está em sistema de alerta. Sabe que a nossa temperatura, como se diz, nossa porcentagem de umidade do ar ideal é 60 graus, né? Até para uma sala de computadores, né? Você tem que, apesar de ter ar-condicionado, não pode baixar de 60 graus, 60% a umidade relativa do ar, né? Aqui eu estou com 32. Ocorre o seguinte, eu tenho aqui um umidificador. Mas você sabe que o sistema de umidificação do ar,
ele depende muito de temperaturas, né? Então, se eu colocar o umidificador, eu subo a umidade nativa, mas também vai esfriar mais ainda o ambiente. Aí complica, né, Paulo? Positivo. PY2EXU Whisky Bravo Kilo, Disney. Quanto aos comentários, ok. E umidade relativa do ar. Em alguns centros, né, de trabalho aí com equipamentos, né, específicos, aí você tem que ter uma certa umidade relativa e uma temperatura também, né? Então, controle de temperatura, controle de umidade, controle na poeira também. Imagina trabalhando numa indústria de processadores. Né? Imagine lá na China, né? Os grandes processadores aí de celulares, né? Computadores, enfim. Né? Tem um controle lá rigoroso, né? De temperatura, umidade e o pó, né? Você tem que pôr aquelas roupas especiais. Ainda passa por um lugar que tem tipo de um aspirador, né? Que puxa, né? Qualquer pozinho ali, uma partícula, né? De sujeira. Então, exige, né? Luvas, aquela touca na cabeça, tipo um jaleco, né? Tudo fechado ali em cima, embaixo, enfim, né? Coisa não é brincadeira, né? Eu dizer. É que nem controle de vacinas ou quando você mexe em laboratórios ali, né? Com alguns produtos químicos, também tem, né? Todo esse controle. Né? Imagina você mexendo com produtos químicos, né? Não tendo controle de temperatura, umidade. Né? Tem alguns elementos da tabela periódica simplesmente incineram, né? Com certa temperatura, ou a umidade relativa do ar maior ou menor, enfim, né? Então, é muito crítico, né? Bom, deixa eu abrir espaço. Mais alguém na frequência? Ok. Então, retorno lá para o nosso amigo Claudir. Hoje você está na boa, né, Claudir? Hoje só no descanso, né? PY2 Whisky Victor, adiante. Peguei outro PTT aqui sem querer. Que é Paulo, PY2 Whisky, PY2EXU, rodado alto-falante, Papai entre 2 Whisky Victor, juntamente com o Disney. Beleza. Quanto ao Aramir, não, eu conheci o Aramir, sim. Cheguei a conversar umas 2 vezes com ele lá na feirinha. Eu me encontrei com ele. E uma pessoa muito bacana. Tá joia? Conheci, sim. Não conhecia a coleção de fontes dele, né? Mas conheci ele, sim. Tinha um outro radioamador também antigo, que ele colecionava microfones, cara. Uma vez nós fomos na casa dele, eu não lembro o indicativo, o nome dele acho que era Valdir. Não sei nem se ele é vivo ainda, que ele era juiz aposentado. Ele estava sempre com o Toninho, WW. Ele ia sempre com o Toninho lá na feirinha, na feirinha de São Bernardo. Tá bom? Se eu não me engano, não era Valdir, como é que é o nome dele? Caramba. Não era Valdir, ou é Valdir, eu não lembro, eu sei que ele era juiz aposentado. Ele colecionava microfones, cara. Nós fomos na casa dele lá. Tá bom. Bicho, ele tinha uns 200 microfones de mesa lá. Qualquer microfone de mesa que você imaginasse, ele tinha, cara. Alcides, lembrei, Alcides. Isso, doutor Alcides. Ele era um juiz aposentado. Eles até se conheceram. Era não, né? Talvez ele já era bem de idade, né? Eu não sei se ele tá vivo, nunca mais ouvi falar dele. Morava ali pro lado, pra aqueles lados da Cursina ali. Tá bom? Mas ele tinha coleção de microfones. Era Alcides, lembrei, Alcides, doutor Alcides. Tava sempre lá com o Toninho WW lá na feirinha. Tá bom, Paulo e o Disney, os Coruja. Paulo, eu vou ficar só na escuta aqui, tá? Tô mexendo aqui numas mesas aqui, fazendo
uns ajustes aqui na mesa aqui. E eu vou ficar só rádio escuta aí. Nem diria um colega meu que já não está mais por aqui, ouvindo e adquirindo conhecimentos. Aquele abraço, bom QAP, bom feriado para todo mundo. PY2EXU, PY2EXU Victor. Ok. PY2 Whisky Victor. Claudir, para quem não conhece. É isso aí. Ele estava sempre na rodada alto-falante, tá bom, Claudir? Grande Alcides. Só que ele não falava muito, né? Ele participava, um câmbio ou dois, caía fora. Ele era bem inquietão, né? Não era de falar muito. É exatamente o oposto do que eu faço, né? Eu falo bastante aqui. Ele falava pouco. Mas era amigaço, né? Tava sempre aí com a gente, muito simpático, muito educado, né, Claudir? Nossa. Falava pouco, baixinho e sempre ali uma passagem humilde na rodada. Né? Cumprimentava, caía fora, mas amigo de todos, né? Nunca vi o Alcides aí se indispor com alguém. Também não sei do Alcides, hein? Sumiu. Tá bom, Claudir. Sumiu. Tomara que esteja bem, com saúde, né? Nossos votos. E seja só umas férias do radioamadorismo, né? Que é uma pena, né? O radioamador tem que estar no rádio com a gente, né, o Claudir? Com exceção quando o prazo de validade termina, né? Aí você cai fora do planeta, mas tirando essa exceção, tem que ficar no rádio, né? Tem exemplo de amigos que com mais de 100 anos estavam no rádio, ok? Exemplo, o Valadão, ok? O Valadão e a Tigrinha. O Valadão, acho que com 103 anos estava falando com a gente aí. Com as suas limitações tudo, mas ligava o rádio. Não fazia mais rodada, não comandava, né? Coisa que ele fazia nos 11 metros. Em HF, em VHF, nossa. O Valadão e a Tigrinha são exemplos aí. O casal 20 do radioamadorismo, ok? Quantas e quantas participações aí do Valadão em rodadas, na rodada alto-falante, nossa. Que ser humano aí, muito gentil, fabuloso, hein? E o Valadão acho que partiu com 106 anos, hein? 103 ou 106, não lembro. Então, o que eu lembro é que ele tinha 103 anos aí, estava falando com a gente. E memória boa, né? Eu falava um pouco mais devagar, tudo, né? Com certeza, mas lembrava, cumprimentava a gente, né? Que maravilha, né, o Claudir. Então tá aí, fica à vontade, hein? Grande abraço. É o que eu falei, viu, Disney? O Claudir aí, né, com uns 400 rádios na frente, uns 300 microfones, confunde, né, Claudir? Depois fala que é estação humilde, viu, Disney? Não, nossa estaçãozinha humilde. Vai nessa, viu, Disney? Acredita que é humilde, hein? Bom, mas alguém na frequência? PY2 Whisky, Bravo Kilo, adiante. PY2EXU, PY2 Whisky, Bravo Kilo. E ouvindo muito bem aí o Claudir. Claudir, Disney que não tem nada a ver com a Disneylândia. Passar um QTCzinho. O Alcides, se você procurar o juiz Alcides, você não vai encontrar mais. Mas não se assuste, tem notícias boas, hein? Boas. Ele agora é desembargador, né? É o desembargador Alcides, né? Então, e o QTH dele é aqui perto da Vila Ema, viu? Não é para lá onde você indicou, Zona Sul. Ele é aqui da Vila Ema, Zona Leste, né? Fica próximo do Miguel lá, das motos, né? Miguel, que precisa aqui. Ok? Então, notícia dada, né, Paulo? Agora, não sei, há algum tempo já que eu não tenho notícias dele, hein? Mas eu vou perguntar aí para os que são vizinhos dele lá, como é que ele está de saúde. Mas eu fui umas 3 vezes lá no QTH dele, e o que ele tem microfone lá, nossa, você procurava lá. Aliás, HT também, hein? Na verdade, ele tinha mais HTs do que microfones, né? É uma coleção muito grande, ele especializou nisso. E os colecionadores são assim, né? Gostam de se fixar, né? Ainda bem, né, Paulo? Poxa, eu não sabia dessa, hein? Olha, que notícia boa, né?
E tomara, né? Tomara que ele tenha muito sucesso, muitos e muitos anos de vida como desembargador, né, o Disney. É isso aí. É subir um degrau, né? Juiz em primeira instância, desembargador lá no tribunal, né? Desembargador subentende que faz parte de um órgão colegiado, ok? Então, normalmente, quando ele analisa aí alguma ação, né, algum processo, algum recurso, né, que vai para o tribunal, são 3 votos. Né? São 3 juízes, ou seja, né, 3 desembargadores. Legal, né? Fiquei contente com a notícia. Ele gostava, né? Gostava, não gosta, né? Ele gosta aí da área e sucesso para ele. Tomara que um dia ele vai lá para o Supremo Tribunal, hein? Quem sabe, né? Quem sabe de juiz para desembargador e desembargador para ministro. Vamos torcer, né? Bom, 10 horas e 29 minutos. Oportunidade. Mais algum amigo na frequência? Ok. O Claudir só na coruja. Então deixa contigo, Disney. Não sabia dessa, hein? Boa notícia você me passou. PY2 Whisky Bravo Kilo, adiante. PY2EXU, PY2 Whisky Bravo Kilo. Também fico contente, né? Porque quando eu encontrei ele, ele falou, tem uma notícia pra te dar. Não pode me chamar mais de juiz. Eu falei, por quê? Juiz não muda de categoria. Ele falou, não, eu fui promovido, mas ele se aposentou, né? Se aposentou, então eu acredito que ele então, já não está exercendo mais. Mas, de qualquer forma, nós temos aí um desembargador aí, no nosso aí, faixa de radioamadorismo, né? Isso é muito bacana, né? Já tivemos militares, generais, ainda temos ainda médicos, professores, né? Agora entra também desembargadores, né? E também como ladrões, hein, Paulo? Ladrões, hein? Você depois me reporta se você lembra de algum caso de super ladrões, né? E com títulos altos, hein? Do radioamadorismo. Que eu me lembre. Não. Alguém assim famoso e uma certa condição aí, não lembro. Aliás, o Alcides era muito humilde, né, o Disney. Ele não ostentava, ok? Se ele tinha lá 300 microfones, ele nunca falou para mim. Se ele tinha lá 200 rádios, nunca falou. Quando ele mudou, né, de patamar, foi da primeira instância para o tribunal, também não falou. Fiquei sabendo agora, né? Agora que você falou que eu fiquei sabendo. Ele nunca ostentou, né? Pode ver que o Alcides falava muito pouco, né? Você nunca via ele se gabando de alguma coisa, né? Que tinha tantos rádios, tantas casas, ou tantas fontes, ou que era desembargador. Não, falava muito tranquilo, muito humilde até, né? Eu achava ele até humilde demais, né? Ele não falava nada, o Disney. O que você descobria era por intermédio de outros amigos. Que homem, né? Que personalidade aí, né? De um ser humano, né? Não é nem para falar, né? Alguma coisa aí mais importante do trabalho dele, ele falava pra gente. Falava pouco e falava bem, né? É isso aí. É que rádio amador é tagarela, não adianta, né? Eu vi algum rádio amador no planeta que fala pouco? Não tem, né? Ainda mais aí, sendo rádio amador, se não fala, vai estar manipulando, né, eu dizendo. Se não fala, vai estar com um pica-pau lá na frente, ou um iâmbico, enfim, né? Um teclado, mas nosso hobby é para quem gosta aí de papo, né? Seja falando, seja manipulando, seja digitando aí na tecla do computador, enfim. Bom, 10 horas e 31 minutos. Mais alguém na frequência? Ok. Então, vamos em frente. Vou passar alguns eventos, quem quiser anotar. Tá? Encontro de radioamadores, confraternizações. Tá? Anota aí que é legal, hein? E todos podem participar, ok? Radioamadores, PX, corujas, simpatizantes aí do hobby. Tá? E um deles vai ter churrasco. Olha que maravilha, hein? Então, anota, hein? Anota aí. Ou né, pega mais tarde a gravação da rodada, ok? Também sem problemas.
Então, vamos lá. Primeiro grande evento vai ser em Guarulhos, ok? Pandemia, né? Muitos encontros finalizaram, infelizmente, né? Ou temporariamente. Tá? E Guarulhos foi um deles, ok? Com a pandemia aí, parou, né? Um dos encontros de radioamadores importantes lá de Guarulhos, infelizmente, puxaram o freio de mão. Mas a boa notícia é que eles voltaram, ok? Então já tem um tempinho que os radioamadores se encontram lá em Guarulhos. Quem quiser comparecer, está convidado, ok? Então anota aí, Guarulhos, todos os domingos, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Guarulhos, das 9 às 13 horas, todos os domingos, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Tem mais. Ermelindo Matarazzo. Ermelindo Matarazzo vai dar o pontapé inicial, vai começar no dia 10 de julho, ok? Está programado aí para o dia 10 do mês que vem. Lugar bem legal, no Parque Municipal, lá de Ermelindo Matarazzo. Parque Municipal de Ermelindo Matarazzo inicia no dia 10 de julho, domingo, na parte da manhã, ok? Rua Abel Tavares, 1564. Rua Abel Tavares, 1564. Tem parquinho para criança, espaço para esportes, ok? Espaço para nós, radioamadores. Então, todos convidados, dia 10 do mês que vem. Começa, ok? Parece que vai ser a cada 15 dias, tá? Domingo sim, domingo não. Tem um ponto de encontro em Ermelindo Matarazzo. Então, se mudar o esquema, passa para a gente, ok? Mudar o esquema aí dos dias, qualquer coisa, me avisa. Tem mais. Capela do Alto. Capela do Alto vai ser no segundo domingo de setembro. Tá? Esse é anual, ok? Esse é que tem um churrasco, hein? Esse não tenho certeza, mas todos os eventos deles tem um baita churrasco, tá bom, Disney? Então, Capela do Alto, segundo domingo de setembro, promovido pelo grande amigo Figueiredo. Só falta passar endereço. Eles vão confirmar, ok? E assim que confirmar o endereço, eu passo para os amigos. Todos esses eventos abertos aí para radioamadores, PX, corujas, simpatizantes, escoteiros, o padre, o jogador de futebol, todo mundo convidado, tá bom? Sem problemas, hein? Não tem nenhum preconceito, vai que é bem legal. E por último, Pacaembu. Bom, Pacaembu, toda segunda-feira à noite, 19h30 em diante, ok? Anota aí, Pacaembu, lá de fora, ok? Lá no estacionamento, tem um espaço bem grande, segunda-feira à noite, 19h30 em diante. E vamos em frente. Que mais? Ok, Belmiro. E vamos tocar o barco. Mais alguém na frequência? Chegou bem baixinho, amigo. Tenta novamente, colega. PY2EXU, adiante. Bom dia, seu Exu. Tudo bom? Tudo bem. Quem é o colega? Daniel da região do Morumbi. Só passando para fechar um teste de terceiro. Estou indo agora dar uma faca de novo aqui lá no corpo. Estou aqui desligando o rádio. Ok, Daniel. Grande abraço, tudo de bom. E um ótimo dia, ok? Tem um outro colega que bicorou aí. Quem é? Ok. PY2EXU, Bravo Kilo, Disney. Adiante. PY2
PY2EXU, PY2EXU, Bravo Kilo. Ok, Paulo, eu não lembro agora, você deve lembrar, hein, que é do tempo do PX, o nome do Marreta. Lembra-se do Marreta, mecânico de automóveis? Então, o Alcides, né? O desembargador Alcides, é vizinho dele. Lembra-se do Marreta? Essa situação que todo o pessoal da Faixa dos 11 metros ficou conhecendo, né? O famoso Marreta. E por que o apelido de Marreta, né? Positivo. Eu conheço a história, mas vou deixar você contar, hein? Como você lembrou do Marreta, o pessoal descobriu o porquê, né, do apelido de Marreta. Mas conta a história toda, hein, eu dizer. Não esquece uma vírgula, hein? Do Exu Bravo Kilo, adiante. O que ele contava é que ele vendeu o aparelho, né, para 11 metros, né? E a faixa dos 11. E o camarada testou aí na frente dele, quando levou, né? Funcionava. E depois tinha que pagar o equipamento, que foi só quando ele retornasse que ele pagaria, né? Ele devolveu o aparelho e falou, não está funcionando, não está de jeito nenhum, eu liguei lá, não está, e eu não quero, como se diz, ficar mais com o aparelho e tal. Eles fizeram o negócio, irritado, passou a mão na marreta e começou a dar uma retada no equipamento. O outro chorava, eu não, seu aparelho é tão bom, era. Então você está querendo me enganar? Suba daqui, senão a próxima marretada vai ser na sua cabeça. Foi assim a história, resumindo, né? Exatamente. Essa é a história que eu conheço também, ok? Dois Alcides, né? Um Alcides é o desembargador e outro Alcides, conhecido como Marreta, né? Verídico esse fato, hein? Segundo, falando com ele pessoalmente, né? Essa é a história mesmo, né? Um amigo começou com história, com nhenhenhen, né? Com conversa mole pra boi dormir. Ele pegou a marreta e marretou o rádio, pronto. Jogou, amassou o rádio inteirinho, né? Eu disse, ei, maravilha, hein? Ele é decidido, né? O Alcides Marreta é decidido. Do Exu Bravo Kilo, adiante. Paulo, são fatos aí que, né, que a gente não esquece, né? Então, nós tínhamos também um outro caso, mas isso já não é daqui, lá de Caraguatatuba. Tinha lá um radioamador que era tenente, inclusive, da Polícia Militar, né? Já era aposentado, inclusive, né? E ele era também repórter, né? E ele tinha uma briga lá com o radioamador que todo mundo queria assistir aquela briga, viu? Ele publicava no jornal dele e o outro cutucava pelo rádio, dava resposta pelo rádio. Então todo mundo curioso. Lia o jornal, tinha os ataques, né? Depois sintonizava o rádio e para o debate continuar no rádio, né? Esse é muito famoso em Caraguá, né? Também já nos deixou, né? Positivo. E falando de Caraguatatuba, né, estou lembrando de alguns amigos que estão indo para o litoral, né, o Disney? Se eu não me engano, você tem projetos também, né? No futuro e morar no litoral, não é isso? Ó, o Carlos está indo para o litoral. Quem mais? O Valtamir já está no litoral. O Zeferino já conversou com a esposa, vai para o litoral, ok? Quem mais? Tem uns 3 amigos que estão indo para o litoral, hein? Legal, né? Boa sorte. Né? Tem a praia, tem o calçadão, tudo retinho na cidade, né? Até para ter uma bike, né, dizem, porque não tem subida, é tudo plano, retinho, né? Maravilha. Você anda no calçadão, na praia, de bike, né? É muito legal. E o Zeferino estava com dúvida, né? Se ia chegar, se não ia chegar. Eu falei, muda, né? Muda para lá. Né? Depois você monta a antena. Se não chegar com a vertical, você põe uma direcional, né? Põe um rotorzinho, uma torre, enfim. Mas o importante é mudar, né? Parece que a esposa tá realmente querendo mudar para o litoral. Eu falei, vai, né? É que o rádio é secundário, né, o Disney? 2 Whisky Bravo Kilo, adiante. PY2EXU. Bom dia, já passo. Paulo, o meu veículo lá em Caraguá tem uma placa atrás, né? Liberado de inspeções de bafômetro, né?
Você sabe o porquê que tem essa frase? Porque é um triciclo, aquela bicicleta de 3 rodas, que você vai até o boteco, toma uma cervejinha, tal, tira gosto, ou mais cervejinhas. Se por acaso passar aí uma patrulha aí querer você verificar se você está alcoolizado ou não, você fala, não, isso aqui está liberado, não é? Bicicleta, não é? Eu não caio dela porque vai ter a terceira roda. É divertido. Quando eu saio, o pessoal das viaturas lá já me buzina, né? Que me conhece por causa dessa brincadeira que eu coloquei atrás do triciclo. Positivo. Eu já estava achando que tinha maracutaia, né? Falei, que o Disney aprontou, né? Aí tá explicado, né? Não sei que o amigo, né, toma tanto umas e outras que leva um tomo de bike e se machuca, né? Bom, tá chegando o Fernando, PY2 Tango Mike Oscar. E tem mais alguém aí. Quem é o outro amigo? Adiante. PY2 November Victor Hotel, bom dia. Ok, PY2 November Victor Delta, é isso? November Victor Delta? Hotel. Ok. November Victor Hotel. Então tá aí anotado. Mais alguém? Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Bom dia, Fernando. Grande abraço. Tudo de bom. Adiante. Eu vi o Fernando. Cadê o Fernando? Cadê você, Fernando? PY2 Tango Mike Oscar. Adiante. Ok, bom. Quando o filho chama a esposa, né, daqui a pouco ele retorna aí. PY2 November Victor Hotel. Grande abraço. Tudo de bom. PY2EXU. Adiante. Ok, positivo TKS. A gente agradece a oportunidade. Só estou ouvindo você. Perdoa eu. Mande um abraço a todos por aí. Que Deus abençoe e proteja, né? Aquele bom feriado para quem está de boa. E bom trabalho para quem vai trabalhar, né? E a gente sempre agradecendo o espaço, primeiramente a Deus. Tá bom? É PY2 November Victor Hotel. Noel por Tatuí, a capital da música. Tentando e cumprimentando e agradecendo a oportunidade, tá bom? Eu não permaneço, só estou adentrando, cumprimentando vocês e sempre sendo bem recebido por essa aí. Tá bom, meu amigo? Um abraço a você, um bom contato, que Deus abençoe, ok? Positivo. PY2 November Victor Hotel, Noel. Tem alguém mais bicorando aí. Quem é o amigo? Adiante. Bom dia, Paulo. PY2 Kilo Hotel Golf, Marcos Diadema, QRV. Ok. 2 Kilo Hotel Golf. Retornando, né? O Marcos está retornando aí. Então tá aí, Noel. Eu que agradeço, hein? Sempre que puder, passa aí, tá bom? PY2 November Victor Hotel. Nosso amigo Noel, lá por Tatuí. Então tá aí. Antes de passar para o Marcos, deixa eu ver se o Fernando tá de volta. Cadê você, Fernando? PY2 Tango Mike Oscar, adiante. É alguma coisa lá que ele deve dar uma saída. Fernando chega final de escala, né, com áudio forte. Falei, opa, às vezes toca telefone, esposa, o Murilinho, né? Às vezes precisa de alguma coisa, enfim. Então, normal, né? Pro Fernando, normal. Tem um corre-corre, tem que sair, né, Marcos? Então, tá aí. Passagem meteórica do amigo Noel, lá por Tatuí. Além do Marcos, mais alguém na frequência? É bem baixinho o áudio, tá bom, colega? Vamos ver se o Marcos te ouviu. Ok? Percebi você falando, mas não entendi, ok? Se você ouviu, Marcos, faz a ponte, por gentileza. PY2 Kilo Hotel Golf, adiante. Ok. Ok,
ô Paulo, não, negativo, não ouvi, viu, Paulo? O colega que falou por último não ouvi. Eu ouvi o Noel lá pro Tatuí, muito bem escutado, por sinal, tá bom? Tá bom, Noel? Bom dia, um abraço aí pra você. 9 aqui pra mim, Diadema, hein? Não sei se tá com a secretária ligada, ou se é rádio, antena e fonte. Pois você puder comentar, eu agradeço aí. Tá ok, Noel? Sinal de 9 aqui, o áudio excelente, viu? Muito bem escutado aí. Um ótimo final de semana mesmo. Um ótimo feriado. Paulo, eu tô com 10 watts aqui, a mesma potência do outro rádio, porém agora estou com o rádio dual aqui, tá? O PTT original, tá ok, Paulo? Mudou alguma coisa aí? Tá bom? Tá ruim? Tá a mesma coisa? Como é que tá pra ti aí? 10 watts, porém no rádio dual agora aqui no Voyage. Tá ok, Paulo? Mais uma vez, bom dia pra você, extensivo é a família. Deu 2 kg até o Golf, Papai Yankee 2EXU. Ok. Não mudou nada, tá bom, Marcos? PY2 Tango Bravo Whisky, final de escala, áudio 5. Sem nenhuma mudança. Pode ser que com outro rádio, mic diferente, né, tonalidade, alguma coisinha do áudio, mas a nível de volume, qualidade, excelente. Tanto outro rádio como esse, final de escala, os dois com áudio 5. Ou Super 5, né? Excelente, excelente. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou deixar com um amigo que está tentando falar com a gente, mas eu não ouvi, né, o Marcos não ouviu. Antes, porém, né, vamos ver se o Disney te ouviu, né? De repente, o Disney ouviu aí o amigo. PY2 Whisky Bravo Kilo, ouviu o colega Disney, adiante. PY2EXU, PY2 Whisky Bravo Kilo em reportagem de escuta. QSL, hein? Ouvi bem, sim. O sinal dele chegou aqui a 3, mas deu para interpretar bem o áudio, hein? O áudio acompanhou com 4, hein? Melhor do que o RF, né? Ok, tenha um bom dia, hein, colega? Então, mas não é o Noel, hein, o Disney, não é o Noel. Né? O Noel chegou bem. O PY2 November Victor Hotel chegou bem. Tá? Não é o Noel de Tatuí, foi o colega que entrou logo na sequência, tá bom? Entrou o Marcos, aí um outro amigo também entrou, mas chegou bem baixinho pra gente. Esse segundo amigo, você ouviu o Disney? Agora uma dúvida, né? Vamos ver se ele modula aí, se eu posso completar a reportagem. Ok. Então, tenta novamente, colega. Vamos ver se alguém te ouve. O Marcos não te ouviu, eu não te ouvi, vamos ver se o Disney te ouve. Tá bom? Tenta novamente, fala bem perto do mic, ok? Bom dia, adiante. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí. Estou aqui, Paulo. Estou aqui na Rádio Frequência, estou escutando aqui. Estou em casa aqui. Estou na escuta aqui fazendo... Não chegou, Paulo. Bom dia a todos aí, tá bom? Positivo. Quem é o amigo? Dizem que respondeu que ele não chegou aqui. Faleceu o Cabral. Ok, Cabral. Entendido. Grande Cabral é sempre com a gente. Aqui. O Daniel está com a gente. O Cabral. Ok. Cabral das Caravelas, hein? Aquele tá um pouco velhinho, né? O teu xará tá um pouco velhinho, né, Cabral? Aqui ele é outro, mas tá bom. Bom, falou o Cabral, anteriormente o Disney, e vamos em frente. Deixa eu ver se o Noel permaneceu, ok? Se permaneceu, dá um alô pra gente, Noel. PY2 November, Victor Hotel, lá por Tatuí, adiante. Ok, já foi embora. Mas tem alguém bicorando aí. Quem é o amigo? Ok. Só na coruja. Então tá bom. Bom, o Noel já estava despedido, né? Fala, Marcos. Então, os dois rádios excelentes, ok? Ambos. Final de escala, ambos com áudio Super 5. Então, o dia que tiver um rádio ruim, eu aviso, Marcos. Por enquanto não tem. De uns 30 rádios que ele testou, todos, final de escala e áudio excelente. PY2 Kilo, Hotel Golf, adiante. Ok. Positivo, Paulo. Teve um colega que tem um bip aí também, se quiser falar depois, seja bem-vindo aí, tá bom? Bom dia, é o Disney, né? Papai aqui 2 Yankee Bravo Kilo. Também final de escala aqui pra mim.
Tá bom? Bom dia a todos que chegaram aí, rádio escuta, enfim. Ah, Paulo, é legal, hein? Dá pra fazer uma certa comparação, né? Mas o vovô tá ligado aqui do lado, né? Tá ali em stand-by. E a gente ligar o outro aqui, senão fica com ciúmes, né, Paulo? Falou, só liga o outro, tem que me ligar também, né? Não ficar ruim, hein? Tá bom, Paulo, mas tá aí, dá prosseguimento, hein? Todo mundo da fila aqui, tá? O colega de Tatuí me chegou aqui excelentemente bem, viu? Parece que estava aqui do lado, barbaridade. Assim como chega o Disney, chega você também, né? Muito bom aí, tá? Pena que não permaneceu, mas enfim. Tá ok, Paulo? Dá continuidade aí. PY2EXU até o Golf, Papai PY2EXU. Positivo. Teve mais alguém que solicitou frequência, eu não ouvi, mas o Marcos ouviu. Tenta novamente, colega. Bom dia, adiante. Ouviu alguma coisa, Marcos? Ah, negativa, Paulo. Só naquele outro câmbio lá, deu um bip, aquele bip tipo de viatura, sabe? Que é um identificador, né? Quando salta a PTT, faz aquele... Mas enfim, acho que não permaneceu. Com a sua permissão, deixa eu ver. O amigo que tá com o PTT aí, com bip aí no final, permaneceu? É negativo, hein, Paulo? Então tá aí. Deixa contigo aí, o Disney. Bom dia, um abraço, viu? Se eu não estiver enganado aí, papai aqui 2 Yankee Bravo quilo, PY2EXU até o Golf. E um monte de gente sua escuta aqui, Disney. Bom dia a você. Extensivo à família. Ótimo final de semana aqui, Disney. Câmbio. Ok, Marcos, obrigado, hein? PY2EXU até o Golf, Marcos Diadema. Então tá aí. O Cabral deu bom dia, o Noel já foi. E a gente segue a rodada, ok? Antes, só um aviso. Aviso aos navegantes. Agora, em agosto, a gente vai ter o aniversário da rodada, ok? 22 anos de rodada alto-falante. Estaremos sorteando um rádio novinho para os amigos. Quem participa? Todos os radioamadores. Tá? De todo o Brasil e todas as classes, ok? Então, radioamadores aí de Amazonas, Acre, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, todos participam, tranquilo? E também todas as classes Alfa, Bravo e Charlie. Detalhe, quem não tem indicativo, corre, faz a provinha, tira o indicativo e participa da brincadeira com a gente, ok? Então, o sorteio vai ser no último domingo de agosto, ok? Último domingo de agosto, a brincadeira do sorteio do rádio. Lembrando, esse rádio é uma cortesia do amigo Douglas, PY2 Mike Golf Papa. Okay? E o rádio vai ser sorteado em dezembro, Natal, Papai Noel, uma cortesia do amigo Figueiredo de Capela do Alto. Então, quem quiser participar, corre, né, tira o indicativo e garanta a participação no sorteio. Tá bom? Bom, vamos lá. Mais alguém na frequência? PY2EXU, Bravo Kilo, Disney, adiante. Ok, PY2EXU, PY2EXU, Bravo Kilo. Como se diz, a petzinha aqui da minha filha chegou cheirando aqui que tinha colo. Ela pesa 1,8 kg. Imagina o tamanho dela. Olha a pichai, né? Então ela gosta de vir fazer um carinho aqui no vovô. E ela é despertador de pitbull, né? Bravinha. Quer dizer que se eu tivesse um pitbull aqui, ela serviria para acordar o pitbull e ordenar o ataque, né? Cachorro pequeno serve para isso, né? Também só para isso, né? Ele não tem as armas que é o tamanho, a robustez e os dentes já ao contrário do pitbull, que não é pequenininho se brincar com ele no colo, né? E assim vai, né, Paulo? Exatamente. Tá, eu tinha cachorro lá no interior, viu, Disney? Depois que eu voltei para São Paulo em 2008, né, nunca mais arranjei cachorro. Até porque eu estava em apartamento, ok? Depois, que eu estou agora em casa, tem uns 8 anos e pouco.
E quando eu estava vindo para casa, aquele cachorro que estava no interior acabou partindo, né? Ele faleceu. Ele já está com uma boa idade, né? Mas uma pena, né? Era tudo programado para ele ficar aqui, casinha, tudo, mas ele não aguentou, né? Infelizmente. E esses cães, né, que são mais bravos, vai muito do dono, né? Eu dizer, Marcos e amigos. Né? Dependendo do dono, ele é mais dócil, né? Um pouco mais arisco, mais bravo, né? Então isso eu já ouvi de quem entende, né, de cachorro e treina e trabalha com isso, né? E tem lá um canil grande, enfim, esse pessoal sempre fala, ó, o cachorro vai muito do dono, né? Da personalidade do dono. Eu já vi na internet, eu dizem, um baita pitbull, aquele pitbull monstruoso, grande, grande. Né? Tem pitbull, né? Tem os maiores, tá? Imagina pitbull monstro, aquele enorme, grande, grande. Tá? Que pesa lá não sei quantos quilos, né? 80 quilos, sei lá. Tá? E um nenenzinho ali, criança, brincando, né? Não faz nada, 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 ok? Então é uma prova, né, que os animais são dóceis, né, e o dono, às vezes, que, né, deixa o cachorro com a sua personalidade, né, dizem. O cara é meio briguento, meio arruaceiro, o cachorro segue o dono, né, infelizmente. Mais alguém na frequência? Ok. Fala, Marcos. Opa, o que eu fiz aqui? Pronto. Baguncei o coreto. Cadê o Marcos? Tá aqui, ó. PY2EXU até o Golf e adiante. Ok. Marcos, acho que já deu no pé. Mais alguém na frequência? Ok. Então, Thaís, mas você tem um prazo, né, alguma ideia, né, se você volta para lá para o litoral, né, definitivamente, ou ainda está na dúvida Disney? Né, tem alguns amigos que vão mesmo, né? Vão de Malicuia para o litoral, ok? É o Carlos, é o Zeferino, enfim. Mas os dois amigos, né, já estão ali com tudo pronto para a mudança, ok? E você ainda está na incerteza, ainda dependem de você, né, Disney? Acho que os filhos, enfim, né? Uma série de fatores que ainda não dá para mudar de Malicuia, não é isso? PY2EXU, Bravo Kilo, adiante. PY2EXU, PY2EXU, Bravo Kilo. Ok, Paulo, quanto ao assunto aí de litoral, está dependendo aí de eu conseguir aí uma negociação aí de um produto aí que eu desenvolvi e se der tudo certo, eu vou passar a produzir esse produto lá em Caraguá, que é bastante simples, é artesanal, tem que fazer aparelho por aparelho, né? Não dá para industrializar, né? Partes dá, mas total não dá, né? E talvez eu mude para lá, talvez no ano que vem, no segundo semestre, por aí, e comece a fazer lá os aparelhos. Depois venho aqui para entregar, né? Fazer as entregas por aqui, ok? É o equipamento utilizado na área de elevadores, tá? Não sei se eu comentei contigo, tá já em desenvolvimento, já protótipo já aprovado e já estou já partindo para os equipamentos já em definitivo, né? Então tá perto, hein? Nossa. Pertinho, né? Um ano passa voando, né? Mas tenta fazer lá uma antena, uma direcional. Enfim, né? Alguma antena que você tenha condições de falar com a gente. Tá bom? Se não der, vai pela internet, né? Se não vai via radiofrequência, vai pela nossa live, né, Disney? A gente vai passando informações aí dos acontecimentos lá no litoral, hein? Você vai ter uma turminha boa por lá. Nossa, tem muita gente lá no litoral. Tem repetidores bons, né? Ou no direto também, né? Grande parte ali no direto, grande parte nos repetidores. Então não falta opções aí. HF, então, nem se fala, né? HF vai estar uma maravilha, hein? Tudo Oceano Atlântico aí na frente, não tem prédios, né? E você faz DX aí, se esbalda, né? Desde
Austrália, continente africano, Europa, norte da Europa, enfim, né? Além da Europa, ixi, vai ter todo um outro lado lá do Oceano Atlântico. Ou, né, vira para o norte, Estados Unidos, México, mais ou menos, né? Mais, eu falo para o norte, mais ou menos. Aí você vai ter que ter o rotor, né? Um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, ou muito a leste, né? Dependendo ali se forem países da África ou da Europa, né? Enfim. Mas você vai estar com a faca e o queijo na mão para DX, hein, dizem aí. Esse esbaldado de DX, hein? São 11 horas 3 minutos. Mais alguém na frequência? Ok. PY2EXU, Whisky Bravo Kilo, adiante. PY2EXU, PY2 Whisky Bravo Kilo. Paulo, eu consegui um DX bastante interessante, né? Não sei se você conhece um HT da Aiko, muito antigo, ICQ7. A máxima potência dele é 1 watt, né? 1 watt, não falta mais que isso. E ele para receber, ele vai até 1.3 gigas, né? E transmitir só VIU, né? E eu fiz um teste com uma anteninha, não sei se você já viu falar, antena de PAULO. PAULO de quem tem a mão pequena, né? Porque essa anteninha tem apenas 20 centímetros. É um cubo, né, de arame de 4 milímetros, tá? De 20 centímetros, né? Portanto, ele tem 10 arestas, né? Tem essa noção, deixa eu ver. Todo cubo tem 8, né? E ali sai o cabo coaxial. E o da praia ali eu falei com o São Sebastião. Quando eu falei a potência e a antena, o radioamador lá de São Sebastião pegou o carro e veio conferir. Lá em Caraguá. Olhou e falou, nossa, você está medidor de potência. Puxa vida, você está, uma perda aqui, você está falando só com 800 miliwatts, não é com 1 watt, não, hein? E eu copiei muito bem lá, hein? Você vê, um DXzinho, né, de 20 quilômetros com 800 miliwatts. Fiquei muito contente, Paulo, com esse contato. Positivo. Isso é muito relativo, né? Às vezes você consegue contatos, o pessoal não acredita, né? Só que eles não consideram vários fatores, né? Dizem. Por exemplo, falar com Jaú. Né? Tá longe, ainda dá uns 300, 350 quilômetros. Tá? Só que não é todo dia que você fala com Jaú, ok? Amigos lá no litoral, amigos no interior, a mais de 130 quilômetros. Né? Cada dia você vai ter um sinal diferente. Né? Depende de temperatura, umidade relativa do ar, né? Se é durante o dia, com o sol, calor, se é de madrugada o contato, sem a luz solar, ok? Se você tem um nível de ruído muito grande na frequência, então, né, até repetidores, né, que você aciona a mais de 300, 400 quilômetros, né? Um dia você aciona, outros 2 dias não consegue, ok? Tá, nesse teu caso, não, né? Nesse teu caso aí, foram vários contatos confirmados, então tranquilo. Mas tem várias situações que o amigo fala, poxa, né? Essa informação é mentirosa. Não é mentirosa, né? Um dia você fala, outro dia você não fala, né? Que nem DX, né? Propagação não está sempre aberta, né? Eu disse. Já que HF, né, tem uma pegada diferente. Né? Você trabalha com reflexão da ionosfera, né? As camadas F1, 2, 3 e 4, enfim. Né? O VHF não tem nada disso. Porém, né, tem outros fatores que influenciam. Né? Todos esses que eu falei, ok? E outra, né? Você está com direcional, está com vertical, né? Que potência, que rádio até, né? Então são vários detalhes, vários meandros. Né? Por isso que o radioamadorismo é bacana, né? Você não tem um único referencial. Né? Ah, não, tal antena é melhor. Não tem isso, né? Todas as antenas são boas. Agora, né, depende se você cofasa 2, 4 IAGs, ou está com uma vertical de 9 dB de ganho, uma planinho terra 1 por 1, né? Ou com polarização vertical, horizontal. Tem um monte de macetes. E outra, né? Qualquer antena nunca vai estar ressonando
bit zero. Por quê, né? Você tem um monte de frequências. Né? Diferente de rádios, né? Tem uma única frequência, né, o Disney? Ele acerta a antena ali, bit zero, né? Ressonância na frequência exata, ok? Aqui você tem ressonância no meio da banda. Né? E frequências mais acima, frequências mais abaixo. Então, nosso hobby é complicado, né? Se fosse uma única frequência, ainda vai lá, né? Falar, e 11 metros? Não, também não é igual, né? Você tem, digamos, vai 80 canais, né? 40 canais, são 40 referenciais diferentes. Se a antena estiver ressonando numa única frequência, pega o canal 6, 27.025 MHz, acabou, né? Vai um pouco acima, no canal 7, 8, 9, 10, já muda totalmente o ponto de ressonância em relação à frequência do rádio. É complicado, né? Radioamadorismo é bacana, mas tem um monte de meandros. É ou não é? Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU, Bravo Kilo, adiante. PY2EXU, PY2EXU, Bravo Kilo. O mais interessante para essa antena de Paulo, que na verdade é um cubo, certo? E esse cubo são 2 quadrados, aí desce, faz o quadrado de baixo, sobe novamente e emenda com o quadrado de cima. Esse que é o esquema, né? Se você esticar essa antena, vai dar exatamente 2,6 metros. Então, se você faz as 10 obras, o que vai acontecer? Né? 4 em cima, 4 embaixo, forma os quadrados, e depois aquela uma que sobe, outra que desce, que vai fazer a interligação. Né? E ela dá um rendimento de 0,7 dB, quer dizer, superior a uma anteninha de um quartinho de onda que é 0 dB, né? Se você mandar 1 watt, sai 1 watt, né? Essa não, essa tem um pequeno ganho, mas tem. Né? Interessante essa antena. Foi publicada na Antena Mecânica Popular, né? Lembra-se da EP? Na Eletrônica Popular, antena, né? Do ano 73. E o pessoal fez os testes lá na Labre Rio e aprovou. O mais interessante, Paulo, se você reduzir essa antena, levar ela lá para cima, e ela cai na faixa de UHF, esse quadradinho vai ser 7 centímetros por 7 centímetros, mais ou menos. Não lembro agora se é 5 ou 7. Mas é um quadradinho que cabe na palma da mão. E você arma repetidores de UHF aí, que o pessoal, nossa, ficava até abismado, né? Poxa, como é que simples um arranjo quadradinho aí de arame, de cobre aí, consegue armar a repetidora? Eu falei, está ressonando na frequência certa. Você tem o comprimento de onda de UHF, dobra ele em 10 segmentos, né? E vai dar aquele quadradinho, e ali se sintoniza e vai embora. É interessante por isso. Agora, voltando às antenas, agora me fugiu. A loop magnética, ela não depende de altura, você sabia disso? Positivo. Inclusive, um teste de um radioamador lá nos Estados Unidos, né, com uma loop magnética, com um tripé, acho que a menos de 1 metro do chão, hein? E fazendo DX lá com a Europa. Ele estava testando um QRP, ok? Um radinho de, acho que 5 watts. Né, 5 watinhos, né, chegando, né? Chegando lá na Europa, não chegava com um sinalaço, mas chegava lá com 5, 4, né, o áudio 4, 5, o sinal subia, descia, né? E o amigo, né, com 100 watts de Europa para os Estados Unidos, né, pondo 9, 9 mais, né? Enfim. Mas você vê, né, que a antena fala muito mais alto do que potência, né, o Disney. Muita gente se ilude. Não, vou pôr um linear de 100 watts aqui no meu rádio, né, de VHF, eu vou chegar para todo mundo. Então, não adianta, né? Não adianta ter a boca grande, né, muita potência e o ouvido pequenininho, né? Você tem que ter uma antena boa, aí sim, né? Com uma antena boa você fala, né? Ó, a experiência que eu tive com antena, né, em HF, né, quando eu comecei no rádio, ok? 11 metros. Tá? Nem tinha vindo para o radioamadorismo ainda, né?
Eu já tive algumas lições lá nos 11 metros. Né? Quando eu montei a torre, né, tinha rotor e tinha uma direcional de 5 elementos. Né? Que potência que eu tinha. 12 watts, ok? Tirando ainda as perdas, né, vamos tirar lá dos conectores. O cabo era bom, né? O cabo era bom. Mas digamos que eu chegasse com 10 watts na antena, ok? Então, totalmente QRP, né? Em banda lateral, o fabricante falava que dava 12 watts, tira um pouquinho ali do desconto, 10 watts, ok? 10 watts em banda lateral. O que eu tinha a meu favor? A torre, o rotor, a antena, né, muito boa, e um mic de ganho, ok? E 10 watts, até menos, até 9, né? Vamos jogar uma perda razoável. Né, que em vez de... Até saía os 12 watts, saía, né? Agora, chegava na antena os 12 watts? Não. Com certeza. Então, desconsidera, né, as perdas em relação frente e costa da antena, ok? Muita gente pensa, eu estou direcionado para a Europa, Estados Unidos, estou mandando 100 watts. Está mandando 100 watts uma ova, né? Porque você perde para trás, né, o Disney? Perde nas laterais, por cima, nossa. Você perde muita potência ao redor da antena, ok? Então, você pensa, né, que está saindo com 100 watts, né, na direção da antena. Não está nem a pau, né? É que fosse metade, vai. Jogando no lucro, né? No lucro, ainda que eu saísse lá com 5 watts na frente da antena. Pô, tenho reportagens, cartões QSL, né, chegando 9, 9 mais 10. Era potência? Negativo, né? Totalmente QRP. Né? Primeiro, propagação ajudando. Primeiro, né? Sem propagação não tem conversa. Segundo, antena ajudando. E terceiro, o rotor, né? Que você posicionava bit 0 na posição do amigo. Pô, com 5 watts, vamos jogar 10, vai. Vamos entender que o rádio estava jogando 10 watts, né? Vamos supor que estaria tudo saindo para frente, que não é verdade. Tá? Mesmo assim, 9 mais 10, 9 mais 20. Várias vezes, ok? Um monte de QSLs da Europa, Estados Unidos, tudo com sinal de 9, 9 mais, ok? Então, o que é importante? Potência? Não. O importante, antena, sempre foi. Tá? Se ilude, né, quem quer pôr linear no rádio. Não vai mudar muito. Né? Vai ser um jacaré, né? E um passarinho ali que eu vou ouvir bem baixinho, né, Disney? Não tem milagre, né? Milagre é antena. Rádio ajuda, né? Se puder ter um radiaço, maravilha, mas se não, é nessa condição, né? Fala muito, ouve pouco. Bom, mais alguém na frequência? Ok. O 2, Oscar, November, Lima. Mais alguém? Ok. Dia Grande, Edson, Guarulhos. Tudo em paz, tranquilo, Edson? Hoje na moleza ou tem batente hoje? O 2, Oscar, November, Lima. Grande abraço. Tudo de bom, adiante. Tá bom, Paulo. Bom dia, um abraço. Bom dia a todos. Meu 2, Novembro Lima é o ramalho por aqui, tá bom? De aço aí, até mais, pela frequência, tá bom? Pessoal da minha precária por aqui. Pra você. Aí, falei. O radinho do móvel tá aqui. Ao dar um chicotado na estação do móvel lá. Você vai ter que colocar a rádio no carro. Se colocar. Olha aí. Beleza, Paulo? Tô aí, ó. Agora tô com outro rádio aqui. Tô com um FTM 306. Com um FTM 306 aí, ó. Um rádio novo, né? Mercado aí. Queria até mandar um bom dia pra aí, tá bom, Paulo? Ok. Então, eu vou te dar de cara o teu sinal, tá bom, Ramalho? Teu sinal tá oscilando 9, 9 mais 20, ok? 9, 9 mais 20. Como eu não lembro essa antena, nem a potência que você está usando, só me confirma. Tá? Que antena e que potência, Ramalho? Não, quanto ao rádio, é excelente. É o que eu falei agora, né? O rádio é o de menos. O segredo está lá em cima do telhado, né, Ramalho? P2 Oscar, November Lima, adiante.
Ok, só mais uma pergunta, Ramiro. Não lembro a tua localização, ok? Está chegando, então, 99 mais 20, no aeroporto de Congonhas, ok? E fica à vontade, tá bom, Ramalho? Só me confirma aí algum referencial e fica à vontade, ok? PY2 Oscar, November, Lima, adiante. Positivo. O Portuga, já sei onde você tá, hein? Sapopemba, isso aí. Lembro do Dorina, hein? Nossa. O Reinaldo Prates, o Luiz Português, né? E o Ramalho agora, né? Tudo aí pertinho do outro. Grande abraço, tá bom, Ramalho? 99 mais 20. Maravilha, hein? Tudo de bom. E bom batente, bom descanso. O que for fazer, que dê tudo certo, ok? E vamos em frente. Mais alguém na frequência? PY2 Oscar Quebec Juliette, show Itapecerica da Serra. E João? Meu amigo João. Itapecerica da Serra também chegando bem, hein? Chegando forte, tá bom, João? Bom dia, abraço. PY2 Oscar, Quebec, Juliette, adiante. Ok, Paulo, TVCRASP pela passagem de Mike, eu passei para cumprimentar todo mundo aqui, estou ouvindo vocês aí, ok? A todos da frequência por aí. Grande abraço para eles, pode 73, PY2 Oscar Quebec Juliette, para todos os torcedores. Positivo. Obrigado aí pelos votos, tá bom, João? E fica aí com a gente. PY2 Oscar, Quebec, Juliette. Mais alguém na frequência? PY2 Whisky Bravo Kilo, Disney. Y2EXU, PY2 Whisky Bravo Kilo. Falando de antenas aí, preciso pegar meu analisadorzinho de antena que, quando eu frequentava a Lab lá, eu levei para o radioamador testar, né, fazer um teste, que ele tinha build na época, né, para dar uma ferida. E depois disso começou a pandemia e não nos encontramos mais, a Lab ficou fechada, e agora eu preciso... Vou convidar ele aí para o encontro aí de Hermelino Matarazzo, né? Quem sabe ele vai lá e já me leva o aparelhinho, né? Testou e bateu direitinho com o build, viu? Tá certinho o analisador de antena, né? Tá, o que marcava ali, achei interessante, né? E a gente tem um aparelhinho que não é uma marca muito conhecida, mas foi bem elaborado na sua construção, né? Você conhece aquele que você coloca o receptor, a antena, tudo, sintoniza em 50 ohms, e aí você vê a deflexão do ponteiro quanto está dando, e dava o bit zero certinho. Deixa eu pegar esse aparelho que está lá com ele, né? E é interessante essa experiência. Nós fizemos isso aí, um desses testes fizemos lá na própria Lab, já. Depois ele levou para a casa dele, porque lá ele tinha antenas melhores, né? E lá na sede da Lab ele não tem, só uma antena direcional lá, umas 2 ou 3 antenas só. Não tem para todas as frequências, né? Quem imagina que na Lab você pode chegar lá no laboratório deles lá e falar com qualquer faixa, não. Negativo, não tem, é muito restrito. Não sei se você já viu o parque de antena deles lá. Não, negativo, hein? PY2 Whisky Bravo Kilo, Disney. 11 horas 21 minutos. Entendido aí quanto aos comentários. E lembrando os amigos que hoje tivemos às 5 horas a nossa aula de telegrafia, ok? Mesmo no feriado, tá bom? Só não tem aula aos domingos. Mas tirando os domingos, sábados, feriados, não tem problema, hein? Aqui a gente só dá descanso aos domingos, viu, Disney? Só o domingo, o amigo tira uma folguinha do CW, hein? De manhã, 5 horas, né? Primeira edição. Na segunda edição, 17 horas, ok? Tem a playlist, quem não consegue fazer com a gente,
5 horas da manhã. 17 horas, segunda edição, vai na playlist, ok? Lá você tem um curso completo, 50 videoaulas e, né, pode fazer aula ali 1, 2, 3, 5 vezes, né? Tendo dúvida ali, você refaz a aula, ok? E vai na boa, né? E dá certo. Tem vários amigos aí que já fizeram um curso com a gente, radiofrequência, via internet, via playlist, né, lá do seu jeito, no seu horário melhor, né? Enfim. Então, boa sorte. E está à disposição o conteúdo, tá? Não só o curso de CW, tem um curso de legislação, as 4 principais normas do radioamadorismo, ok? Que representa pelo menos 99% de tudo que é importante aí para nós. Então, uma coisinha ou outra vai encontrar fora dessas 4 normas, ok? Dessas 4 legislações. E outra coisa, tá? Já me perguntaram, né, se isso é estadual, não. Isso é tudo federal, ok? Então, todas as 4 normas, né, são legislações federais. Tá? Significa que vale em todo o Brasil, ok? Todo o território nacional, para radioamadores no continente e para radioamadores fora do continente. Tá? Ilhas, arquipélagos, atóis, região antártica, tá bom? Então, tá essa, até na Antártica, né? Até lá no hemisfério sul, né, que está longe das nossas águas territoriais, ok? Mas aí você pode ter um indicativo, né? Você vai na estação ali, por um convite, entrar numa fria, literalmente, né? É muito frio lá, hein? Mas vale, né? Vale o sofrimento do frio, né? Porque passar lá umas semanas, um mês e pouco, é um privilégio, né? Mas, enfim, então você tem aí, né, toda essa nossa legislação a nível federal, ok? A mais importante, qual é? LGT, ok? Toda vez que eu ouvir a LGT, é a Lei Geral das Telecomunicações. Essa é o marco zero das teles, ok? Tudo em radiofrequência, todo espectro eletromagnético é baseado na Lei Geral das Telecomunicações, tá bom? Depois as demais normas são as resoluções, os atos, né, todos eles também válidos em todo o Brasil, tranquilo? E outra coisa, né? Tudo que você encontra de legislação, tudo que está em vigor, ok? Se alguma lei, né, for revogada, né, coisa de horas eu já elimino o nosso arquivo, tá bom? E já entra a nova legislação, ok? Então, boa sorte. Ah, tem um curso comandante de rodadas também. Curso de CW 1, curso de legislação 2 e o curso comandante de rodadas 3. Tranquilo? São 11 horas e 25 minutos. Mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Papa Uniforme 2, Whisky Tango Xadrez, Wagner aqui por Interlagos. Bom dia a todos. Bem, Whisky Tango Xadrez, nosso grande amigo Wagner. Tá bom, Wagner? Mais alguém na frequência? Bom dia, abraço, Wagner. Tudo de bom. Tudo em paz, tranquilo? PY2EXU Whisky Tango X-Ray, adiante. Ok, Paulo. Tudo tranquilo por aqui. Aproveitando o feriado um pouquinho, fui até o autódromo fazer uma caminhada hoje lá, porque a usina hoje está fechada. Então aí fui lá para o cartódromo lá, dar uma caminhada e já retornei por aqui. Aqui em casa agora fazendo algumas tarefas e vamos aí curtir o feriado. Tá certo, Paulo? O resto tá tudo bem, graças a Deus por aqui, hein? Sempre fazendo uma revisão aqui na minha estaçãozinha. Boa noite, bom dia ao Disney, bom dia ao João, Oscar, Quebec e Juliette. Tudo que eu ouvi por aqui, um ótimo feriado a todos. Tá bom, Paulo? Positivo. Com revisão ou sem revisão, sua estação chega do mesmo jeito. Tá? Tem essa triste notícia, viu, Wagner? Não muda, hein? Sempre final de escala, hein? Sei que você não gosta muito dessa notícia, mas não muda, hein? De HT, com rádio banhado a ouro, com diamante, é sempre final de escala, hein? Infelizmente, não posso dar uma notícia melhor, viu, Wagner?
É sempre final de escala, hein? Que dureza, né? Mas tá bom, né? Amigo entende, né, o Wagner? O Wagner tá contente, né? Não é pra menos, né, Wagner? Capricha, aparece o resultado, né? Então tá aí. Entendido aí quanto o autódromo de Interlagos, que eu já andei muito aí. Tá bom, você foi corredor? Né? Eu fui corredor dos guardinhas, hein? Eu entrava de bike, viu, Wagner? Pô, o Paulo correu de carro, de moto, né? Como foi essa corrida? De bike, hein? A gente entrava lá de uns 4, 5 moleques, ou viessem em Disney, e os guardinhas vinham atrás, né? A gente pulava as bikes lá pelo muro, né? E andava lá na pista, né? E os guardinhas, tinham dois, eles iam correndo, mas não pegava, né? Moleque de bike, né? O Wagner. Era só olé, né? Eles iam lá pelo cartódromo, né? Na curva 3, eu acho que é isso, né? Curva 1, curva 2, curva 3, é. Depois ia um retão, né? Na sequência. Chegava por cima, a gente ia lá embaixo, né? Fazia a volta lá embaixo, eles desciam, né? Depois de meia hora chegavam. A gente subia, ia para arquibancada. Depois de meia hora de olé, a gente ia embora, né? A gente saia pelo cartódromo, viu, Wagner? Ei, maravilha, hein? Paulão aqui já aprontou, viu, Disney? PY2EXU, Whisky Bravo Kilo, adiante. Tão gostoso, né? PY2EXU, PY2, Whisky Bravo Kilo, dando sequência. Tão gostoso de fazer essa traquinagem, né? De bicicleta, fiz muita traquinagem que você nem imagina. O pé de vela na minha bicicleta vivia lá na oficina lá para endireitar, né? O camarada lá tinha uma alavanca, tipo assim, dois ferrinhos na ponta, e ele forçava e endireitava. Ele cobrava, vamos pôr assim na nossa moeda agora, né? Uns R$10 mais ou menos, né? Equivalente para endireitar o pé de vela, porque quando ele entortava, ele começava a bater no cano do quadro, né? E aí era ruim. Se estava bater ali, já tinha que voltar lá e mandar ele endireitar, porque praticamente não era o aço como é de hoje, não é, Paulo? Hoje dificilmente você vê essa operação, endireitar o pé de vela do pedal lá. Então, naquele tempo entortava muito, sim. Foi tudo em tanquinagem, de bater e cair, fazer, como se diz, muitos tempolinhos em cima de duas rodas, hein? Positivo. Bom, minha bike não tinha paralama, tá bom dizer. Nem dianteiro, nem traseiro. E tirava garupa, freio, né? Era tudo tênis no pneu, ok? Maloqueiro, mano, aqueles moleque maloqueiro, né? Andando lá com 5 amigos, né? Descia pela calçada ali apavorando, né? Cada coisa que eu lembro, eu falei, mano, não é possível, né? Eu fazia isso, pior que eu fazia, né? Ele batia com guidão no braço lá de uma senhora, né? Uma vez derrubei os pãezinhos lá da mão de um senhor, né? A gente saiu da padaria, né? Tudo pela calçada. Eles falam, pô, mas essa maloqueirada de hoje é fogo, né? Mas, né? Quando era moleque era igual também, né? Se aprontava e se mandava, né? Mas só isso também, né? Não tinha coisa além disso. Mas de aprontar com a bike, na chuva, ixi, situações de muito longe, né? Interlagos, na Marginal, andar de bicicleta, ia para Guarulhos de bike, né? Nem falar para minha mãe, porque senão apanhava na certa, né? Pô, mas vocês andavam o dia inteiro de bike? Onde arranjava combustível? Não? Também não sei, hein? Aqueles moleque magrinho, o Disney. E só aprontando, hein? Ixi. Aí, Wagner, é os podres, hein? Bom, mais alguém na frequência? Fala João, PY2 Oscar, Quebec, Juliette. Ok, Paulo. TKS pela passagem de Mike, um abraço para todo mundo, um abraço Wagner, meus dois, estamos Xingu, lá do Rancho da Amizade, um grande abraço. Estamos aqui, né, hoje na quinta-feira, né, sol muito bonito aí, né, um céu aberto, muito bacana hoje, né. Então é isso aí, minha gente. Um grande abraço para vocês aí. Ok? Eu acho que estou ouvindo vocês aí, né? Eu estava falando negócio de antena, né, rapaz? Eu fiz uma melhoria na antena.
Então, eu tenho percebido aí o pessoal falando que melhorou. Então, é isso que você falou, começa lá de cima, né? De cima e pra baixo, né? Não adianta ter um rádio bom e não ter uma antena boa, né? E aí, Paulo, TKS aí pela passagem Mike, né? E o 2 Oscar Quebec Juliette PY2EXU uniforme, né? Ok? Ok. PY2 Oscar, Quebec, Juliette. Que é um negócio que aparece muito, né, que dá uma baita diferença na estação para quem pensa que é só rádio novo, antena cara, ok? Negócio que é caro, né? Hoje está bem caro, é cabo coaxial, ok? Muita gente já pensa em rádio novo, antena nova, tá? Pensa num cabo novo. Pô, mas eu tenho grana, é para comprar um rádio novo. Não. Tá? Segura, né? Compra um cabo novo, legal, ok? De qualidade. Eu vou te dar um exemplo. Tá? O RG213 ou RGC213. Tá? Quantos e quantos amigos trocaram só o cabo, João? E deu uma diferença no sinal absurdo, ok? Né? Tanto na recepção como na transmissão. Né? Pô, meu rádio estava surdo, foi por conta do cabo coaxial? Exatamente. Tá? Então, às vezes, o vilão não é a antena, não é o rádio. Tá? Às vezes, nem a localização, ok? O vilão pode estar sendo o cabo coaxial. Então, é super importante, né, vez ou outra, você dar uma olhada no seu cabo. Eu tô com um cabo que eu amarrava cachorro lá 30 anos atrás, hein? Mas a minha antena é boa e meu rádio é bom. Tá? Então, dica de amigo, troca esse cabo, ok? Cabo novo vai dar uma diferença absurda. E bom, né? Vai trocar de cabo, trocar 6 por meia dúzia, né, dizem. Né? Junta uma graninha e compra um cabo aí legal, ok? Vale a pena. Primeiro, né, você trabalha em frequência alta, né, o João? Nós, né? Nós trabalhamos em frequências altas. Né, 50 MHz, 144, 220, 430 MHz. Né, tanto que havia alguns rádios, né, que usam conector tipo N na saída. Por quê, né? Porque ele é um conector mais específico, né, ele tem perdas menores em relação ao UHF, ok? Que, né, até 144, até 220 ele vai tranquilo. Tá? Mas se puder trocar, é um diferencial grande. Tá? Imagina você trocando aí por conectores tipo N, um RGC 213. Tá? Então, dá diferença, né? O cabo é super importante. É a estrada da radiofrequência, né? Imagina você ir daqui até Campinas, uma estrada de terra esburacada, né? Você chega a que horas? Né? Se é às 8 da manhã, chega lá umas 5 horas da tarde, né? Agora, pega a Bandeirantes, né? Que você vai a 120 por hora. Né? Em 1h15 você está chegando em Campinas, né? Então, é igual, né? O caminho da radiofrequência, né? Num cabo bom, né? Você leva praticamente... Né? Vamos supor que não tenha perdas ao longo do cabo, ok? Essas perdas por atenuação devido à metragem do cabo. Tem 20 metros, nesses 20 metros você não tem atenuação, ok? Então, hipoteticamente, você sair com 10 watts, chega na antena com 10 watts. Né? Considerando não só o cabo, como os conectores bons. Maravilha. Tá? Um cabo porcaria, você pode perder até 50%, ou até mais, né? Dessa potência no caminho, ok? Ou seja, no cabo, né? Seja por impedância errada, seja um cabo aí sem vergonha, né? Então, aquele cabo baratinho, né? Que o vendedor te empurra. Esse cabo é igual ao seu flex, pode levar, né? É igual ao seu flex uma ova, né? Eu dizer. Papo furado de vendedor, né? Então, cuidado, né, com cabo coaxial, ok? Bom, mais alguém na frequência? Ok. Wagner, não leve gato por lebre, né, o Wagner? PY2EXU X-Ray, adiante. Ok, é isso mesmo, Paulo. Não comprar gato por lebre. Sempre, às vezes você fala, poxa, o cabo coaxial é muito importante, e a marca também. Você pega aí uns cabos de marca de muitos anos que a gente conhece, né?
Vou citar aqui, o KMP é um cabo, puxa, eu tenho aqui, ó, eu se eu pudesse, colocaria o 213, mas como eu moro em condomínio, eu estou no último andar, porém, tem um shaft, né, de descida de telecom, inclusive eu que acompanho o pessoal aqui, e eu desço o cabo ali pelo telecom, depois, só que para entrar no apartamento eu tenho conduíte, então já entra a fibra, já entra um cabo da antena, e aí fica difícil colocar um cabo grosso, né? Mas se eu morasse numa casa, ou tivesse como passar um cabo externo, não, tem que ser o 213, com certeza. A perda é bem menos, qualidade do cabo é excelente, ele é duro para trabalhar, né? Por isso tem que ter muito cuidado com ele, principalmente o rígido, né? E usar o que você falou aí, conector N, a perda é menor, né? Tudo é menor. Só que eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui cabo celular, KMP, tá? A transmissão, né? Taxa de transmissão aqui em 145 e 500 foi que eu fiz a medição, está em 99,88% de transmissão. Ou seja, está tendo um bom rendimento aqui na estação. Ou seja, se eu colocar 10 watts, vai sair os 10 watts. Então, é muito importante o que o Paulo falou. Cabo e antena é praticamente 80% da sua estação. O rádio pode ser um rádio antigo, mas cabeamento, conector e antena tem que estar sempre feita a manutenção, sempre. Porque às vezes um conector, deixa eu ver um pouquinho. Esse daqui que eu estou modulando é um FT2980. É um rádio que parece um tanque. Esse aqui deve ser de guerra. Se eu tivesse um Jeepinho 51, como eu tinha nos anos 70, eu ia colocar ele pendurado lá no meu Jeep, viu? Puxa, como é legal pegar esse rádio. Realmente, ele deve pesar uns 2 quilos ou mais, viu, Paulo? Muito legal, gostei pra caramba. E outro, o painel dele, para quem tem problema assim de visão, é muito bom, cara. E dá para ver tudo aqui. Tá bom? Bom, Paulo, eu vou pedir aqui minhas liberdades. Puxa, foi bacana eu falar com vocês aí no feriado. Desejar vir para você um ótimo dia aí, tá? Tudo de bom. Eu dei uma parada lá nas aulas, porque eu estou fazendo uns exames aí no oftalmologista, mas aí a semana que vem, estou de retorno aí. Tá bom? Um grande abraço. Eu vou deixar a palavra com você. E um EXU de Papa Uniforme 2, Whisky Tango Xadrez. Ok. PY2 Whisky Tango, X-Ray Wagner, Interlagos. A terra da velocidade, né, o Wagner? Então tá. E outra coisa, né? Depende da condição, da situação. Né? Não que o RG58 ou o RGC58 não sejam bons. É que nem pneu de Fórmula 1. Né? Vai da pista, né? O que é chuva? Né? Um piso ali que come o pneu em poucas voltas, um composto mais duro, né? Um composto mais macio, pneu de chuva, ou liso, enfim, né? Cabo é a mesma coisa, né? Então você tem um bom cabo RG58, ou RG158. O exemplo que você deu, né? Você está com 10, 15 metros da antena, você não precisa comprar um seu flex para isso, né? O RG50 de boa qualidade, né? KMP, né? RG58, RGC58, né? Supre totalmente, ok? Em 10, 15, 20 metros, 20 e poucos metros, não é tão significativo. Agora, tem um amigo nosso, em São Bernardo, a distância do apartamento para a antena estava quase 180 metros. Olha o enrosco. Ô, Paulo, e aí, né? Falei, olha, nem pensa no RG58, nem em RGC58. Tá? O RGC213, também nessa distância, vai deixar faltar um pouquinho, ok? Vai pegar o seu flex, sem sombra de dúvida, né?
Pega um Ceoflex que 180 metros, tá? E bons conectores, né? Bem finalizados, tá? Provavelmente você sai com 50 watts, 50 watts chega na antena, ok? Mas para quase 200 metros tem que ser Ceoflex. Tá? Nem pensa em coisa menor do que isso. Ele comprou, né? Fez lá uma poupança, acho que levou uns 4 meses, né? Juntou. Pô, Paulo, é caro, hein? Pô. Tá, mas mais do que cabo, mais do que potência, aliás, mais do que rádio e mais do que potência, esse cabo, né? Se tiver com esse cabo, um rádio de 5 watts, né, nesses 180 metros, eu tenho certeza, né, que você vai chegar com quase 5 watts na antena, ok? Faltando um pouquinho, né, vai ser conector lá de uma qualidade, né, que não é das melhores, mas, né, você está chegando com 98%, 95% da potência na antena, ok? Se fizer um cabo fininho, né, você vai ficar contente, né? Gastou muito pouco, né, e chegou com um cabo na antena. Porém, né, certeza aí que mais de 30% vai estar perdendo no cabo. O 40% da potência, né, o Wagner? Então, é muito relativo, né? Que distância, né, você está da antena, né, que qualidade desse cabo, né? Então, tudo depende, né, desses fatores, né? Uma matemática aí bem complexa, ok? Falar que tal cabo é melhor que o outro. Não, os dois são bons, né? Os três, né? GC 213, RG 58, Ceoflex, enfim. Todos são bons, depende da distância, né? É que nem em Fórmula 1, depende do pneu, né? Você não vai pôr na chuva o pneu liso, né? Você nem sai do lugar, né? Pô, mas o carro tem lá 750 HPs, errou no pneu, né? Você bobeou no pneu. Perdeu a corrida, né? Chega no último lugar, não sabe por quê, né? Bom, abraço, tá bom, João? Aliás, Wagner, né? Wagner, PY2EXU, Tango, X-Ray. Mais alguém na frequência? Ok. Disney, PY2EXU, Bravo Kilo, adiante. PY2EXU, PY2EXU, Bravo Kilo. Essa falou tudo agora. O cabo é o cabo. Então, em 64, né? 64 a 65, eu trabalhei na obra de reforma do aeroporto de Viracopos, na Torre. Comentei contigo, né? Que eu demoli um andar e reconstruí 2. Quer dizer, aumentou um andar, né? Porque o de baixo, que eu demoli, tinha que mudar a estrutura dele, né? Ali ficavam os equipamentos de ar-condicionado e tal. E anteriormente só tinha posto de escada, né? Esse posto de escada virou andar, né? E eu lembro que os cabos que eu usava lá, tinha um cabo de uma antena especial, né? Que era a gás. Então você via lá a tubulação de gás, chegando ali numa caixinha, o manômetro, que indicava a faixa que o gás estava na pressão correta, e ali o operador da torre me explicou que todo dia, antes dele iniciar o turno dele, ele anotava a pressão que o gás estava exercendo no cabo. Qualquer coisa, ele já chamava o pessoal da manutenção, né, do equipamento, eles vinham e aumentavam a pressão, fazendo regulagens. Se eu não falar de cabo a gás, A portadora, dizem. Estava falando, sumiu portador e áudio. Faz o câmbio novamente, por gentileza, Disney, ou finzinho só, né? ok, retornando então ao comunicado com o PY2EXU, o cabo que eu estou citando é de um equipamento especial da aeronáutica, da torre, né? E esse cabo era a gás, né? Então, o operador de torre, que era o sargento, né, e o suboficial, cada turno que eles entravam, eles observavam a pressão do manômetro e saíram de uma caixinha onde saiu o sistema, e ali tinha aquela caixinha verde, que está sempre com aquela pressão, o gás. Quando caía a pressão, eles chamavam assistência técnica, né, lá do equipamento, que era para ser reposto o gás, né, ou regular a pressão. Se eu não falar de cabo a gás, que a perda é mínima.
Positivo. Agora entendido. O Mauro, né, estava falando do transmissor da Rádio Globo, ok? 200 quilowatts, né, e um monstro. Tá? E ele comentou do sistema de refrigeração para o cabo, hein? Olha só, hein? Acho que muita gente não sabe, né? Tem um sistema de refrigeração para o cabo, né, para não esquentar. Você já imaginou um sistema de ar-condicionado só para cabeamento? Né, para quem trabalha com 200 quilowatts? Que coisa, hein? É, coisa que a gente nem pensa, né, em ter no radioamadorismo, mas as grandes estações, grandes emissoras, tem um diferencial, né, o Disney. Detalhes aí que escapam ao radioamadorismo. Só encontra em grandes rádios, né? Estações gigantescas ao redor do planeta. Tem alguém chamando aí. Quem é o amigo? Adiante. Ok. Só bom dia, bom dia. Fala João, PY2EXU Oscar, Quebec, Juliette. Ok, Paulo. É isso aí. Cabo é tudo, né? É uma das partes componentes importantes, né? Tô com um cabo aqui, acho que já tá fazendo 30 anos já, hein? Vou dar uma mexida aqui, né? Parece que tá em bom estado, mas, como diz, né? Sempre acaba oxidando, né? Coisa a mais aí, né? Tô com 2 cabos, comprei 2 de 20 metros, KMP, né? Comprei um outro aí barato aí, mas aí cheguei, parece que nem malha tem, né? Aí peguei, companheiro aí, pegando, comprei uns cabos dele, de sua próxima aqui, né? E tamo aí, né? Eu coloquei um deles no movimento, né? E o outro eu vou colocar na faixa de VHF, né? Então, é isso aí. TVCRASP aí pelas orientações aí. Tá, joia? PY2 Oscar Quebec Juliette, João por Itapecerica da Serra. Do Paulo, PY2EXU, ok? Ok. Deixa eu anotar aqui. Ok. Agora anotado. Vamos em frente. Uma dica, tá bom, João? Quando você for fazer a manutenção, tá, você vai descer o cabo, né, olha, tenta passar um pano úmido, ok? Tenta não, passa, né? Passa um pano úmido de conector a conector. Né? Sei lá, 20 metros, 25, 30 metros de cabo. Né? Você umedece um pano, um balde aí com um pouquinho de água, ok? Vai sair preto, né? Pega um pano velho e vai pro lixo depois, ok? E passa em volta de todo o cabo, tá bom? Né? Você põe na tua mão, né, e fecha ao redor do cabo e passa, né, de um lado, do outro, vai dobrando o pano, né? Deixa esse cabo limpinho, ok? Depois você vai examinar o cabo, tá bom? Trechinho por trechinho, que nem médico. Tá bom, João? Que nem médico. Primeiro, né? Ver se não tem nenhum corte de linha bipipa. Tá bom? Você olha todo o cabo, né? De ponta a ponta, opa, passou, né? Passou na prova. Não tem um corte de linha de pipa. Tá? Nenhum corte, nenhuma raspada, às vezes, em parede. Né? Quando desce do teto, né? O cabo fica solto, o vento, né, vai raspando ali na calha e com o tempo desbasta, né? Toda aquela proteção, você já vai estar vendo lá a malha, ok? E o pior, oxidada já, né? Então, nessa condição, o cabo, infelizmente, já está comprometido, ok? Mas digamos, né, que você fez uma limpeza no cabo, né, com esse pano úmido, né, depois que você acabou a limpeza, você vai olhar parte por parte do cabo, ok? Vai puxando, vai virando, vai olhando, né? É um trabalho minucioso. É chato, tá? É chato, mas é para radioamador que gosta de ser radioamador. Tá? E tem já um bom tempo o cabo, ok? Enquanto você vai mexendo no cabo, olha, você não tem nenhum ponto amassado também, tá bom, João? Qualquer amassamento, qualquer afundamento do cabo, significa que a impedância foi para o espaço, ok?
Toda a relação de impedância do cabo está totalmente relacionada à malha, dielétrico e condutor central. Então, essa relação tem que estar sempre igual, ok? Se tiver amassado em qualquer ponto, né, a impedância do cabo já era, ok? Você até pode, né, cortar o cabo no amassado ou num corte, né? Pô, mas deu um pouquinho de filtração, cortei uns 5 centímetros para frente, não oxidou, né, infiltração não chegou, deve ter sido recentemente, acabou, né? Você até pode cortar o cabo e usar, né, metragem menor, mas onde está amassado, onde está cortado, já era, ok? Você usa esse cabo para ligar do rádio até a antena num espaço menor, né? Você vai ter que fatalmente comprar um cabo novo, tá? Mas é um negócio que ninguém faz, ok? Ele nem olha o cabo, né? Então, quando, né, e somente quando você fizer manutenção, né, passa um pano úmido em todo o cabo, ok? E vai mexendo no cabo inteirinho. Opa, tem um afundado aqui, olha esse afundado, ok? Se não está aberto ali uma parte da malha, tá bom? Aquela proteção de fora está meio ressecado, né? Quando fica muito quebradiço, você mexe, ele vai puindo na sua mão, né? Como muito seco, né? Você mexe, ele vai desfazendo na mão. Também, né? É muito seco e desfazendo, né? Lamento, mas esse cabo talvez sirva para amarrar cachorro, né? Para rádio não serve, ok? Então, você tem várias situações que você olha o cabo, né, ali, né, meio metro, 30 centímetros do teu olho, né, parte por parte do cabo, né, para ver tudo isso que eu falei, né, não tem linha de pipa que cortou, não tem nenhum ponto lá de esmagamento, ou abriu, né, uma parte ali por conta do ressecamento, né, daquela proteção externa, ok? Detalhes que às vezes passa batido, você usa o cabo novamente, ele está comprometido, né, você detonou com a impedância, né, e comprometeu o cabo, né? Não por culpa sua, de repente, molecada com linha de pipa ou alguém que subiu no telhado e, né, martelou ali no cabo, né? Enfim. Ou pior, né? Teve uma funcionária de um amigo nosso, radioamador, né, que o cabo estava lá pendurado, ela pôs um prego, né? Ela falou pro radioamador depois, olha, o cabo estava muito solto, né, eu peguei um preguinho bem no meio do cabo, martelei na parede. Agora você ficar sossegado, né, que o cabo está bem preso. Ele deu risada, né? Coitada, a mulher não sabia, né, o João? Que boa ação ela fez, né, o Disney? Coitada, né? Você tem que dar até os parabéns, né? E a mulher vai saber, né, que não pode pôr um prego no meio do cabo coaxial, né, o Disney? Ela, né, na boa fé, né, foi pregando todo o cabo na parede, né? Ficou bem no meio do cabo, hein? O preguinho ficou tudo bem preso na parede, viu, seu fulano? Tá bom, obrigado, hein, coitada, né? Aí trocou tudo, né? O cabo já era, né? Cuidado, hein? Cuidado com essas ajudas, né? Não são muito bem-vindas, né, o Disney. Bom, mais alguém na frequência? Sim, com certeza, né? É que ela teve boa ação, né? Aliás, teve uma boa vontade, né? Coitada aí. Acabou com o cabo, né? PY2EXU, Whisky Bravo Kilo, adiante. PY2EXU, PY2EXU Bravo Kilo. Olha, vou ver se você me ajuda. Eu estou tentando sintonizar o SDR da Cantareira. Fazia uns 15 dias que eu não ligava desse SDR, né? Sempre ligava tardinho, né? E eu vi o pessoal lá do parque, o pessoal lá falar do São Bernardo, falar lá através daquele SDR, né? Eles operavam muito em 80 metros lá, 40. E agora eu liguei agora para o SDR da Cantareira, para ver se eu ouvi o pessoal dos 11 metros, né? E interessante que não veio mais a imagem normal. Só apareceu a cachoeira dos 27 MHz e mais nada. Aquela cachoeira com várias frequências. Eu tentei sintonizar alguma frequência, aparece um áudio muito no fundo. Será que é defeito ou eles mudaram o sistema? Você tem acesso a esse SDR? Se eu te falar que eu nunca liguei, você não vai acreditar, né, o Disney? Por quê? Porque na rodada eu não uso, ok?
Não uso nenhum tipo de ajuda, tá? Somente antena para antena. Tá bom, então vou ficar te devendo essa ajuda, hein, Disney? Opa, ó quem chegou aí. Grande Francisco, opa. Quase no apagar das luzes, hein, Francisco? Muito bom dia, grande abraço, tudo de bom. Eu tô vendo aqui, chegou, eram 11... Dá uma olhada aqui. 11h52, né? Então, agora que eu tô vendo, né? Falha nossa aqui, mas... Bom dia, grande abraço, tá bom, Francisco? Tudo de bom. Então, meu amigo, eu empresto um helicóptero, hein? Eu tinha um de plástico aqui da Estrela, ajuda, hein? É, do tempo que era uma criança ainda, hein? Tá bom, hein? Tá voando, tranquilo, hein? Sem problemas. E na faixa, hein? Não cobro nada. Tem alguém chamando aí. Então, fico devendo pro amigo Disney, tá bom, Disney? Manjo bolhufas. 0 à esquerda nesse departamento, ok? Felizmente não manjo do assunto. Tá bom? Quem é o colega? Bom dia, adiante. Fala, Paulo. Aqui é Papa Uniforme 2, Xingu Kilo Oscar, o Chico. Bom dia. Opa. Xingu Kilo Oscar. Pela internet, depois radiofrequência, né? E aí, Chico, tudo em paz, tranquilo? Grande abraço, tudo de bom. No apagar das luzes, mas chegou a tempo, hein? Tem uma má notícia, viu, Chico? Acabou o cafezinho e acabou o pão de queijo, hein? Infelizmente. Abraço, adiante. Ok, Paulo. Papai Yankee 2, Eco Xingu Uniforme. Aqui é o Papa Uniforme 2, Xingu Kilo Oscar. Rodada do Alto-falante. Com a boa companhia do Paulo e Belmiro aí pela internet. Belmiro, um abraço, viu, Belmiro? E, bom, os 49 do segundo tempo, né? Não vou alongar muito a jogada, né? Vou só cumprimentar você, Paulo. Dar cumprimentar todos os colegas aí pela rodada. Eu não peguei o nome de ninguém, tá? Desculpa aí a galera. Acabei de chegar, acabei de entrar no YouTube e ver o Paulo aqui online. E só vim cumprimentar mesmo, viu, Paulo? TKS aí pelo espacinho, viu? Eu deixo com você e você dá procedimento aí, encerra a rodada e faz como você quiser por aí, viu, Paulo? Grande 73 aí. Deixar com você, Papai Yankee 2, Eco Xingu Uniforme, Papa Uniforme 2, Xingu Kilo Oscar. Eu fico só na escuta por aqui, viu, Paulo? Positivo. Eu tenho uma má notícia, tá bom, Chico? O sinal continua o mesmo, hein? Infelizmente, seu sinal não mudou, ok? Continua final de escala, viu, Chico? Adiante. Ah, positivo. Com o radinho novo aqui, eu tô com 50 watts na bateria, antena na altura do telhado, né? Mas tá dando pro gasto aí. Anteninha J, tá? E aqui você chega sempre 9 mais 40, 9 mais 50, tá? Bater no ponteiro aqui do dial, da escala aqui, viu, Paulo? Deixa com você aí. Pô, já tá lembrando, ô Chico, quando você começou a fazer uma experiência aí no rádio com anteninha, acho que na janela, né? E chegava bem, bem mais fraco, você lembra? As primeiras experiências, até chegar nesse ponto, né, de pôr final de escala pra gente. Lembra das experiências na janela, ô Chico? Ah, lembro sim, Paulo. Eu ficava mexendo com uma de 1/4, uma J, né? Aqui na varanda, né? Na janela da varanda. Agora eu tô com um mastrozinho de 5 metros, né? Então ela tá na altura do telhado ainda. Dá para ficar bem melhor, hein, Paulo? E também é antena de fabricação, né? Fabricação caseira, tá? Mas é isso aí, a gente vai melhorando a estação aos poucos, né? Já tô com o meu segundo rádio base aqui. O Icon 706, né? Esse Icon aqui tem UHF e HF também, 6 metros. Eu vou querer fazer umas antenas para 6 metros, falar em outras frequências também, né? E é isso aí. A gente vai melhorando, né? Já tem um ano e 6 meses de radioamadorismo, né? Oficialmente pela Anatel. E a gente vai fazendo
as melhorias, né, Paulo? Mas deixa com você aí, já estou me alongando demais, já são 12:02 por aqui, né, no relógio. Creio que a rodada já está no finalzinho, já está se despedindo da galera aí. Deixa com você, viu, Paulo? Eu vou ficar só na escuta agora, hein? Papa Yankee 2, Eco Xingu Uniforme, rodada do alto-falante, aqui é Papa Uniforme 2, Xingu Kilo Oscar. Positivo. Não, tranquilo, hein? Estamos aí de boa. Não tem batente. O patrão não pega no pé, né, Chico? Maravilha. Se tem o que melhorar ainda, nossa, hein? Imagino como vai ficar, né, Chico? Parabéns aí, tá muito, muito bom. Bom, falou o Disney, falou o João, o Chico, mais alguém na frequência? Ok. Só pro Belmiro, esse helicóptero, ó, Belmiro. Tá vendo esse helicóptero aí mexendo nessa torre? Então, esse helicóptero eu emprestei para eles, hein? Tá, serve esse? Tem um azul e tem um vermelho. Se você não gostar da cor, é só falar que a gente troca o helicóptero. Tá bom? Se servir, já tá na mão, hein? Te dou a chave, você manda a bala, hein? Sem problemas. Então tá aí, senhores. Ninguém mais entrando. Eu já dou por encerrada a rodada alto-falante. Antes, porém, todavia, lembrando, agosto, aniversário da rodada alto-falante, 22 anos, e sorteando um rádio aí para os amigos. Tá ok? Participam do sorteio todos os radioamadores, classes Alfa, Bravo e Charlie. E também radioamadores aí de todo o Brasil. Ninguém fica de fora. E quem não é radioamador? Quem não é radioamador, corre, faz a provinha, tira o indicativo e participa da gente aí, ou melhor, participa com a gente da brincadeira, ok? Serão 2 rádios sorteados, um em agosto, uma gentileza do Douglas, PY2EXU Mike Golf Papa, e dezembro, Natal, um rádio novinho também na caixa, gentileza do Figueiredo, Capela do Alto, ok? Só tem um rádio amador proibido de participar, viu, Francisco? É um tal de PAULO PY2EXU, ok? Esse as regras não permitem, ok? Não permite, tá bom? Tanto do rádio em agosto como no final do ano. Então tá aí, senhores, grande abraço. Se não mais solicitado, PY2EXU Paulo, rodada alto-falante, finalizando. Ótimo dia a todos e até amanhã. Tchau, Paulo. Tchau, tchau, Disney. Obrigado, hein?